first semester is the first semester of the year, or like the first semester from the fall? No, I mean, our first semester, I think it's still, I think it's like right from March to July. Yeah, yeah. The second one runs from early August to same thing. Same here. So I teach there, I teach in States, first year from January to spring until mid-May. So I always return to Argentina a couple of weeks later after the semester has began. So they cover me, they cover the cover for those 2 weeks, but I can use asking for like 2 weeks. Yeah. That's what, so you're teaching Argentina and also in the Yeah, US. I mean, I'm right now I'm teaching in the United States, which laws and teach intellectual property, cyber law, and this year's business of taxation and international trust. So, something in business. And yeah, I was in this because I always get those emails from questions. Now, for this one table on intellectual property, for some papers, that's like, Hope you'll be there someday. hopefully. It's a really nice place. I think, yeah, some very interesting economists there. Yeah. For example, very good. Yeah, it's a big place to be now. It's easier, so So, yeah, Sony. So she used to be at times where George Mason, from Oxford School of Economics. yeah, I'm not sure because I work in the law school, so although I know some people in economics, department, Looking for actions, teaching online. I do not know. I know who is the coordinator, but This is teaching online, since I have experience. yeah, we are. Yeah, no, I have a friend of mine that she just finished the other lab, the master's law with them, and she was hired to be a teacher online. Yeah, I know that, I'm kind of surprised, in some ways, that they require a lot. I know it's still part of the United States, because I've never been to. I can do I didn't do this from Argentina. I mean, I had a yeah. I don't know, No, like she's not. I heard she was teaching online for the US University, and I have taught several courses. I'm not sure. No, yeah, I'm not sure. Yeah, I was with this, but yeah, my friend, I know, yeah, she did the online over there. But I'm not sure if she. Yeah, she was it from far because she was also doing her PhD like here in Brazil. So it was more. She went there to do like a period with her PhD over there, but she also she also took the other hand for that. But I'm not sure if she. So I was thinking, maybe you're working in Netflix. Yeah, Yeah, you're good. Interesting. I think you think I saw yours also too. I'm not sure why they put like me in this session because it's I think the other session of English was good. They had to. Because when you look at this, somehow related to technology. Yeah, So, regulations. Yeah, much regulations. Like at the end, we talk about regulation because we're also working on our paper. What the president and then in such a way, I'm not sure if like this discussion, but like so it's more also like a paper to also discuss the next one. That's what I'm doing this. We'll just start. Speaking to So this is what we see.
So how Yeah. we pass this? I mean, like usual thing, or we have a clicker? No, just not a clicker. Maybe it's that one. Como é que a gente faz para passar? É melhor, será que na computador eu consigo passar? Eu tentei aqui, eu não Esse consegui. daqui eu consigo. É porque a sensação que está nesse faz do stream do Corecon. We use this to pass. Ele não travando para você. Então a gente tem que apresentar sentado. Não, pode ficar em pé, mas não fica no outro plano, talvez não lá no canto. Mais para cá, entendeu? Mas você decide. To stay here near the microphone. I have to sit here. Yeah, we have to stay here around the microphone Oh, because it's look. streaming. Oh, Oh, And- I prefer to walk. yeah, me too. Or But use I mean, I can manage that. But my and concern is that how we pass this. I mean, we have to sit here. Passando. Ai, Can we pass it like No, here? não, No. não, it's because the Por causa da presentation. transmissão. because of the streaming, we have to just Oh. give him an okay or isso a gente consegue botar esse computador ali, aqui. É para as duas possíveis, para também ficar exatamente. Se a gente conseguisse trazer ele para cá para poder apresentar perto desse microfone, inovação. Here. A questão é a câmera, né? Mas a câmera, o fio da câmera que não vem direto, né? É, e ele é pequeno e também a questão do áudio. O áudio já não tem dupla retorno. Só das duas caixas. High transaction costs. Yes. Indeed. I'm sorry. Não, não tem problema. Não. Ok. It's okay. Só ia estou passando para você. Tá. Vou deixar o microfone aqui perto. Dá para apresentar. Passar em direitinho. Vamos. Mas o problema é que eu acho que tem que ficar na câmera aqui. Mas A eu câmera posso tá, ir- pode vir, vira, a posso- câmera tá virada para lá, é melhor ficar ali depois na hora da apresentação. Sim, sim, eu vou vai para cá. É, aí tu Porque eu acho que tanto eu quanto Eu vou Paulo mexendo, vamos- posso mexendo. Eu vou. Seated? I mean, I should. Okay. So like I managed to get the microphone to the point. So it can be. So Yeah. let's manage this transaction costs. Can we start? Yes. Do I need to? I can introduce myself. Okay, so. I mean, I should prefer. I mean, you're No, the chair. no, but like. You're the chair. So It's a democracy. You do know. Okay, if I speak here, it's okay? All right. So, good morning to everyone. Thank you for being here this morning. Maybe a little bit early for some of you. I'm going to introduce myself briefly, and I'm going to try to be brief on my presentation too, so that I have enough time left for my colleagues here. My name is Pablo. I'm not from Brazil, I'm from Argentina. I teach in Argentina, but also in the United States. My main areas of research are, of course, law and economics, intellectual property, law and technology, and antitrust. I am not an economist, I'm an attorney. I'm a practicing attorney. I have a law firm in which we practice intellectual property, law and technology, and antitrust. Okay, so basically the areas that I teach are the areas in which I have my law practice too. Okay, we can move to the next slide. So here, I mean, the idea of this presentation is discuss an issue that has been posed a couple of years ago, especially in the European Union, about the creation of a new intellectual property right on non-personal data. All right.
I don't know, people here in the audience, whether you're economists or an attorneys, but basically, when we are talking about intellectual property rights, we are talking about things like patents, trademarks, copyrights, so these kind of things, okay? Those IP rights might be created by law. So someone came with the idea of creating a new IP right on non-personal data. Okay, now which were the reasons? I mean, which facts led to this discussion? Here are some tips. First, increase on industrial data. Okay, so industrial data is a technical concept which is basically related to data obtained from the combination of machine learning and big data. So you have huge amounts of data gathered from very different places, communicated at very high speed, and in tremendous volume that can be processed tremendously quickly by some sort of machine learning scheme, right? When we are, I mean, of course, you can have like two types of data related to any of us, okay? So you have name, my ID number, or whatever, my cell phone, this is data related to Pablo, or we can have data from, for example, smart cars. It doesn't matter who's driving the car. The speed, the trajectories made by the car, and many other information that are gathered by, smart cars. There is a question, I'm not going to address this in this opportunity unless there are some questions at the end. Now, can we still talk about the non-personal data? I mean, some people are challenging this concept, okay? You just put this as a footnote. So because of this, in the European Union believe that it might be a good idea to create this new IP right on non-personal data, okay? Despite the fact that I did my best trying to define what non-personal data is, well, we will see that it's not so easy to define. I mean, I try to say, okay, anonymized data, okay, but there are some technical concepts nowadays that pose a challenge on non-personal data. I don't want to become like computer technical here, but things like algorithmic data privacy or statistical data privacy might pose challenges in this, okay? We can move to the next slide, please. Oh, thank you. This, as I said, was proposed in the European Union to maximize the free flow from data from business to business, machine-generated data, and machine data to machine data, okay? So this is something new, okay? Well, not so new, but for many people it's still new. It's like we are used to like machines can create data that we use. But more and more we are seeing that machines are communicated among themselves, transferring data. The problem, or what the Europeans saw is, the question they had is, who owns this data? Of course, not a machine. Now, who owns that data? That's the problem. I said that someone came with that idea. That someone had a name, Grupo. He was the commissioner for the European Union some years ago, okay? And he had this idea because of the special view of creating a free flow data market in the European Union, okay? If I have time, I will post my view at the end of this presentation that there might be other reasons why they wanted this, but for the time being, let's assume that Commissioner Oettinger, that was the real reason. Thank you. We can move to the next one, please. Okay, so data, okay? The new gold, as many people think of this. What are we talking about when we talk about data? Many scholars, Joseph Dressler, for example, says that you can have data. I mean, talking about data is not strictly accurate. You need to specify which kind of data are you talking about. Are we talking about data at the syntactic level, or are we talking about data at the semantic level? Okay, so data at the syntactic level
just to keep it simple again, it's like the zeros and ones that are being transmitted from code to a machine to another machine. Okay, so right now a lot of data is being transmitted as I speak through this mic, through this computer, so that this can be streamed into Zoom. Okay, that data is code data. Like data data cannot understand. This is a computer-based program. Something different is data at the semantic level, which is data with meaning. My name, my address, my political orientations, whatever you want. This is what most of the time now we're talking about when it refers to data. And this is the data that usually we try to protect, because data in natural language means that it can be transformed into information, and where it's information what is valuable. The data that allows you to extract information, which contains value, is this level of data, not this one. Okay. Of course, you cannot have this one and this one, but this has no meaning for us. All right. Now, before this new idea of IP right on non-personal data, how people tend to protect this machine-generated data, this industrial data, basically through these three mechanisms. Okay, contract law, trade secret law, in the European Union, and Sweden generates IP right on database. All right. So I think I don't have to explain what contract law is, but in this specific area, contract law is used as, okay, here is the information, here's the data I got, you process the data, you give me the analytics of the data, and I will pay you for you to extract the information for that data. Clause 1. Clause 2, you cannot use or resell this data. Clause 3, you cannot compete with me on this data. Clause 4, you should keep confidentiality on this data for X amount of years. Okay? Contract law. Trade secret law, I extract the information for the data that I'm managing, and I keep it secret how I'm extracting the data and the information itself. And if I in the European Union, I might create a database in that data transform into information, and I will get a protection on a specific IP right. Okay, we can move to the next one. Now, which are the problems? I mean, if we have tools, why do we need a new intellectual property? Well, here are some explanations. Oh, I can move because they will not solve this. What are the drawbacks on contract law? Well, it's not an erga omnes right, okay? I don't know if you're attorneys or not, but an erga omnes means a right that can be opposed against everybody. Basically, if you own your house, that right that you have on your house can be opposed to anybody. No one can enter your house without authorization. That's an erga omnes right. If I have a contract with him, the contract is just a binding agreement between the both of us. But it's not binding him. Okay? So he must keep confidentiality. He has not. Okay? Trade secret. Trade secret is called a de facto possession, okay? And it's called a de facto possession because technically speaking, you cannot prevent someone else from appropriating the information contained in the trade secret through reverse engineering. So basically, if you buy something, you just disassemble this, hey, I got it how it works, and you start manufacturing, there's no violation of trade secret law, all right? Now, the switcher's IP is just protecting the database, not the information itself. So you need to put the information into a database format. Otherwise, you won't get the protection, okay? And of course, the start of the morning, of the night, is antitrust, okay? Sometimes you can have some data that is extremely necessary to continue business. So can we apply antitrust? Well, that depends on which side of the ocean you are located. Are you in the US? You will face a hard time. Are you in the European Union?
might be easier because they have developed the essential facilities of trade much more than in the US. In the US, you have a president named very similar to Trico, not so an president says we don't have an essential facilities of trade, right? We can move to the next one. Now, from an economic perspective, without getting technical, we know that property rights sometimes may arise, sometimes may not, okay? Now, you have a distribution, you have an initial endowment of property rights. Now, the question is, when do you shift from one system of property right to another one? When do we shift from a system of intellectual property rights to another one? Well, a very famous comment, most of you might have heard in this website, says that this will happen only if you have substantial efficiency gains derived from the change. It implies that the benefits of the switching should be greater than the transaction costs associated with the shift. Otherwise, the system will remain the same. Now, strictly speaking about IP, what are the traditional reasons for having IP rights? What are the traditional reasons for having basically patents and copyrights, for example? 4. Public good problems, incentive problems, disclosure, trace and license. Okay. Now, when we talk about public good, of course, we are talking about the good with the characteristics of non-exclusivity and non-rivalry. Okay. When we talk about the incentive problems, we are talking about how to promote people to create. Because if you create someone and you do not privatize the knowledge, anyone can emulate what you are creating, so you do not have any incentives to create anymore, and we want people to create, okay? Disclosure, I will refer to this in a minute, and trace and license. Now, if you have a public good thing, okay, there's also such a good reason for creating a new IP right, all right? Non-rivalry and non-exclusion may be solved either by contract, technical measure, or smart, similar to physical property, okay? This is important. Why? Because in a patent, you don't have technical measures. You cannot use technical measures. But in data, you can. You can set up a system protecting that data. So this is similar to physical property. So it's not so clear that you will have a public good problem in data, like you have in our IP rights. Second, incentive problems. It is far from clear that we have an incentive problem because of the non-exclusion, non-rivalry problem, especially because data at the syntactic level is a non-rivalrous good. So you can reuse it. I can use syntactic data. He can use syntactic data. But the semantic data that we get, it will be completely different. And the information that we can get from that semantic data is completely different. So if you create an erga omnes intellectual property right on non-personal data, basically what you are doing is you are privatizing the syntactic data. The disclosure, it won't work. In patent law, you have to disclose what you invent. Why? Because you want cumulative innovation. So if I invent something, I file a patent, everybody knows how this works, everybody can emulate what I have patented, so that you can contribute and you can accumulate the innovation here. In data, we lack empirical evidence that cumulative innovation is happening. And trace and license, okay? There's no need for an erga omnes right in trace and license in the state of the market that we have today. That can be simply solved through technical measure plus contracts, okay? So these are very good reasons, okay, at least to me, for not creating a new idea right on non-personal data. My view is that this will lead, as we have the market today, on entry value. This is something I'm not going to explain here a lot because I'm running short of time. But the market on data is not a simple one, okay? You need to understand that there are many slight differences and we can still have problems. So when we are talking about data and selling data and transferring data
to who? Which kind of data? Complementary data, substitute data. We have a vertical agreement. We have a horizontal agreement. We need to take care we need to take a look at this, because depending on this, antitrust might be a good tool to solve some problems. And sometimes, if you have a horizontal issue, perhaps you are leading to an anti-common problem that is not so easy to solve, okay? Because you have like a lot of property rights fragment in small pieces of data. It should be good to get it all together, but they are not reaching a good agreement, a good contract. So the purpose of this is to show that perhaps this presentation is an oversimplification of the problem. I'm aware of that, but of course, because of the reason of time, I cannot develop this longer, right? Just to lead the conclusion, I am against the creation of a new IP right on non-personal data. Now, this is not a definite conclusion. Things may change. Why? Data markets, okay, are pushed mostly by entrepreneurs. Okay, if you take a look on the tech market today, is highly structured on startup companies, despite the fact that we have very, very big tech companies. At the very bottom, you have like small startup companies. Then they are bought by the big ones, but they have very entrepreneurial view. This means that the market is very dynamic in many ways, and evolutionary game theorists show that entrepreneurs tend to find like cracks in the IP system. And you can verify this through history, okay? The actual system on patents and copyright was not set up until the entrepreneurs realized that everybody was gaining enough from this cake and then decided to create and earn that almost right. This was not until late 19th century, and it was not until 1994 that the entire system was set up, okay? And that's why eventually this might lead to the emergence of new property rights, okay? From an economic point of view, we can say that if this happens, you will move or you will make a switch from an evolutionary stable strategy in time 0 to an evolutionary stable strategy in time 1, in which you will include on the latter the new intellectual property rights. But the ecosystem there, I mean the players, might understand that this is a win-win, okay? And the transaction cost of setting up this right is low, and as a result of this, is a win-win solution for everyone, okay? Connection? This, my friends, has been all on my end, so thank you very much for your time. Those are my emails if you want to reach me for any questions or comments. I will be appreciated very much. Thank you. Thank you very much. We can do some questions. I don't know if anyone has a question. I do one. So your discussion would bring an overlap between IP and data protection law, GDPR. So I do not know what are their views and any kind of problems or consequences of these overlapping areas that I'm not so sure if they have any kind of overlap nowadays, but if this kind of personal data would be protected by an IP right, what kind of problems would you see with this kind of overlap in the two areas? Well, thank you for the question, and this is a very good one, and complex. I mean, to make a long answer short, if there is any overlapping, and if I see that, the answer is yes, there might be, okay? Not only with like personal data protection laws, but many other laws. So for example, in the European Union, of course, you have data protection law. Splitting the waters there should not be so hard, because data protection refers to a person that can be identified through that data. So by definition, if you can identify the person, then it should not be included on this new IP right
That's it. Problem solved. In theory. In practice, what you see is that anonymization, which is a requirement by all data privacy regulations, even here in Brazil, it's almost impossible because what is called the data track. Okay, so I got the data from you, I'm anonymized data, but if I want, I can still know who you are because I can trace the data, all the anonymized data, and if I trace all that anonymized data, probably it will lead to only one person, you. Okay, so this is a very, very important and complex question is that can we get anonymized data? I mean, I don't have an answer for this. I mean, this is a very ongoing debate as we speak here. And it's not only a kind of a legal debate or economic debate. I mean, the computer scientists have debated on this because they have no clue for this. One more thing on your question. I mean, you can have overlapping on antitrust. Okay, of course. It's like, okay, you are creating a new, but for example, if you have like vertical integration, there are, I read articles. I must admit that I have never seen a case on this yet. Perhaps someone in the audience may have better information than I do. But I have read like many articles claiming that big data should be considered an essential facility doctrine under the European Union view of that doctrine. If so, there is no need for an IP right for vertical integration because you get it covered by the essential facilities doctrine, okay? So you can get an overlapping here. The problem, as you probably know, is that when you get this kind of overlapping thing, a tragedy of anti-commons easily will arise, right? Oh, yes, please. You made an allusion, without calling it this, the anti-commons problem. Well, doesn't non-personal data create a huge anti-commons problem where a whole bunch of people have property to small pieces that are needed to make something big so that thing will never happen if you have property rights? But let me see if I understand your question correctly. You are saying that we already have a tragedy from the commons on personal data because that personal data is gathered for like small companies or the government and at many levels. So like that data is fragmented, so we have an anti-common problem there. Is that correct? No, I understood that the proposition is having more property rights to non-personal data. I'm just asking that if you do that, won't that create an anti-commons problem? I got it. Well, it depends. It depends on how the market is structured. As I said, if you have a kind of a horizontal market structure, you can have an anti-common problem if you create this non-personal IP right. That's one of the reasons I'm saying that it's not a good idea, okay? Because as you properly stated, you will create an anti-common problem because, I don't know, let's assume that you're an airline and you have the non-personal data on passengers and destinies, and I'm kind of a hotel change and resorts. We can supplement the data in order to offer optimal airfares rates and optimal prices on a hotel depending on the taste of the tourists. But in order to reach that, we need to reach an agreement. It's not so easy that we can reach an agreement on price. And if we do not have an agreement on price, the outcome of the game is suboptimal. Okay, because it's not a win-win for the companies. So yes, it's a tragedy from the companies. Yeah, you're correct. I have
Oh, sure. Question. Towards the end, you were talking about evolutionary stable strategies. Are you, is this approach, right, sort of like, are you taking an evolutionary approach to law or sort of complexity approach? Yeah, I mean, my understanding is that intellectual property rights, I understand intellectual property rights as a complex adaptive system, okay? And those that are pushing that complex system are mostly entrepreneurs, okay? Just to give you a very quick example, is like, if you go to corporate law, technically speaking, in corporate law, the price of the company should be reflected on the price of the shares in perfect market competition, right? So you have the price is reflected on the shares. So if you have the Ford Motor Company in the 20s and you take a look on the price of the shares, that should reflect how many cars the Ford Motor Company was supposed to produce in the following years, right? Now, one day, someone knocked the doors of the Ford Motor Company and said, hey, yes, you're great. I mean, you're a huge company nowadays. We want to sponsor an event. We just want your logo there. We will pay you, okay? We will pay you. All right. How many cars the Ford Motor Company manufactured in order to get that money? 0. It's a license. It's a trademark, okay? So what happened is that now the value of the company is not only captured in the price of the shares because of what they are producing, because Ford is producing cars. Now they are producing something else, which is intangible. How we capture that value? Through IP. So this is a kind of an evolutionary view, and the entrepreneurs realize that, and they create this kind of right in order to capture the profit that cannot be captured through conventional rights setting up at a certain moment in history. Okay? So this is a very brand new market. So we don't know how it's going to be in the next 20 years. Okay? Thank you. Thank you. Bom dia, meu nome é Luciano Póvola, eu trabalho na Consultoria Legislativa do Senado Federal e lá a gente trabalha o tempo todo com o impacto de inovações, né, sobre o sistema legal, mudanças, provocam mudanças nas leis. A gente tem visto, por exemplo, agora cigarros eletrônicos, uma inovação que está sendo regulada agora, como que vai ser o limite desse mercado, atualmente é proibido pela Anvisa. Nós temos agora a emergência de carros autônomos, se um carro autônomo atropela alguém, né, na hora que ele está no automático, a gente tem a culpa. Né? Então, as inovações estão o tempo todo pressionando por as leis, as normas de uma sociedade, de como que ela se adapta. A minha preocupação é justamente essa. Né? Como que as inovações afetam as leis e, principalmente, quais inovações têm essa capacidade de provocar mudanças nas leis. Isso aqui é uma foto de um cruzamento lá em Detroit, em 1917. Nós temos aqui um certo caos. Né? Durante séculos e séculos, as vias públicas eram basicamente utilizadas por cavalos, carroças, né, vigas romanas e pessoas. E de repente começou a surgir o bonde, né, principalmente o bonde elétrico, e começou a disputar esse espaço. E começou a surgir uma questão: a quem pertence às ruas? Lógico, você tem uma pessoa atravessando a rua, se uma esbarra na outra, é uma coisa. Agora, se um bonde atropela uma pessoa, destrói uma carroça, quebra uma propriedade de alguém, nós temos um problema maior surgindo. E aí surge aqui, no meio de tudo isso, um negócio estranho, um automóvel, né? Que também está disputando esse espaço. Aqui nós temos, então, um problema jurídico. A quem pertence? Quem tem o direito de utilizar essas coisas? Pouco mais de 10 anos depois, em Detroit também, em um outro cruzamento, a gente viu quem é que ganhou
essa batalha. A quem que pertence as ruas? Claramente aos automóveis. Né? Mas como que foi essa batalha? Não foi simples. Existiam muitos protestos, principalmente nos Estados Unidos, de cidadãos questionando, poxa, por que o automóvel tem que ter, né, a prioridade de estar usando esse espaço? Principalmente porque no início, muitos automóveis entravam rapidamente nas ruas e atropelavam crianças. Muitas crianças brincavam na rua. Né? Então surgiram muitos protestos e do outro lado também teve os bons automóveis, os clubes do automóvel, em várias cidades que você vê. Uma das primeiras atividades do clube do automóvel era garantir que o automóvel tivesse prioridade no direito de utilizar as vias públicas. Mas mesmo depois que os automóveis conseguiram ganhar esse espaço, você vê aqui, mas quem é o direito a virar primeiro no cruzamento, etc. Ele era lei de trânsito. Então, as inovações sempre pressionando o sistema legal. E aqui nós temos duas questões fundamentais que vão, em todo momento, estão pressionando a gente, principalmente agora com a inteligência artificial. Deve regular, né, essa nova inovação? O drone, o uso de drone para entregar medicamentos na cidade ou encomendas, né? A quem pertence esse espaço aéreo? E também como regular. O grande problema que nós temos, né, no Congresso, não só brasileiro, Estados Unidos, na União Europeia, é que as pessoas partem rapidamente para como regular. E quando você pula essa etapa de se deve ou não para como, você começa a se preocupar muito com as questões técnicas da inovação. E você se perde. E por que isso é importante? Quando você coloca uma inovação na sociedade, a aplicação dela, você pode levar o princípio da legalidade ao limite. O que é isso? As pessoas é permitido tudo aquilo que não é proibido por lei. Então, aqui, esse carro tem, se não é proibido ele andar aqui, tem o direito de andar. O cidadão também, se não é proibido atravessar fora da faixa, ele também tem esse direito. O ponte também tem esse direito. Então, todo mundo ali, existe um choque de espécie de direitos naquele espaço. Né? Só que isso provoca um desequilíbrio do espaço todo. Antes de ter o automóvel, atropelando crianças ou pedestres ali, estava-se em um certo equilíbrio, veio o automóvel e desequilibrou essa situação, né? Esse exemplo. Isso pode provocar a sociedade a discutir como é que vai ser essa realocação de direitos. Quem tem direito, quem não tem direito, né? E a gente lembra aqui também de coisas. Quando os direitos passam a não ser muito bem definidos, né? Nós temos uma dificuldade de se encontrar uma solução legal. Principalmente porque aqui nós temos claramente uma espécie de externalidade negativa. O ambiente está completamente congestionado. Então, a atitude de uma pessoa, atravessando a rua, a carroça, o ponte, ela atrapalha as outras pessoas a utilizar essa via. E isso é muito sério, e gera um debate muito grande, não é como simples resolver isso só com conceitos econômicos, porque entra a questão da decisão política da sociedade. Por quê? Porque isso envolve escolher vencedores e perdedores. Quem vai ter o direito de usar, quem não vai ter o direito de usar. Né? E quais são os dilemas de você regular uma nova atividade econômica ou regular o uso de uma inovação na sociedade? Nós temos algumas coisas que tornam isso mais complexo. Primeiro, nós temos uma inércia versus um risco de você escolher precipitadamente os ganhadores. No caso da inteligência artificial, por exemplo, já existe uma grande preocupação de que já tem alguns anos que ela está sendo aplicada para fazer social scoring de pessoas, você identificar a sua capacidade de honrar seus compromissos ou não. Né? Você está demorando a regulamentar isso e você pode ter o risco de escolher precipitadamente também ganhadores se você regula imediatamente. Né? Então as pessoas ficam sempre nesse dilema de esperar um pouco mais, mas aí quando você acaba de regular, a situação já está bem caótica. Nós também temos um problema quando a gente lida com o efeito das invenções nas leis, é o viés da novidade. Né? Você olha para aquela inovação e você fica tão encantado com aquela novidade que você pode sofrer de uma espécie de miopia. Você focar na tecnicidade dessa inovação e esquecer que ela pode ser aplicada por analogia. Por exemplo, há uns 2 dias atrás surgiu um caso de que você pegou fotos de algumas adolescentes de biquíni, você utilizou inteligência artificial e começou a circular fotos dessas mesmas adolescentes nuas. Tem um estrago emocional gigantesco na vida da pessoa. Por quantos anos essa foto vai acompanhar essa pessoa? Uma entrevista de emprego? Ou seja, problemas seríssimos. Você pode ter certeza que daqui a alguns dias no Congresso vai surgir alguma proposta de
é crime divulgar fotos, né, manipuladas das pessoas, etc. Né? Só que acontece que muitas vezes você pode utilizar o sistema legal as leis que existem por analogia. Será que isso também não poderia ser uma nova forma de você enquadrar como difamação? Né? Você está difamando a honra de uma pessoa, etc. Talvez não precise de uma nova lei, mas muitas vezes, estou dando esse exemplo, a gente tem esse viés da novidade. Não, vamos regular e esquece que, poxa, isso já é um comportamento previsto, né? Algumas vezes. Nós também temos o contrário, que é você usar uma caixa de ferramentas antigas para um problema novo. As primeiras leis de automóvel que surgiram na Inglaterra utilizaram-se muito das leis utilizadas nas ferrovias, né? Por analogia, mas depois foram vendo que não conseguiam dar conta do que eram as leis de trânsito mesmo. E demorou-se, as leis do Código de Trânsito dos Estados Unidos demorou mais de 4 décadas para se formar. A gente acha fácil hoje, a via direita, via esquerda, via preferência. Isso foi um desenvolvimento muito lento. E no início foi utilizando uma caixa de ferramenta antiga, das ferrovias e das carroças. Né? E nós temos um dilema que é muito interessante também, que é o dilema de Coleridge. O que significa? Quando você percebe que uma inovação está provocando um problema sério nas leis do país, provavelmente já é tarde demais. Significa que já alguns agentes já ganharam musculatura o suficiente para poder influenciar a forma como essa lei vai ser desenhada na sociedade. A gente vê isso, por exemplo, hoje na inteligência artificial. E nós temos, por exemplo, o caso do Japão, que hoje, ele, de certa forma, ele permitiu que os algoritmos fossem treinados, utilizando, por exemplo, mangás, etc. E isso não é considerado infração ao direito de propriedade intelectual. Por quê? Porque o Japão, nesse momento, considerou que era mais importante você ter inteligência artificial treinada na língua japonesa para ele não ficar atrás no campo tecnológico. Foi uma decisão, não só política, mas geopolítica também. Mas, de certa forma, atropelou um pouco os direitos autorais dos artistas. Por favor. Bom, e o que a literatura fala? Como que a literatura explica como que as inovações mudam as leis? Né? Uma das principais explicações que a gente encontra é porque as inovações provocam incertezas no sistema jurídico, né? Então você precisa definir melhor quem que possui o direito. Você tem alteração nos custos de violação das leis, né? Se você consegue ter acesso à música passando de um computador para o outro, quando era o Napster, há 20 anos atrás, o custo de infringir o direito autoral diminuiu significativamente. Então isso provoca mudanças. Tem também uma perda da justificação para aquelas leis vigentes, elas passam a se tornar obsoletas. Mas tudo isso está muito disperso na literatura. Não existe nenhum arcabouço único que fale como que as inovações provocam mudanças nas leis. Eu proponho aqui uma estrutura analítica para a gente poder estudar esse impacto legal. Primeiro, principalmente na literatura do campo do direito, nós temos, às vezes, alguma confusão entre tecnologia e inovação. O estudioso da tecnologia, Brian Arthur, sintetizou de uma forma bem tranquila. Ele falou assim, a tecnologia é uma forma de você alcançar um propósito humano. Né? Ótimo. Você teve lá, por exemplo, a possibilidade de fazer clonagem de um ser vivo, né? Implantes de ser vivos. Isso é tecnologia. E isso foi um caso muito interessante, porque quando essa tecnologia foi pela primeira vez utilizada para clonar uma ovelha, já despertou na sociedade uma grande preocupação. O cientista tem o direito de fazer isso, ele vai poder fazer uma clonagem do ser humano. Né? Isso foi parar no Supremo Corte dos Estados Unidos, para poder decidir se esse direito ele possui ou não. Por quê? Porque enquanto não for aplicada na sociedade, a tecnologia ainda não é uma inovação. Quando ela passa a ser aplicada na sociedade para alguma questão, aí você tem uma inovação. Então, nós estamos aqui tratando, nesse trabalho, de como são essas inovações influenciando as leis. Boa parte das inovações, a gente pode chamar, elas são neutras. Neutras em que sentido? Elas não provocam a mudança do comportamento humano. Se eu coloco um vidro elétrico num carro, um retrovisor elétrico, é uma inovação. Sim, é uma inovação, mas ela não provoca ali uma mudança no comportamento. É um conforto. Um ar-condicionado dentro do carro, um conforto. Então, boa parte das inovações que nós temos são o que eu chamo de neutras. O que eu estou falando aqui agora, o que estou interessado, são aquelas que são não neutras. Não neutras não no sentido de Higgs and Hell, mas no sentido de que elas possibilitam um novo comportamento por parte dos agentes que têm impactos em terceiros. Né? Por favor. E, principalmente, quais são grandes inovações que são não neutras? A gente tem um nome,
que são as General Purpose Technologies, que elas permitem inúmeras aplicações em vários campos. Né? Nós temos o motor a combustão interna, que é utilizado em carros, motocicletas, aviões, né, máquinas, etc. Eletricidade, biotecnologia e, recentemente, um texto do Manuel Trachtenberg, junto com a CEMOL e o pessoal, fizeram um livro sobre as aplicações, economia da inteligência artificial, e um dos capítulos interessantes agora era justamente, ele colocou todo um argumento de que a inteligência artificial seria uma nova tecnologia de propósito geral. Né? E o que tem de especial nesse tipo de tecnologias? Elas são difíceis de regular. Principalmente por quê? Porque ela tem inúmeras aplicações. E aplicações que são descobertas a cada tempo e que o legislador não consegue prever, se ele tenta legislar a inovação em vez do comportamento. O que eu proponho é legislar e prestar atenção no comportamento que a inovação possibilita. Por favor. Então, nós temos aqui a tecnologia, pode possibilitar inovações, neutros, que para a gente não interessa aqui nesse mundo, e as não neutros. O que as não neutros podem possibilitar? O que eu proponho aqui? Utilizar o sistema de um jurista chamado Brasilia, do início do século XX, que ele propôs uma teoria que até hoje ainda é muito relevante, de você separar o direito em vários incidentes. O que seria isso? O direito pode ser entendido como privilégios, como reivindicações, claims, imunidades e poderes. Vamos pegar aqui primeiro essas duas categorias. Eu estou argumentando aqui que inovações não neutras, elas podem criar privilégios ou elas podem destruir, por exemplo, reivindicações. Por favor. Vamos ver aqui. Nós temos duas formas fundamentais de afirmação de direitos. O que significa isso? Por exemplo, você tem um sujeito. O indivíduo A, ele tem o direito, por exemplo, de pegar uma concha na praia. Ele tem essa liberdade. É um privilégio no sentido de liberdade. Eu posso pegar essa concha ou eu também posso não pegar. Eu tenho o direito de fazer isso, mas eu não tenho a obrigação de não fazer isso também. É uma liberdade. Né? E esse direito pode ser um direito legal, legislado já, um direito moral, um direito baseado nos costumes. E essas duas formas de afirmação, eles se conectam ao que a gente chama de 4 incidentes freudianos, que são privilégio, reivindicações, poder e liberdade. O outro tipo fundamental de direito é o direito que você tem de que um outro indivíduo, um terceiro, faça alguma coisa. Se você trabalha um mês inteiro para alguém, você tem o direito de reivindicar o seu salário. Se você desenvolve uma invenção ou escreve um livro, você tem o direito de reivindicar a autoria desse livro, de receber royalties, de ter o controle sobre essa sua obra. Então, são esses dois principais direitos. Por favor. Então, como que uma inovação pode criar um direito? Então, revelar essa possibilidade de ser um direito. Os privilégios e liberdades, eles se referem à ausência de um dever de não realizar uma determinada ação. Por exemplo, eu tenho o direito de fazer algo, de pegar uma concha na praia, eu não tenho o dever de não pegá-la. O que é importante? Quando você cria um novo privilégio, você está dando ao sujeito uma escolha. E na economia, escolhas são muito importantes. Por exemplo, nós tivemos no início do século XX, final do século XIX, uma conjunção de 3 grandes invenções. Primeiro foi o uso do aço na construção civil. Quando Andrew Carnegie estava tendo um problema de não saber mais onde colocar todo o aço que ele produzia nos Estados Unidos para as ferrovias, porque as ferrovias já tinham acabado o boom, ele teve uma grande ideia. Nós podemos utilizar o aço na construção civil. Se você vê os desenhos animados, os filmes americanos, você tem muito aquele esqueleto de aço, né, dos prédios para depois construir. Aquilo foi, o uso do aço na construção civil foi uma inovação. E também o uso da eletricidade, possibilitar você ter elevadores elétricos e não a vapor. Então você conseguiu vencer a barreira do chamado barreira dos 6 andares. Até o advento dessas invenções, os prédios geralmente tinham 6 andares. E os andares mais altos, às vezes, eram mais baratos, porque você pagava o aluguel e o custo de estabelecer com suas pernas. Não tinha elevador. Né? Agora aqui surgiu um novo direito, foi revelado um novo direito. A quem pertence os céus? Se você tinha um terreno na Inglaterra, muito tempo atrás, e a macieira do seu vizinho, o gado, invadisse o seu terreno, a maçã que desce do seu lado era sua, é a sua propriedade. Por quê? Porque você era dono não só do seu terreno no chão, mas também da projeção aérea do seu terreno. Só que com o advento dos arranha-céus, dos aviões, começou a se questionar. Lembra que começou a quem pertence às ruas? O automóvel? Aqui começou a surgir outro problema. A quem pertence os céus? Né?
Então, os primeiros arranha-céus de Nova York, disputando com Chicago, era justamente uma projeção do solo. Eles eram o tanto que você conseguia subir do jeito que o solo era. Você tem um prédio nos Estados Unidos, né? Um building em Nova York. Agora nós temos uma grande preocupação. Isso gerou uma externalidade negativa, isso gerou um problema para as pessoas que estavam à volta. Imagina você ser vizinho daquele prédio, o tanto de sombra que gera e falta de ventilação. Isso pressionou o governo de Nova York. Ela falou assim, olha, nós temos que criar uma regulação para isso. Porque essa inovação está gerando um problema para os outros proprietários em volta, para a própria população. Sombras, e quem já foi a Nova York na época do inverno, às 4 horas da tarde, o distrito financeiro está de noite. Né? Não só porque amanhece mais cedo, mas fica uma sombra horrorosa ali. Né? Então, foi necessário, esse conjunto de inovações forçou a cidade de Nova York a criar a primeira lei de zoneamento urbano. Onde que se pode construir prédios dessa altura? Onde não pode. Ah, vai poder construir isso no Brooklyn? Não. Vai poder construir lá no distrito financeiro? Sim, mas de que forma? Não vai mais poder ser na forma de um caixote de pé. Ele vai ter que ser um caixote com aqueles começaram chamados de setbacks. A cada altura você dá uma recuada, para permitir o quê? A luz entrar. Então, onde tem os setbacks, nas avenidas tinha os setbacks, a luz e a ventilação entrava melhor. E nos bairros onde não tinha, a gente percebeu que ainda tinha esses... O que acontece com o preço dos imóveis aqui, onde tem muita sombra? Começaram a ser cair. Não acompanharam por isso. Aqui estava mais valorizado. Então, todo mundo queria que tivesse essa regulamentação na cidade. Né? Então, nós vemos os prédios da década de 30, todos mais ou menos formados, em vários states com esses setbacks. Então, você fala, que lindo, arquitetura, Rogério, não, isso não é arquitetura, isso é uma regra provocada por conta da liberdade, de um direito que a inovação tinha criado, um direito revelado, mas que precisou ser regulado, porque as pessoas começam a reclamar. Você não pode usar esse direito do jeito que você quiser. E o dono do terreno fala, por que não? E aí teve que vir o governo para delimitar esse direito. Né? Outro direito que é revelado também, que eu volto ali um pouquinho rapidinho. Por exemplo, antes do DNA, uma coisa simples de pessoa. Uma pessoa podia nascer, crescer e morrer sem saber exatamente quem era seu pai ou ter noção da sua origem. O DNA criou o direito de você saber a sua origem. Você tem essa possibilidade. É uma escolha, você pode usar ou não. Você começou a ter o direito de identificar melhor um criminoso, de você não ser julgado de forma, por exemplo, incorreta, onde você pode fazer o exame de DNA para poder saber se aquela pessoa realmente foi quem cometeu um crime ou não. Então você revelou essa possibilidade. Não precisou ser regulado. Pode usar o DNA. Em que circunstâncias? Você pode extrair o DNA à força de uma pessoa para provar um crime? Não, etc. Provoca uma mudança no sistema legal. Né? Por favor. Agora nós temos, do outro lado também, inovações também podem provocar destruição de direitos. Né? Eles podem corroer direitos a ponto de eventualmente destruí-los. Como que é isso? Né? Vamos ver, por exemplo, reivindicações. Reivindicações são o oposto de privilégios. Né? A presença de um dever correspondente. O que é isso? Eu invento alguma coisa, uma inovação, eu tenho o direito de que os terceiros respeitem essa inovação. Se eu patenteei isso, eu tenho o direito de que essas pessoas, né, respeitem a minha propriedade intelectual, a minha propriedade industrial. Né? Isso significa que outras pessoas têm o dever de respeitar esse direito. Né? Eu tenho como exigir. Então, o direito à propriedade é uma reivindicação no sentido geral. Né? Impõe aos outros o dever de não interferir nessa propriedade. E olha que interessante, como que as leis vão mudando. A gente fala hoje de direito aos seus dados pessoais, que esses dados pessoais sejam protegidos, etc. Isso foi provocado por conta de inovações que permitiram um acesso muito facilitado a nossos dados pessoais. Antes de ter esse acesso super facilitado, ou seja, de você não conseguir proteger seus dados, antigamente seu CPF estava na sua carteira. Hoje o seu CPF está na dark web, está tudo quanto é lá. Por conta de uma inovação que permitiu que você não conseguisse reivindicar essa propriedade facilmente. O que aconteceu? A Constituição foi emendada no ano passado. Um dos direitos fundamentais agora, colocados na Constituição, é que é assegurado o seu direito à proteção dos seus dados pessoais. Isso é uma mudança legal provocada pela corrosão de um direito que era um direito seu de reivindicar os seus dados pessoais. Provocou uma mudança da sociedade, inclusive na Constituição, porque esse é muito difícil de acontecer com os requisitos.
setor industrial, eu não consigo pensar no setor industrial que tenha sido mais afetado pela destruição de direitos de criação que a música. Até o final do século XIX, uma vez que você apresentava uma obra, acabou aquilo, acabou. Nunca mais ninguém ia escutar aquela obra daquele jeito, naquele momento, com aquele time de voz, etc. Você ganhava música, ganhava dinheiro, apresentando, vendendo ingresso físico, espaço físico para você se apresentar. Quando veio o fonógrafo, criou-se uma nova possibilidade, você gravar a sua voz. E começou a vir uma disputa muito grande também, tipo, peraí, depois veio o rádio. Você vai divulgar essa música no rádio, etc. Os donos da gravadora começaram a falar assim, não, peraí, você está divulgando para todo mundo uma invenção minha, uma propriedade minha, né? Então, começou a reivindicação de uma nova arcabouço jurídico legal para proteger esse novo direito, né? Por favor. E o que acontece? Quando é que um direito ele pode ser destruído? Primeiro, quando o custo do enforcement, uma inovação, permite possibilitar, provocar que esse custo de enforcement seja crescente, ou seja, o custo de você infringir um direito de propriedade pode estar caindo. No caso da música, o custo da gente acessar a música está caindo, né? Principalmente de formas ilegais, às vezes é zero, né? O dono daquela música, ou a gravadora, ela começa a ter um custo cada vez maior de fazer valer o seu direito. Ele tem que ir atrás, ele tem que processar, ele tem que contratar advogados. Quando o custo de valer esses direitos começar a subir a ponto de ser superior ao lucro esperado que você tem nisso, a partir desse momento o seu direito é destruído. Por aqui ele vai sendo corroído ou erodido, a ponto de que ele vira letra morta. Você tem o direito de propriedade intelectual sobre aquilo, mas você não consegue exercer mais, né? Então é nesse sentido que eu falo que você tem uma destruição de um direito de propriedade intelectual. Então nós temos aqui esse quadro. Inovações não neutras, elas podem criar direitos e podem destruir direitos, criar privilégios e destruir reivindicações. Pode passar mais rápido, por favor? Nós temos também poder e imunidades. Eu vou falar aqui rapidinho de imunidades. O que é imunidades representa a incapacidade de alguém alterar os seus direitos. Por exemplo, você tem o direito aos seus pensamentos, ao direito à sua intimidade de pensamentos. O que algumas tecnologias estão possibilitando agora? Acessar, por exemplo, de forma simples, o seu histórico de navegação. Ali ele pode ter uma proxy do que você pode estar pensando, de forma desconecta, etc. Mas ele pode ter um acesso, basicamente, ao seu pensamento. E a neurociência agora também está descobrindo que o uso de inteligência artificial pode descobrir seu estado mental. No ano passado saiu uma reportagem no New York Times sobre o uso que a Amazon está fazendo da Alexa para entender o seu timbre de voz, o seu estado emocional, para poder te sugerir coisas para você melhorar. Ah, o sujeito está com uma voz meio triste, está meio deprimido. Você recebe no seu inbox o quê? Uma mensagem com um chocolate. Ou faça uma nova compra. Ele pode descobrir que você está no estado, né, de alterado emocionalmente e explorar aquilo. De certa forma, ele está tendo um acesso a algo que era basicamente íntimo seu, né? Então, você não tem mais essa imunidade ao seu direito, privacidade dos seus pensamentos. Por favor. Pode passar também? Volta rapidinho. Então, todos esses direitos eles podem ser criados, foram criados recentemente, eles estão sendo destruídos por algum tipo de inovação. Direito à privacidade, principalmente a privacidade dos seus pensamentos, a livre escolha, né, ao esquecimento, direito à personalidade, por exemplo, com as deepfakes. Você tem direito aos seus dados pessoais, mas os seus dados pessoais envolvem suas expressões faciais, o seu jeito de falar, no deepfake, porque é extremamente perturbador quando vê alguém, você vê uma pessoa que é exatamente como você. Direito ao julgamento justo. Você está sendo julgado, por exemplo, por um crime que você não cometeu, mas circulou na internet um deepfake seu de você cometendo esse crime. Não importa se você depois conseguir provar que aquilo foi feito. Os jurados podem estar com aquilo grudado na sua cabeça, na cabeça deles, e eles falam assim, eu sei que aquele vídeo é feito, mas eu vi você matando fulano. Por mais que alguém fale, não fui eu, aquilo foi uma deepfake, mas o júri pode começar a ter um novo viés e não te julgar de forma justa, né? Direito de acreditar no que seus olhos veem. Né? Até mesmo na Argentina, está sendo talvez a primeira eleição dominada por inteligência artificial e deepfakes. Os dois partidos estão utilizando imagens e vídeos criados por inteligência artificial. Quem ou não isso influencia as pessoas? A própria guerra, né?
Israel, Hamas. Já tem pessoas que estão questionando, mas essa imagem aqui eu não acredito não, porque acho que isso daqui foi inventado por inteligência artificial. Não, isso é uma criança que foi acertada por uma bomba. Então, o seu direito de acreditar nos seus olhos, que seria um direito externo, né? Esse direito externo está sendo corroído por uma opção. Agora, você precisa do Estado, talvez, né? Ou nós estou propondo como que a gente entende que as mudanças legais surgem. E, para finalizar aqui, nós temos uma grande questão. Como é que é a implicação do uso desse arcabouço? Primeiro, quando o foco da regulação, o foco do legislativo é a inovação, nós temos o risco de estar legislando sobre o passado. A lei brasileira sobre o marco legal da inteligência artificial, ele já nasceu defasado, porque quando foi colocado no Congresso, 2 semanas depois foi lançado o ChatGPT. E o arcabouço que está fazendo proposto não previa a inteligência artificial generativa. E a própria definição de algoritmos do projeto de lei estava defasada. Por quê? Porque começou a legislar sobre a inovação em vez de regular sobre quais são os direitos que estão sendo criados e destruídos por aquela inovação. Que dá um melhor norte, que é o meu argumento. Né? Então, quando for regular uma inovação, entender como que uma inovação provocou uma alteração nas leis, seja na indústria da música, automobilismo, indústria aérea, a minha proposta é que, para entender isso melhor, a gente questiona quais direitos estão sendo criados ou quais direitos estão sendo destruídos, em vez do foco na inovação. Né? Qual que é a implicação disso no momento atual? Nós temos duas grandes propostas de regulação da inteligência artificial, a europeia e a americana. E no meu arcabouço, que eu estou propondo aqui, o mais interessante que está observando melhor aqui, seria o arcabouço europeu, que ele está preocupado com os maiores riscos que a inteligência artificial está fazendo. Ele está regulando, de certa forma, até mesmo proibindo certas aplicações, porque está olhando quais são os direitos que estão sendo destruídos. Né? O sistema americano está mais preocupado em difundir padrões, né, para a indústria. E, principalmente, uma coisa que os dois concordam, que é, por exemplo, imagem gerada por inteligência artificial tem que ter uma marca dada. Você tem o direito de saber se aquilo é algo gerado por um robô ou não. E como que é exercido esse direito? As principais empresas, os principais criadores de inteligência artificial teriam a obrigação de colocar essa marca dada. Vão existir pessoas que vão criar coisas sem a marca dada? Vão. Mas eles vão estar sujeitos, então, a uma lei que foi criada por quê? Porque o nosso direito de acreditar no que os olhos viram foi destruído, ou está sendo erodido. Né? E, por último, aqui é só um exemplozinho que tem aqui do marco legal da inteligência artificial no Brasil, colocou um monte de direitos aqui que a gente não existia. Por exemplo, direito à informação prévia quanto às interações, você tem o direito de saber se você está interagindo com a máquina ou com uma pessoa. Não, mas esse direito sempre existiu, não estava codificado. Foi preciso, na sociedade, definir que isso é um direito que precisa ser legislado. Explicação sobre a decisão de um robô, não, etc., participação da interação humana. É isso, obrigado. Does anyone have any questions for this? Pode ser em português e qualquer coisa a gente traduz. Peguei um importante, sabe, não sei se comentou sobre isso, mas recentemente teve uma discussão sobre regulação de mídias sociais, que foco de inovação, de internet de conteúdo, etc. E eu fiquei curioso que você mencionou ali no final, tem os propostas da regulação de inteligência artificial da americana e europeia. Eu lembro disso porque na época foi muito falado com uma proposta europeia para a regulação de mídias sociais. Um debate, eu queria muito saber sobre isso, um debate muito voltado a quais são os limites assim, da regulação para evitar, para que a regulação não imponha um desincentivo à inovação. Né? Uma oposição à garantia de direitos, assim, eu queria saber um pouco sobre em relação a isso. Quais são os limites assim, da inovação para que você consiga, talvez, incentivar uma inovação mais voltada à expressão de direitos, ao invés de desincentivar. Sim, proteger o que está sendo destruído. Exatamente. Sim. Uma das implicações de você poder utilizar o arcabouço nisso é que você tem um norte para você entender qual sistema jurídico pode ser mais interessante para gerar um equilíbrio, o civil law ou common law.
Por exemplo, no common law, você consegue já, com que o sistema jurídico consiga ir lidando com alguns casos, né, das implicações das inovações na sociedade, de forma mais rápida, mais célere do que esperar o parlamento legislar, né, no caso aqui do civil law aqui no Brasil. Nós temos essa dificuldade. E, principalmente, o meu argumento é que quando você está no civil law, a sua tendência de olhar, de legislar em cima da inovação, ao invés do comportamento, ela é maior. Né? Isso é uma agenda de pesquisa que se desenvolve. Por que isso acontece? Né? Aqui no parlamento, por exemplo, eu posso ter certeza, daqui a uns dias vai ter um projeto de lei falando que é proibido divulgar imagens alteradas das pessoas, né? Isso é difamação. No common law, isso já estaria sendo, de certa forma, penalizado, utilizando alguma analogia, tendência de usar analogia. Mas também tem um problema, se você começa a utilizar analogias, ou seja, você pode começar a utilizar uma caixa de ferramenta antiga com um problema novo e ter um problema de miopia. Essa é uma questão que eu ainda não tenho, é um dilema que a gente percebe quando a gente vê que tem criação e instituição de direitos, o dilema é justamente isso. Você criar um arcabouço jurídico, um arcabouço legal que proteja direitos, que crie, que regulamente os novos direitos que estão sendo criados, mas ao mesmo tempo pode prejudicar a difusão da inovação, né? Então, esse é uma preocupação. Eu acho que esse arcabouço te dá um pouco mais de luz para direcionar o seu pensamento, a sua pesquisa. Então, você, opa, peraí, mídia social, mas que direito que está sendo destruído? Ah, esse, não, mas esse já tem uma lei que abarca isso, não precisa de vir uma nova lei que crie tecnicidades que prejudiquem o uso dessa inovação, o que muitas vezes acontece. A gente fica muito enviesado pela novidade. Ok? If not, so Obrigado. thank you, Sam. Convido agora aqui o Ariel para poder apresentar. So, thank you everyone. My name is Dario. I'm the director of the Latin American Competition Box program at the Global Antitrust Institute at the German University. I'm gonna present to you today this paper that I wrote jointly with Otávio and Alexandre Cordeiro. Otávio works in the international unit at CADE, the Brazilian Competition Authority, and Alexandre Cordeiro is the current president of the Brazilian Competition Authority. I don't know, I think when we pass to the other, this is not PowerPoint, so maybe the format's not totally well done. So this paper was recently published in the Journal of Antitrust Enforcement, I think 2 months ago. And I'm not presenting a model over here. This is more a descriptive paper to present to the world what is happening basically to Brazil. The idea behind this paper, and kind of an introduction, is that nowadays we're having this international debate about, especially on those cases known as unilateral conducts, or in the US terminology, the monopolization cases, how different jurisdictions are dealing with them, in the sense that maybe we're having some kind of under-enforcement in those unilateral conduct cases. So for those that are not well, that do not deal with on a daily basis with antitrust, this is basically the Brazilian antitrust system, but it's really similar to other kind of system that we have worldwide. So in antitrust we have, in Brazil we call the preventive role, which is the analysis of merger control, so the merger control regime. But also we have this repressive role, which is the analysis of uncompetitive conduct. So we have, and in these uncompetitive conducts, we have also like two different kind of conducts. We have collusion, known as naked restrictions or hardcore cartels. So any kind of cartels that can do like a division of a geographic division of price fixing agreements or fee rigging, etc. But we also have those other kind of conducts known as unilateral conducts,
exclusive dealing, market foreclosure, tiny bundling. And this is an important vision because while those collusion cases are judged under in the US called the pursuer rule illegality, or in the EU the objective effects by an objective restriction. Unilateral conducts are judged and ruled by a rule of reason or an effective analysis. So what I'm going to talk here for you today is for this purple box on unilateral conducts, and it's where we have the international debate nowadays. So we can pass. Regarding the Brazilian competition law, it's important to know that in those kind of cases, so right now I'm just going to talk about unilateral conduct cases. It's some of the requirements for those kind of analysis is you need to know if the company has the market power, or in the law we say a dominant position, because otherwise we're going to see that Article 36, paragraph 2 states that a dominant position is assumed when a company can unilaterally or jointly change market conditions. This is kind of the definition, the standard, but also the theoretical definition. Or we also have a shortcut that it's presented not only in Brazil, it's presented in some other jurisdictions that controls 20% or more of the relevant market. So we have some kind of presumption that is based normally on market share. So the definition of dominant position, the theoretical definition is the possibility to change the market conditions. Or we can also have this concentration presumption, this fast track method for establishing dominance. And however, this threshold is rebuttable and also does not automatically indicate that the CADE's concern about that case is presented only because the company has 20% or more of the market share. However, it's important to know that Brazil adopts according to this research that was dealt by the economic department of CADE, that Brazil adopts the lowest presumption through jurisdictions, that we use this kind of shortcut only if the company has 20% or more of market share. But for example, in the EU or China, it's 50% or more of market share. So like our threshold, once again, this does not mean that all the unilateral conducts that a company can do and has more than 20% of market share is going to be condemned by CADE. But it's important to know that our Brazilian competition law adopts a really low threshold of market share to adopt this dominant position. In regard to the theoretical idea of using the theoretical debate that we're having nowadays, it's regarding to this. Should we adopt a more presumption-based illegality rule towards unilateral conduct cases, or should we stay with the classical analytical tool that we use on antitrust, that is basically the effects assessment that we do in one case? Why do you ask this? Because since in those kind of unilateral conduct cases that I showed to you earlier, in those cases, at least theoretically, normally you can have positive and negative effects on welfare. In this sense, since we can have positive and negative effects on welfare, it was supposed to have, or the authority was supposed to do an assessment to see at the end if this conduct has done any kind of negative effects, and if so, you have a condemnation of the company. However, I didn't put the literature here, but for example, Herbert Hovekamp, a professor of the US, he
did a survey with the cases, the monopolization cases in the US, and he discovered that, I don't remember the number, but it was more than 90% or 95% of those cases in the US were not condemned because the bar to have the condemnation, it's really high. So the burden of proof of the plaintiff to reach the condemnation on those cases are really high. And in the sense, if the plaintiff needs to show the negative effects on the competition on that case, probably it's so burden for the plaintiff that at the end we will not have a condemnation. However, the discussion that we have here is that nowadays, or we can adopt the same way that we are doing in the past, that we need to evaluate positive effects to negative effects. However, the practice cases shown to us that this kind of evaluation may lead or leads, this we do not discuss in this kind of paper, to some kind of under-enforcement in regards to the difficult to prove all the negative effects that the conduct has caused in that market. Basically, is that what I wrote here. You can pass this. So in this sense, Brazil is also known to be one of the most important jurisdictions in antitrust. And the paper was more to present to an international community how Brazil is dealing, or like the latest few cases that dealt with this kind of discussion, and what were basically the results that we are having here in Brazil, and how can other jurisdictions copy or like the interest of the discussions that we are having nowadays. So one important case is the Brazilian Google shopping case. This case was an international case, not only here in Brazil. We also had this case in the US and also in Europe. And this case is important because the conclusions that the different jurisdictions reached out at the end were different. So while in the EU, it was one of the highest condemnations, one of the highest fines. In the US, it was not condemned, it was dismissed. In Brazil, it was kind of dismissed. At the end, was dismissed, but by a really tight vote of opinions. It was 3 against 3, but the president on those cases can vote twice, and so he voted to dismiss the case. Basically, in this analysis, we had a technical opinion from the Department of Economic Studies from GEDE, and so we had an important economic opinion that said basically that this product made by Google, the Google shopping case, which was maybe the most important case that we have nowadays regarding to self-preferencing, and is a big debate that we are having internationally. The opinion made by the Department of Economic Studies was that it had a positive effect on welfare and competition, basically. So in this sense, at the end, the case in Brazil had kind of similar conclusion than the case we had in the US, which was the dismissal of the case. However, it was not totally a unanimously decision. We had some really kind of a discussion in the CADES tribunal, but as this in the end, we will have also an important link, because nowadays, since we are talking at the end, I'm talking briefly to DMA, the Digital Market Acts in the EU, and one obligations, or one of the duties of the gatekeepers are that they cannot self-preference their products. And this was one of the reasons, because the Google shopping case in the EU. Nowadays, we are also have this kind of the same legislative discussion of the Brazilian DMA. And in the Brazilian DMA, we kind of have this also obligation to not, the duty to not self-preference. However, in our antitrust system, we did not have the condemnation as we had in the EU. So
kind of important to know this more for the legislative part. You can pass. The second case, let me see how much time do I have. I think I'm gonna pass to the other case because it's more, you can pass, it's more important, and I think it was better, and those cases are kind of similar. We last year, if I'm not wrong, the Happy iFood case. So in this case, iFood is the market leader for food delivering app in Brazil. It's in the US, it's the Uber Eats, in the EU as well. In Argentina, I think it's Pedidos Ya. So iFood is the market leader in this platform service in Brazil. And Happy, which is one of the competitors of iFood, presented a claim in CADE saying that iFood was adopting restrictive vertical practice, principally and creating barriers to entry in this market, mainly for having exclusive dealing contracts agreements with some important restaurants that was known to be the must-have restaurants that any company that wants to enter in this market must have these restaurants in their ecosystem, their database platforms. So the allegation here was that since iFood, the market leader, had exclusive agreement with, for example, McDonald's or Outback, I'm not sure what was those kind of restaurants, the competitors could not enter in this market since they do not have like these really important restaurants they must have these kind of restaurants to enhance their possibility to compete in this market. CADE did a preliminary analysis assessment on this case and granted interim measure to stop principally the MFN clauses, which are the most favored nation clauses. Those kind of clauses says that if you are, in this case, if you are a restaurant and you want to sell, I don't know, a burger in my place for $10, but you are also selling in other places, and in other places you are selling for a lower price, so for example, $8. Because of these MFN clauses, you also must sell to the lowest price that you're selling in the other competitors of mine that we have in this market. So in the interim measure that CADE released, granted to the parties, the MFN clause was prohibited. However, not the exclusive dealing. This made some more time for CADE to analyze the market, but at the end, the case was not condemned, but the party agreed with CADE to actually sign a CDA, which is a cease and desist agreement, an agreement between the competition authority and the parties to restrict the exclusive dealing to a certain metric. And this is really important, and this was kind of, once this agreement was signed, was kind of important internationally, because once we study exclusive dealing theoretically, one of the most important arguments to why some company has to implement any kind of exclusive dealing agreement in their contracts is because of free riding. So since I'm doing any kind of investment on you, I need to have the right or to know that you're not gonna use this kind of investment or like this kind of enhancing in your ability to use in the any time in the future against me with any other kind of competitor. However, when we see in practice, normally those kind of exclusive dealing agreements, they are not linked to any kind of investment. They are only for, I would say, anti-competitive reason. And so in this sense, nowadays I think you cannot read it,
But nowadays, iFood can only make exclusive billing to those companies that they prove that they have made the investment. And not only that, they also have to prove that it was efficient in a term that the revenue of the restaurant must grow at least twice the average of the market. So in this sense, CAD could link the theoretical idea of exclusive billing not only with the protection of the investment, but also with the efficiency of the investment, since to make this exclusive billing agreement valid for the market, it has to grow more than the average of the market. So in this sense, we could theoretically, or actually in practice, link this theoretical idea of efficient investment to the case. You can pass. So the idea of this paper was only to be a descriptive paper of what's happening to Brazil. The conclusion is that CAD's approach, at least nowadays, currently, is still using the antitrust classical tool to analyze all those unilateral conduct cases through an effective analysis, not only using some idea of a presumption-based analysis that we are seeing in some other jurisdictions internationally. And also, what can I see? So we also have the idea of consumer welfare standards, and at least in CADE, it's really important to present the negative effects in order to have a condemnation. Does that mean that we have an under enforcement? Maybe, I'm not sure. We need some kind of other analysis to show this. However, CADE has not changed its direction if compared to other jurisdictions that are kind of changing to use or to bring those unilateral conduct cases more to the analysis that are done in collusion cases, more with the use of presumptions. And we also did this paper because those kind of discussion that we had in those kind of discussion that I had in this paper was basically the base for the DMA, which is the Digital Market Act that we have in the EU. And nowadays we are also have this kind of discussion here in Brazil. It's called PL 2768, the Brazilian Bill 2768. However, the point, I think one important point here is that at least in the EU, those kind of duties that we have on the DMA were discussed on antitrust terms, on antitrust cases, and normally they were condemned. So the EU has kind of a case law body to express of what they want with excellent regulation. And compared to CADE, I think that's not really true. It's what I'm working right now in another paper to see if the idea was to protect or to regulate the digital platforms regarding to antitrust. We do not have the same decisions that we have the EU. This does not mean that the legislative cannot do the same kind of law or act, but the ideas or the reasons behind it are not the same. And since you are kind of comparing or using as our guide to create this kind of law, we do not have the same reasons, at least in antitrust terms, to at least pass this kind of view, I think, at least nowadays. So thank you. I'm out of my time, and I'm happy to answer any questions that you may have. Thank you. Not sure if anyone has any questions. Yeah, please go. In the next session, I'm presenting a paper where I classify and measure whether agencies are new Chicago School or new brand users. My understanding is that Azure is very currently more Chicago School, and the decisions you showed sort of go that way too. So why that does result the lowest threshold at 20%, which would seem like a very new brand using kind of thing?
Okay, first of all, I believe that nowadays I do not know if we have any kind of jurisdiction that could be classified as new Brazilians. At least in the US, it's way more academic discussions. But if you take, I don't know, the last cases that we have with the FTC or the DOJ, with these new Brazilians ideas, potential competition with Meta within, besides the DOJ case of the Simon Schuster Penguin Random House, that it was a case that was discussed more for labors. We do not see in practice, at least the decisions on court, some neo-Brazilians ideas that, at least in my opinion, but I think one of the biggest criticisms that we have nowadays with the new merger guidelines in the US is that although these ideas are being discussed in the academia, they are not shown, at least yet, in the courts. Regarding to your question to Brazil, I don't know. The reason is we do have this 20% of the thresholds, but with the cases that we have at CAGE, this is just like a requirement for the cases. This does not mean normally if you take the cases that are condemned, probably they have, I don't know, 40% or more of market share. This is just like a requirement to have in order to advance on the cases. And this also proves that in the EU, for example, normally if you do not have an 50% or something like similar, or the market structure is not, you have like a big leader and the others that are lower, the front of the markets is down, you can stop the case. Here in Brazil, since we use like 20% of the case, normally all the cases are like move forward, and this like is not like a requirement that stops or like advance the case, because like all the discussions basically in electric conducts, you have like more than 20% of the cases, 20% of market share. So we do have this lowest bar of presumption of 20% of market share, but at the end of the day, I'm not sure if they have like a significant power to the cases, just more to pass, and it's a requirement, but it's a requirement that does not have some kind of importance in the analysis, since it's like too low. I don't know if I answered your question. If anyone has any other question, otherwise I think we can finish here. Okay, so thank you very much, and I finished. And I think we have a coffee break right now. Should I complete my presentation? It's here or it's there? Do you want it here or not? I can send it to you. No, yeah. There is a lot of literature that So I will be able to do it from there. Solo esta computadora. and then Entonces te digo, ¿le vas a hacer? Obrigado. yeah. The Brazil was with the agreements. And after that, we was with the hard work, also having issues.
It goes higher perspectives. Yeah, this is, that's totally, yeah, but, practice, if you have a group of data, you're not. Then you can, gas stations, we want to do monitor, and, and I think the 60, 70%, things, and then also say, if you do not have any kind of group, and it won't come for everyone, because Já a minha filha, sabe, se não fiquei avançada antes a estudar GEDE, eu só consegui receber, porque ela estava falando tanto sobre o curso, tive uma ideia e ela já comuniquei, eu sou de tempo para fazer Mas ele pode estudar. Ele é rápido, muito rápido. A solução Aí você vai fazer computado. Você vai tirar o que nas escolas, você vai fazer a ideia, não faltava o prazo. Segunda aula, segunda aula, fazer trabalho, né? Se eu não fiz, se eu soubesse, eu não trabalhei há 20 anos já, né? Acaba sozinho naquela coisinha com a ilha no meio. Vamos lá.
Já pode. Estou esperando ele, a primeira coisa. E ele é um sistema meio diferente de questão de streaming, então não quero mexer ali. Não sei que lá funciona melhor. Nossa, tá fabuloso. Eu estou, eu acho que medo que tivesse queimado a versão. É lá no meio onde está o próprio gol. É até legal para mim, viu? Só que ele teve que, assim, se ele falar, tá, sei lá, você vai fazer sua apresentação agora, sem falar, sem nada, todo mundo vai sentar. Ele fez mesmo, de cabeça. Nossa. Isso aí perdeu a capacidade até em aula. Com slide. É bem escrever no quadro aqui, bastante difícil. Estou aqui no Brasil. Aí o chato aqui também é que, por alguma razão desse sistema deles, a gente não consegue trocar os slides dele. E para mim a apresentação era muito, porque vinha com muitos slides. Isso é difícil desse jeito. Eu acho melhor ter controle, fazer isso que está pedindo. Não acho que não tem. Não tem uma tradução disso. Lá funciona. Aqui não. Até tentei, mas não tem. É porque é por causa do está streaming. Você não está passando. Parece que o sistema de streaming não usa really just use market. So he said it's okay, he'll do it for first. I second it. The air conditioner is nice and clear. Yes, that's good, but the bad thing is the slide switcher doesn't work because of the system. So you have to ask him to change the slide. So it breaks the flow a little bit. It's okay. Yeah, I noticed that yesterday. So inside, I had my presentation, without this animation. I deleted that. Yeah. So otherwise, I would be doing that. Yeah. Yeah, so now everything's going to appear at once on the same slide. See, I had this version as well because I have two versions. Yeah, no, I don't, because I was here for a moment yesterday. Yeah. But I noticed it's I was telling you, my presentation has a lot of slides because it's a fast-paced thing. But vai mudar a ordem, tá? Agora. Tem o pendrive. Your presentation is on this new project as you're working on? Yes. I haven't even taken it at all. I'm really So just an idea I had and I pursue. It's not linked to anything to anybody else. But I find a lot of people who do village science where they have the last ones. You don't choose what you get to do. You do whatever you want. Sometimes somebody pretty honest with you. Só assim.
Yeah, that's Everybody's included. nice. It's one of the privileges. On the other hand, you have much less impact, right? Because you link to a bunch of labs and things with money to go to places, events. But here in Brazil, we have also this lab, and like people like this, like people who are very good entrepreneurs who have their labs in their Is that common? Or is No, well, not in the social sciences, but So do you? It's weird. In Mexico, yeah, it's also not common. And now the government just defunded the agency. And, yeah, like the NSF. Yeah, the Mexican NSF. So, but it was started with around centers in the universities. So that, like people from different departments that get together in a center on a specific topic. Yeah. And then that kind of started working as not exactly as a lab, but like with a particular. That's just the future of academia, right? I mean, themes and not disciplines. And I actually like it. But it is hard because we don't talk the same language, right? We don't have the same values when you get a biologist, a physicist, and economist. It's really hard to get things going. You don't even have the same values. What you think is important is not. One guy thinks data is important. The other guy thinks publications are important. So I never did. I spent 1 year at Stanford at this center it's called a Center of Advanced Studies in Behavioral Sciences. The idea of the place, so people send applications every year and they curate the group of people that go with the idea of making that possible. So it's only people from social sciences, sociology, economics, political science, even anthropology, history. But then they try to focus on one big topic, so different projects, different disciplines, one big topic, whenever to the extent possible. When it works, then you have to go to lunch every day. Yes. When it doesn't work, it's a disaster because people don't understand each other. But when it does work, it's really nice. Yeah, something nice. You really, when the people from other disciplines get you, and you start from, the good thing is that you develop, you maintain a conversation and the launches and that. But it's hard. Yeah. I used to work a lot in environmental first, and so the like environmental, you have to have in environmental, biology, environmental ecology, and economics. It never worked in the beginning. So I call this like the staple paradigm. You guys write your part, we'll write our part, and then we'll staple it together. So this is interdisciplinary research. It's really even with disciplines that are close, I mean, biology, economics, but even with, I don't know, law, economics, political science, economics, even sometimes between these like sister disciplines, standards are different. But you do work, like for instance, you work with Marcus and that's good. I mean. Yeah, but then it's political science nested up to economics, right? So then basically we taught the language of economics, more or less. But that's not true. It's true in interdisciplinary, both have to talk each other's language. Yeah. Right, and much of it is the same issue. So it's the same econometrics, the same models and optimizations. So if you start asking the economists, no, but you have to be some political theory, then it breaks down.
So what are you doing in this new complexity project? Because one thing is like the economist's view of complexity, Yeah. on another one is really to open up. The main thing now is editing the handbook on institutions and complex. Right? Because institutions have been accepted by farmers. Everybody loves institutions. But they usually think of institutions like, well, you have to have good institutions, and then you get good outcomes. That's it. So how do you solve the world problems? Good institutions. But in good institutions, you get institutions, inclusive institutions, and extract institutions are bad. And it makes it sound as if Deacon McCarthy called this add institutions and stuff. Add institutions and stuff, and everything. Whereas institutions are actually emerging. No, you can't make institutions. You try, but it's not going to emerge what you expect. So that's the idea. And I got a lot of I got 18 chapters with some really good people. There's not an explicit political science one. I didn't but there's a guy from LAWLE and maybe good. Yeah, that's what, I mean, if you focus on one thing and you bring people from different disciplines backgrounds to think on that, then Yeah. makes sense. Cool. Just wait like 5 more minutes, right? Actually design it. Yeah. Features. Very A minha apresentação ela tem muitos slides, então é fácil de errar. Aí eu vou ficar. So it's 20 minutes. Yeah, 30 minutes presentation and 10 minutes. I'll sort of let you know. This auditorium is just a perfect sound. Yes, yeah, it's better for the voice and the air conditioning. And everybody's close. Yeah. Vamos começar com o chefe chegou. Pontualidade. O que eu quero que a câmera assim do lado ou lá? I'm gonna sit here, Marco, so that I can see you. Porque assim aparece na live. Eu acho que o legal vai ser o computador. Okay, so we're going to start the session. We have 3 papers. This is on institutions, and we're changing the order of the first and second paper. Okay? So first up, Marcos Nagardi. Okay, good morning, everyone. Thanks everybody for being here. I'd like to thank particularly the organizers, Mauricio Guerin, for the invitation. So this paper is a paper on electoral campaign attacks, theory and evidence. It's joint work with Benito Souza from USP. So electoral campaigns are at the core of democracy, and they are designed to facilitate access to information essential for voting decisions. However, campaigns are often carried out with the deliberate intent to distort and mislead, often focusing on personal and defamatory attacks. Okay. And indeed, there is an increasing concern that fake news and campaign attacks may distort political choices, leading to more polarization, voter demobilization, mistrust in politics,
and institutions, and ultimately posing threats to democracy. Recent examples of how the incentive to attack and dominate an entire election come from the most recent US election and the Brazilian one. Okay. And so what we do in this paper? So this paper studies the causes of campaign attacks. And we focus on the main political and institutional factors that influence the candidates' decisions to attack or not an opponent. And we are particularly interested in questions like who are the candidates most likely to attack and receive an attack, and how do the characteristics of races and candidates influence the patterns of attacks. And we examine these questions both theoretically and empirically. And in particular, we are going to propose a model of electoral contests with campaign attacks, with negative efforts. And the model turns out to be very tractable in certain particular cases, which is going to allow us to provide a complete characterization of the equilibrium in races with 2 and 3 candidates. And in the process of analyzing the model, we are able to derive novel comparative statistical results. Okay. And then we tested the main predictions of the model using information which we retrieved from the so-called right-of-reply lawsuits that were filed in Brazilian municipal elections in 2012 and 2016. So, right-of-reply lawsuits are a very interesting and unique feature of the Brazilian electoral system. And what does it do? Okay, so the Brazilian electoral legislation protects candidates during the campaign period against slanders, defamatory and false accusations, granting the victim of an attack the right to respond to the offense at the offender's cost. Okay? So it basically means that if an attack took place through a TV ad or a radio ad, then the offender is obliged to provide some of his own TV time, which is costly, very costly, for a reply of the same length. Okay? And these lawsuits, they work. They are simple, they are inexpensive, and they must be decided by the local electoral judge within 72 hours. So it's a very fast process. Okay? And what we did is we collected detailed information contained in all of those right-of-reply lawsuits filed in Brazil during 2012 and 2016. And we do that for the municipal elections. So we are talking about campaigns in the municipalities. Okay? So we construct a data set of 69,000 order pairs of candidates containing detailed information on the precise direction of attacks. So the data set looks like this. So for a particular municipality and a particular election year, we have, in this example, we have 3 candidates and therefore 6 order pairs of candidates. And for each order pair, we are able to know whether there was a lawsuit or not. And we are using the lawsuits in the main analysis as a proxy for an attack. And for each candidate, we have a number of other characteristics, including vote share, education, for example. Okay. And this variable, so this variable here is going to be the direction of attacks is going to be the main outcome, the main variable, both in our empirical and theoretical analysis. Does one mean that the lawsuit was accepted? Not here, but I also have an alternative measure with when capturing whether there was a lawsuit, and then in the lawsuit, the court's ruling was in favor of the plaintiff. So there are a number of issues with using lawsuit data
for an analysis, and it's obviously related to the fact that we do not observe the losses that occurred or not. Right? We are talking about the entire country, but we only observe whether there was a loss. Okay. There are several measurement measurement problems here, but we argue two things. So first thing is that the incentive not to file a lawsuit after an attack is small. I received an attack, I received an aggression, and I do not file a lawsuit. The incentive to do that is small. Okay? Because the lawsuits are inexpensive relatively to the large potential gains in terms of access to media exposure, particularly when we are talking about TV and radio time, and the newspaper. Okay? Also, not to mention the fact that the only way through which you can actually force your aggressor to remove the aggressive ad is through a lawsuit. Also, the content of the reply, what I do with the resources that I get is completely unregulated. So the candidate does not need to actually directly respond to the offense if he doesn't want to. Like for instance, if he doesn't want to further call attention to the attack, he doesn't need to do that. In any case, as a robustness check, we exclude, for instance, non-competitive candidates because these guys may have different incentives. And
directions of attack are in order from 2 against 1, and then from 1 against 2. In 3 candidate races, we find that each candidate prefers to target their highest ranked opponents. It's naturally comes from the structure of the model. We also find that the second place candidate is always the most aggressive. And the most likely directions of attack are in order from 2 against 1, and then either 1 against 2 or 2 against 1. Then one of the most robust findings of the analysis is this electoral advantage effect. Candidates with an electoral advantage, candidates who are ahead in the race are most likely to receive attacks. And regarding single, and it also showed that the pattern of attacks is very different under single and dual ballot plurality. The pattern of the campaigns, the strategies are very different. And we find that under dual ballot plurality, the third place candidate, who is in the first round of the election, third place candidate, the guy who is at the margin of going to the second round or not, becomes the most aggressive. So we can kind of test some of these predictions using our data set. And we first take a very general look at the data. Okay, so just to see if on the whole the data matches with the predictions. Okay. So this figure here, we plot the frequency of campaign attacks across different pairs of candidates, and these ranks here are the final position of the candidates in a race, so exposed. And candidates with 2 and 3, in races with 2 and 3 candidates. Okay. And consistent with the theoretical predictions of the model, we find that in 2 candidate races, second place candidate is always more likely to attack. The most likely direction is from 2 against 1. Okay. In 3 candidate races, we also find that the most likely directions of attack are in order from 2 against 1, then from 1 against 2, and from 3 against 1. Okay. And we also find that these predictions are robust to controlling for fixed effects and the characteristics of all sorts of things. Next, we want to test the electoral advantage effect. How the idea experiment to test this hypothesis would be the following. We would like to take pairs of identical candidates in several municipalities across the whole country. We would like to randomly assign an electoral advantage or some kind of, I don't know how, to a member of the pair, and then let the campaign occur. And then at the end of the campaign, we would like to compare the frequency of attacks received by candidates in treatment and control group to see if there is a difference. This experiment is unfeasible, but our analysis is going to exploit an alternative, quasi-experimental variation in electoral support arising from ties, close elections between second and third place candidates. So what we have in mind here? So LAWLE and Fujiwara, 2016, used data from municipal elections in Brazil, Canada, and India, and they showed that close runners-up are more likely to run in and win subsequent elections. So they're basically comparing very similar candidates. One of them is second place, the other one is third place, and it shows that in the next elections, the runner-up performs significantly better. And they argue and provide evidence that these results come from simply being labeled the runner-up. This is a behavioral effect. The runner-up becomes more silent, voters coordinate more on. So this is the runner-up effect in our data set. So here we plot averages for 3 electoral outcomes in the next election. Okay, so candidates in T+1 will share T+1 in the probability of winning in T+1. And we do that for candidates who finished barely in second place, those to the right of this continuity,
candidates who finished buried in third place to the left of this. And we find that runners-up are 10 percentage points more likely to win and have a 5 percentage points higher vote share in the next election. Then, consistent with these results, we find that the runner-up is also 2 percentage points more likely to receive an attack in the next election. Okay. This is actually a pretty large effect in percentage terms, corresponds to about 150% increase. And this result is consistent for various specifications. We get an effect between 2 and 1.7 percentage points effect. It's very large compared to the baseline, which is the mean for the third place. Finally, we test whether the patterns of attacks differ under single and dual ballot plurality, whether those guys are using different strategies. And we exploit quasi-experimental another quasi-experimental variation arising from the fact that in Brazil, in municipalities with fewer than 200,000 registered voters, they must use single ballot plurality, while those above this threshold use dual ballot plurality. Okay. And consistent with the theoretical predictions, we find that the third place candidates becomes significantly more aggressive. The probability that a third place candidate attacks someone increases by 20 percentage points. It's huge compared to the single ballot for the same thing. And not only the third place candidate becomes more aggressive, he is now more likely to attack the second place candidate. Because at the margin, the decisions between these two guys. Okay. So that's the paper. Those are the results. Thank you very much for your attention. Yeah. Questions? I would suggest that we call this effect, the third place is more aggressive, call it the Ciro Gomes effect. Yeah, exactly. Exactly. Ciro Gomes is the best example. Anybody questions? Okay, so thank you, Marcus. Thank you. Edward. Okay. Well, thank you. This is no. I'm in the transition between myopic and so this is a joint work with Mariano Sanchez from El Colegio de México regarding bureaucratic reform in Latin America. Okay. So briefly, the presentation is this is like the brief roadmap. I will talk about the motivation, the argument, then we test the argument in the case of Mexico, then some of the data and the empirical evidence. The paper, like at its most ambitious, tries to at least deal with the question of what makes institutions work or not. And in such a big question, we have to focus on one particular institution. It's also motivated by this. So, after these 40, 30, or 20 years since democratic transitions in Latin American countries, there is a lot of broken promises or unmet expectations, and the disenchantment with the democratic institutions is growing. So part of the reason is that
what was promised in the transitions regarding building new institutions has not been met. And we are especially focusing on the building of professional Bavarian, Wilsonian, however you want to call it, bureaucracies. So this is just a graph that shows now less than 50% of the people consider that democracy is preferable to any kind of government in the region. We don't have to abound in that. We see in most of our countries. And this is the index of the Civil Service Development Index from the International Inter-American Development Bank. You know? So it is not the case that countries did not try to build new institutions. A lot of autonomous constitutional organs were created, and a lot of autonomous constitutional organs were created: judicial councils, transparency institutions, autonomous prosecutorial organs. But most of them just were not completed, or they have faced a lot of trouble. So what we do in this paper is we ask why attempts to transform previously patronage-based structures into Bavarian democracies, professional democracies, merit-based democracies have failed in the region. We focus on the judiciary in the case in Mexico. That is an institution that is not usually analyzed through the lenses of bureaucratic politics, but we think it is interesting to, it provides a vantage point. In particular, we investigate the mechanism of subversion or of erosion of these meritocratic reforms in the transition to democracy by persistent bureaucratic elites and what we call insiders that incubate during authoritarianism. So the argument in general is the following. There are some conditions under which the virtuous cycle of providing autonomy to bureaucracies plus professionalize them doesn't work. So the idea of making a bureaucracy autonomous, free from interference, from clientelism or patronage, is combined with making the selection of the individuals professional, meritocratic. In some instances, it is possible to find autonomy given to the institution without the request for professionalization. This is what we call perverse autonomy. It tends to happen with specialized bureaucracies that trade subordination to the executive for internal autonomy. So they support the regime, but what they gain is the ability to control the material and human resources within the institution. This perverse autonomy, when it takes place, generates, we argue, a cadre of bureaucratic elites and insiders with strong corporate interests and vested interests in retaining control over the internal resources of the organization whenever the meritocratic reform comes. So bureaucratic elites and insiders, this is the actors that from within the organization will try to erode the meritocratic reform. They will be successful in their erosion of the reform to the extent that the arrangement of the perverse autonomy was in place. The longer it stays, the more successful they can be, and to the extent that they remain in the top positions after the meritocratic reform, so that to the extent that there is not a purge of these elites and insiders, and also to the extent to which they were able to populate the institution that they were presiding in authoritarianism. Okay, so we look at this in the context of Mexico. In Mexico, the federal, we focus on the federal judiciary in Mexico. It has 3 layers: district courts, appeals courts, and the Supreme Court. The justices of the Supreme Court are appointed by the executive, confirmed by the Senate,
this has been the place in over 100 years since the enactment of the Mexican Constitution 1917 until today. However, during the authoritarian period in Mexico, you know, the hegemonic party system where the PRI was dominant, there was a selection based on patronage of lower court judges. So the Constitution in 1917 explicitly granted to the Supreme Court justices the power to handpick and appoint lower court judges in the district and appeals court. So based on it, this article in the Constitution was never regulated. So the Supreme Court justices just self-regulated regarding how we will do that appointment. In 1935, when the hegemonic party was being formed, this president, Lázaro Cárdenas, took over the judiciary, purged the court, and changed the term limit for Supreme Court justices to 6 years, so that the Supreme Court justices align with the President of the Republic. So essentially subordinated the Supreme Court to the political dynamic. In exchange, they granted to the it did not interfere with the appointments and management of the material resources of the judiciary. The Supreme Court retained the power of nominating and controlling the resources. So this is the perverse autonomy that I was talking about. Interestingly, when Lázaro Cárdenas came to power, he got rid of the entire Supreme Court and actually the entire federal judiciary, because the judiciary was putting limits, creating obstacles to the revolutionary program. So he said, we want revolutionary judges. We want judges who will support our land distribution, labor policies, and things like that. So at that point, it is possible to distinguish between outsider and insider justices. These revolutionary judges that Lázaro Cárdenas brought to the Supreme Court are people who came basically from politics, from a governorship or from the president's cabinet, or sometimes from academia or legal practice, but who did not make their professional career within the judiciary. But in the Supreme Court, there were also these insider justices who essentially come from the judiciary, from district, then appeals court, and then Supreme Court. So this graph is important because from each one of the justices in the 100 period at the Supreme Court, we identified whether they come from within the judiciary, whether they are insiders, or whether they are outsiders. So the first red line there is the time when Lázaro Cárdenas purged the Supreme Court, and you can see the jump in the percentage of outsiders in the Supreme Court. So the dotted line is the percentage of outsiders in the Supreme Court. The solid line is the percentage of insiders. Interestingly, during all this period, this is when the meritocratic reform takes place. During all this period, Supreme Court appoints lower court judges, but the number of insiders is growing up. Increasingly, presidents of the Republic who reach who win the election, like in the authoritarian system, increasingly appoint insiders to the Supreme Court. This is the size of the judiciary. So this is the number of lower courts vacancies that the Supreme Court judges have to fill. So the judiciary is increasing in size, and these guys have to fill these positions. Because this mechanism was not regulated, they essentially reached an agreement that they called the Gentleman's Pact to take turns. So whenever there was a vacancy, they take turns to, so whose turn is it? It's your time to appoint someone, you name it, and that was in place until 1994. 1994, in the verge of the transition to democracy in Mexico, a reform coalition took place that essentially
empower the Supreme Court with constitutional review, make the Supreme Court independent from the executive and Congress, and also tried to separate the administrative functions and the jurisdictional functions. So the Supreme Court was going to play the jurisdictional part, now independent from the government, but the administration of the judiciary, material and human resources, including selection of justices, was going to be made by a judicial council. You know? So the judicial council now appoints, through a three-part merit examination, the lower court judges, the lower court federal judges, no district and appeals judges. Supreme Court justices are still nominated by President and by the Senate. So this is what we look at. So we start with the perverse autonomy setup. Then we looked at the development, how these justices in the Supreme Court appoint lower court judges. We have the meritocratic reform in the transition to democracy. And what we are going to focus on is on the mechanisms of resistance by the insiders, the elites, the members of the Supreme Court, and the insiders within the Supreme Court resisting the meritocratic reform in 1994. Because the eliminating patronage, that's our point, it's relatively easy. It's a constitutional reform. Justices no longer appoint lower court judges. Now we have a three-part examination. But after that, there is implementation. And in implementation, there are these mechanisms of resistance. So we identified three mechanisms of resistance. The first one is drift. No, they just do nothing because the transition, those elections were a little bit chaotic. The first election of the judicial councilors was not okay. There was a lot of criticisms to them. So the Supreme Court just did nothing and let the Judicial Council took the hit of political criticism, and then started accepting amparos, like lawsuits against decision of the council, undermining their authority. They, at the same time, they were lobbying, the insiders of the court, they were lobbying with the Senate and the president to get a counter reform to the reform of 1994, a small change, relatively small change. That's the layering, no? That is, judicial councilors in the original reform 1994 were selected by lot. The members of the judiciary were put in a basket, and by lottery they reached the judicial council. The Supreme Court, of course, didn't like this, and they lobbied. They managed to win in 1999, and the councilors from 1999 onwards are selected by the Supreme Court. So members of the Supreme Court now appoint members of the council. And then after they win control gain influence over the Judicial Council, they started manipulating the calls for examinations, the pool of candidates who can compete, and as we will see, that actually eroded the reform, and that's the conversion that took place. So those are the three mechanisms of resistance. So we collected data from archives from the Supreme Court, judicial newsletters, directories of officials published or online, official documents. We also made interviews. So we gathered data from everywhere. At the end, we were able to collect data for a little more than 4,000 people. That includes every single Supreme Court justice in 100 years, since 1917 to 2020. Also the Supreme Court clerks, the district and the circuit court judges. We have the data on individual careers, sociodemographics, merit, I will talk about this, competitiveness in examinations, and quality of first appointment. Unfortunately, we don't have all data on all variables for all people and all the time, so the analysis just are like for what we can do at different points in time. Okay, so I told you about the drift and layering. So, for instance, part of the drift is the first council was under attack. They didn't. The Supreme Court then just stalled examinations. Only 5 examinations took place in the first 4 years.
Then an insider lobbied and the Supreme Court gained control over the council. And then the interesting resistance started. For instance, the members of the Judicial Council, now influenced by the Supreme Court, started manipulating the competitiveness of the calls for examinations. For instance, they restricted the pool of applicants who could participate in each examination. And so each call for an examination had a different pool of candidates. We call them, well, I will tell you how they manipulate, but essentially, sometimes they restricted the potential candidates to only Supreme Law clerks, as used to be the case before the reform, in which they selected the lower court judges out of their own clerks. And then only few calls were open. 89% of the examinations after 1999 were closed, or different levels of closeness. And then we also find that former Supreme Law clerks are more likely to win competitive examinations, controlling for merit, and also they are more quickly, they go more quickly from district to circuit court. We also find manipulation of the location of the first job. That's very important, because after you win a merit examination, then the Judicial Council sends you to a specific location in the country. And that is super important. It tends to be in Mexico City, that in Tamaulipas, that is full of drug cartels, or to a city that is not your own city. So we collected this data. We measured the competitiveness in examinations. The closest are actually a designation in which there is no merit examination, and then a scale that goes up to every lawyer interested in participating in the competition can participate. In between, the most examinations only allowed either sitting clerks or officials, and sometimes state judges from state judiciary to participate in federal examinations. And then we also looked at the quality of the first appointment. The best location is Mexico City, then the metropolitan area of Mexico City, and the two bigger cities in Mexico, Monterrey and Guadalajara. Then your state of birth, if you are not in the two first categories, and then the capital city of the state where you are sent. So okay, this is difficult to read, but we found what I told you. So there is an advantage of having been a former clerk of the Supreme Court, even controlling for merit. But I will talk about the merit measure in the next. Okay, how long? 20 minutes. Are done? Okay. So this is for the people that made examinations. When we take the longer period, like all the period since pre-reform and post-reform, we can measure merit and then look at the probability of becoming a judge at the trial court, and then the probability to go up and becoming an appellate court judge. We measure merit, and this is interesting, so go ahead. So that's the archives where we got the information, but we measure merit based on go to the next one. We measure merit based on this jurisprudence in Mexico, that are authoritative criteria that become binding for lower court justices. So these are published, and they publish the name. If one criteria is reiterated 5 times, it becomes obligatory, mandatory for everybody. So we look, and they publish the name of the guy who produced this criteria and the date. So we focus on the name, and there are like 300,000 of these theses. So we concentrate on the period. We gather all the names of the dates, and we focused on the number of theses that are the first criteria, like the original criteria. That's our measure of merit, and this is the. So what we see here is that even taking into account merit,
Okay, so this is the number of, this is an nested analysis. Clerks, we here, our universe are all the clerks in the Supreme Court. And we look at the probability of becoming a judge having been a clerk. So these are clerks nested within justices. So we looked at 3 periods, 1923 to 1924 pre-reform, then the last period when the judiciary was growing in size, 76 to 94, and then in the merit examinations. And essentially, having been a clerk to an insider justice gives you a higher probability to become a judge and then to become a judge, no? Independent of the period. So we should expect that the meritocratic reform actually would make this not significant, no? But it still is. So having connections with the elite of the bureaucracy is good. So to finish, go to the next one, because I think what is interesting is the implications for reform. So in these transitions to democracy, there is a kind of dilemma. Should you purge the institution of elites and insiders? If you do it too little, then there will be subversion and resistance to the reform. If you do it too much, you lose the expertise and the historical and the background of these people that really know how the institution works. So there is a dilemma for the reform coalition according to this finding. I will stop here. Thank you. Yeah, you made that credit measure. It doesn't affect our ability to make the motion? No. No, the factor is 0. Yeah. Yeah, it is there. It is there, and it doesn't affect. I have to say, the clerks at the Supreme Court are usually very good. Considering that, and we also take the measure of merit of their justice, and so controlling for merit, that is not important. It is more important to be connected to the Supreme Court justice. Have you thought of testing to see if where there is meritocracy or where there is the patronage affects outcomes? Some measure of justice or efficiency, because if it doesn't, then yes, we need. The thing is, what outcomes, what measures? I mean, because what they produce is decisions. So, but that's more timely. Yeah, probably. So what the data that we can gather relatively easily is times to disposition. So we can see whether some justices are decide cases in less time, are more efficient. But then, yeah, I don't know if because they all those measures essentially do not vary. That's a big part that is missing here. But what can you think of a good outcome that is linked to the future? Some kind of ask ChatGPT to get all the decisions. Yeah, we are trying to get the decisions and get a measure of quality of the decision. But yeah, it's they are hundreds, and it's difficult. Yeah, in the past, people would use DA. Efficiency, DEA, but data development analysis. Yeah, that's measures of efficiency, but they're not very good. Yeah. So this is a very minor question. I found this super interesting, extremely useful. So it's great. So when you measure merit, do you correct by the time in which these people have been declared or judges? What I mean is that I have intuition that the more time that you have, the higher probability to deteriorate to students in this country. We do. It's a relative measure. It's it's corrected by the time. Yeah. Yeah. So two
like measures of merit usually, and I think that you recognize this, are not complete. So we have kind of like unobservables. And the biggest defense that is usually used for the patronage type or the connection type model is that it's substituting for important non-observables that that are actually related to efficiency or respecting the law or some measure of quality. So what is your defense usually like when you try to defend this referees? What is it that you say first? That's my first question. So you are saying that there is like a selection bias, so that justices select clerks based on observables that are related to their merit. Yeah, that's a great point. So we have two. One is that in the interviews, it's not random how people go to the Supreme Court to clerk. It is rather serendipitous. And so we don't find a pattern. So what people say in the interviews is, well, someone was recommended to me. I didn't know him. Other patterns are, yes, it's my nephew or the daughter or son of someone who I know is very good. So there are different stories. We don't find anything like a pattern. And the thing that we are trying to do right now is to transform the data, because now we have the data set is based on each observation is one person. So we are transforming the data into person year so that we can see when the link to your justice is activated. So in all the years, because some clerks, when you are in some years you are clerk to a justice and the justice is like a working justice. But that justice may leave, may die or something, and you are still a clerk. So we want to differentiate between years in which your justice is active, justice in which your justice is not active, is not there, and then we want to see whether there is a difference in a positive effect of your justice being active in the probability of being appointed being appointed to trial court or to appellate court. So that would be at least, and that would give us an idea of whether there is a selection effect or a connection effect. We are doing that. We don't have the results yet. Yeah, and the other is just maybe we can talk about this a bit later, but measuring quality. I think that you probably want to try to focus not on the entire system, but on some very simple types of cases where quality might be easier to measure. So you may want to sort of limit to a smaller sample, but take advantage of understanding a particular type of case that's very simple and measuring quality is not so difficult, and there may be more consensus among scholars about what it means to have quality in those cases. So maybe we can talk about it. Thank you. Okay, so thank you very much. Thank you. Deixa eu ver o primeiro slide. Vai colocar. Okay, so thank you. This is a paper about beliefs and attitudes and values. I'm trying to measure that, and I'm using antitrust, how people think about antitrust in the US for that. I changed the title. I call it now the Arc of Antitrust. So let's see, this is what the Arc of Antitrust is. I sort of have a color code scheme here, where green means that there's lax antitrust. Antitrust is really, they'll let you do whatever. And red is that it's very, very active. So we start the story here in the US, 19th century. US has always had this view that, this Jeffersonian view that small businesses are a good thing. Small farms and small businesses against the Hamiltonian view of great corporations. So this is what you had in the 19th century. There was no antitrust legislation. And so maybe because of that, these huge corporations started arising, these robber barons and everything else. So then you start getting
you start getting antitrust legislation. Sherman Act is the first one in the world, so the color changes to red. Now you do have antitrust legislation, and then it gets even redder. You get the Clayton Act that brings in the idea of mergers. The FTC is created, and you have Judge Brandeis here saying a curse of bigness. If a company just being big is already something bad, and this is his time in office. I see and all the presentations that aligning has sort of, so it's not as beautiful as it was originally. And then you have the New Deal, they do a lot of antitrust there. And then there's just this high period of active antitrust in the US, the structured economic performance paradigm, where just being big, just by the structure of companies and markets, that calls in antitrust, right? And then, so, next please. So this is what I was talking about. And an important thing of antitrust in this era is the objective. The objective isn't just to get competition or get low prices. It's a whole bunch of things. Let's help the mom and pop store. Antitrust has to go after democracy, ensure democracy and economic stability. The Second World War brought this idea that big companies are Nazi. There's a whole Nazi connection in the minds of people that fascism leads to big companies. So antitrust has to protect these kind of values. Next. Here's Judge Brandeis here. He's going to pop up soon. So next, please. So then you get a rising here, this green period here. This is the Chicago school period. So the Chicago school period, you have these guys in Milton Friedman's son-in-law, Aaron Director, this big guy in Chicago, and they look at how antitrust was being done, and they say, this is really bad economics. And it was really bad economics. It was badly justified theoretically, a whole bunch of arbitrary things. And they said, this is how you should do it. They said, let's bring in Chicago price theory. Let's rigorous application of Chicago price theory, microeconomics, and let's use data to see what's happening, and importantly, a presumption of efficiency. The previous way of thinking of antitrust is, well, some things are just bad, whatever a company does. Chicago school says, a merger, some other kind of conduct, don't jump to the conclusion that this is anti-competitive. Have a presumption of efficiency. It's probably efficient. Let the market do its work, and then if it isn't, it'll become obvious eventually. You don't have to jump to do antitrust at first. Here's some names, and the important thing, this is all in the realm of ideas at first. So maybe most ideas, we like to think that we affect the world, but probably not as much as we think. But this affected the courts. The courts really the judges needed a way to think about the antitrust, and this gave them a nice, simple, it was economics, it wasn't that simple, but a nice, simple rules to follow, and they wholeheartedly accepted this. Next. So this is Judge Bork. He's the face of Chicago school antitrust. He wrote a book. I'm going to show you the cover soon. He was denied. The big thing of Bork was he was denied a position for the Supreme Court. He was nominated and he was denied because of his strong Chicago school views of antitrust. And he became very bitter and wrote a lot of things. Next. This is his book. Remember the title, it'll pop up soon, The Antitrust Paradox, where he explains why the right way to do antitrust is basically hands-off approach and this presumption of efficiency. Important, the consumer welfare standard, right? All antitrust has to do, if it's good for the consumers, he's sort of confusing a little bit in this book the idea of the consumer surplus and consumer welfare. But the idea of if prices are going down, it's okay. It doesn't matter about democracy or labor or mom and pop stores. That's not what antitrust has to look at. If prices are going down, think of later Amazon and Google giving stuff for free. Then it's okay. We don't have to worry about this because it's good for consumers. Consumer welfare is being maximized. Next. So then you get these 40 years of influence of the Chicago school. That's what we've been living, and we are living still. That's one thing you mentioned, that the
still what prevails, but you get the rise of the new Brandesians, I don't know if it's Brandesians or Brandeisians. So next. So the new Brandesians, there's also a post-Chicago school, but I don't have time to get into that. New Brandesians, the idea is to, let's go back to the Brandesians idea that just the structure, just the size of the company, that's bad in itself. Doesn't matter what it's doing, it's bad in itself. Let's broaden the goals to not only consumer welfare, but all these other things I mentioned. And let's be very proactive. Next. This is the queen of the new Brandesians, Rena Khan. Maybe some of you have heard of her. She's been in office since 21 at the FTC, 2021. She became famous still as a student when she published this paper here. Look at the title, Amazon's Antitrust Paradox. It's a reference to Borg's book. And it's a very good paper, very well written. And she's defending that you have to, with these changes, especially with these big tech companies and even everything else, you have to bring back those ideals of active antitrust. She's very outspoken, very heavy-handed. Next. This is the Troika. She's at the FTC. Jonathan Cantor, we'll see him later too. He's at the DOJ. In the US, you have two agencies doing antitrust. This is associated with the presidency. And Tim Wu is like the guru who writes a whole bunch of new Brandesian literature. So if you want to, this is perfect for Christmas, for your family and new Brandesian. Buy it 1999. This is all the rage in Washington, so get yours while they last. So then the question that arises is, one is, this doesn't really matter. I mean, how antitrust, does it affect outcomes? It's more or less the question I asked. Does it affect outcomes in the end? That's not really what I want to get at. I want to get at it's hard to answer because you don't know what outcomes to look at. It's just the answer you gave me too. There's too many outcomes. I mean, if you have more mergers or less mergers, is a merger good or bad? And it's not clear if a merger is good or bad. Some mergers are good, some are bad. You don't know. So, I mean, you can find out, but it's hard. Next. This is what more the question I want to look at. I want to look at this arc of antitrust and see if I can measure it first, and then we can see what we can do with that. Next. And also, so how can you measure it? The answer is, well, I kind of say, well, look at the data. Let's look at the data. And what I'm going to do next, I'm going to flash a whole bunch of data that exists just to make the point that there is a lot of data. There are a lot of good studies and causality studies and all that stuff. So this is, but I'm going to argue that that's not enough, right? So in very recent, right, this is in the EPRG data 2023. So it seems that mergers have been going down during the Chicago school period. This is Chicago school period. Next. But are mergers increasing prices or reducing prices? The mergers right here. Also very recent. Yes, sometimes it's increasing prices. Sometimes they're reducing prices. It's very hard to tell. Next. I'm not even going to say what these are, but you can see. It seems that things are going down in a sense. Next. Or mergers, if they're not going down, they're not really changing very much, or there's too much variation. It's hard to tell really what's happening. The economists here, who do you think would be a Chicago school, right? That's what they said. They're not. Their line is they're very much in favor of more active antitrust. And what they're showing here is that these big companies' profits have gone up, especially the big companies' profits have gone up over time. And this is just a perception thing. In the US, you ask people, has antitrust been effective? Yeah, it seems it has. So you have results that it has been lax, that it hasn't. So what I want to propose next, this is another index of enforcement. There are indexes and proxies. Next. So what I want to do, so there's a lot of data. What I'm going to try to, what I argue is that even though there is a lot of data and a lot of studies, it's hard to tell. So I'm going to propose a different approach, a different data source, not looking at number of mergers or what has been done, but I'm going to look at text, what people have been saying. So next. So the first thing I do is, this is a aggregator. It's a site where a whole bunch of
things about antitrust, but one thing, they have the blog of blogs. It aggregates blogs. So it curates blogs. There are thousands of antitrust blogs, and it curates them and puts them in place. So I got all these blogs. I scraped this from 2010 to 2023, 17,000 blogs, and I'm going to do some text analysis on this. Right? So this is the kind of blog. This is a Chicago school, very Chicago school blog. And you can tell by the title. They're saying all these new Brandisians, they like to bash big tech, and that's because they're snobs. Right? Next. This is a very new Brandisian blog, and here also they're saying, the per se rule. And there's other ones which aren't one or the other. They're like this. This is an African blog, antitrust blog. Next. This is an interesting one, which it's in Chicago. You'd expect it to be Chicago school, but it isn't very much. It's more, I heard somebody saying that Stigler, because it's in the Stigler Institute, Stigler Center, Stigler's turning in his grave when he reads these things, because he'd expect in Chicago to be more Chicago school, and they're not. They're more sympathetic to New Brandisian ideas. Next. So what I do to model the data, this is topic modeling. So I go and I tell the algorithm, I give them 1,700 blog posts, which this is to capture the zeitgeist, right? What are all these people in the world interested in antitrust? What are they saying? What are they doing? And give me 15 topics. And it gives me these topics. And you sort of read them, and I'm not sure what the topic is. The machine doesn't tell you. So I said to ChatGPT, tell me what these topics are, because that's what ChatGPT is good at, right? At giving patterns. So next. So it gave me these. So the first topic is cartel investigations. The second one, which seems to be the biggest one, is monopoly market power. There's one for pharmaceuticals, one for banking, etc. So how do you look at this data? Next. You can sort of, this is like descriptive statistics, see how it's been changing over time. So this is data privacy. We were talking about this earlier. That's been growing, data privacy. Another thing, I make a network sort of to look. This is a co-occurrence of topics, because a blog doesn't just do one topic. It does like 30% monopoly. This post has 30% monopoly, 30% banking, 30% cartels, something like that. So these are co-occurrences. I'm not going to explore this now, but it's sort of like statistics, descriptive statistics right over. Next. Here I got only the Chicago, the ones that I know are Chicago school blogs. You can see what they're more interested in, and what they're not as interested in, like pharma. Next. Here are the new Brandisian ones. So you can sort of compare. I'm not going to do that here, but something you could do with this data. Next. And here the breakthrough over time. So you can see that in the more current ones, digital platforms and tech and privacy retail has grown relative to some years back. That's something. And next, another thing. Here's the ones that mention European. Some of these are European blogs, and European antitrust has always been more active than U.S. antitrust. Right. Next. So, but the main thing I want to do with this data is do some sentiment analysis. So this is the main thing. So here I'm using sentiment analysis. So I train an algorithm to recognize, I curate myself. I found 210 blog posts, which are clearly Chicago school, clearly New Brandisian. And the machine learns, and then I apply that algorithm to the full set of blogs I have. And then so I can see the average, how that changes over time. So next, so this is the first result, and you can see here, this is just the average of the variation. The main thing to note here is that, the past 6 years, 7 years, it seems to have been increasing. The way you interpret this is 0 is Chicago school and 1 is New Brandisian. So the blogosphere, the zeitgeist has been trending towards New Brandisian view of the world. Next. Here I just separated some Chicago schools, some blogs which I know are Chicago school, and then the purple ones and the New Brandisian ones. It just sort of validates that the algorithm is more or less working
one's clearly above the other. Next. So the next thing, I'm going to apply this to the FTC. This is the FTC homepage. They have a blog of their own where they put a whole bunch of things up. And this blog has most of the blog posts are, they call it business blog, but it's just day-to-day stuff, FTC stuff. It's not really one way or the other. It's just passing out information. But some of them are, they call competition matters. And they're talking more ideologically about FTC. So next. So if you just put them all together at the same time, there's been no change. But if I separate the business log from the competition matters, you see that here, this is when Lena Khan came in, right? Lena Khan came in 2021, and you already have a predisposition. Already in Trump time, you expect Trump to be pure Chicago school, but not necessarily, at least in the beginning. And there has been this increase of an FTC new grandizing being captured in this data here. Next. So the DOJ also has a lot of data. One, which is really nice, is speeches. So speeches by the Attorney General, by other people. And so this is like the Attorney General here, Jonathan Cantor, which we saw. Remember, he was on the mug. And so he's at it's an event like this, where he'll go up in front of the public. And what does he do? This is really good for what I want, because here he's trying to show off or beat his chest or rant or say, you know, it is institutional, but it's not day-to-day stuff. So then I apply my algorithm to the speeches. Next. Oh, this is an example of a speech. I don't have time to read it, but if you read it, you see he's explicitly new brandizing. He wears it on his sleeve. Next. So this is the data. It's nice because there's some as early as 38. This is when not new brandizing, original brandizing, when original Brandeis was in power, and Brandeis was Brand. It's not him speaking, but it's the FTC, the DOJ. And then you have the Chicago school period where it's sort of flat, and it seems to be the same result. The arc of antitrust is rising here. It's becoming, the DOJ is also becoming more Brandis. Next. So another thing you can do with this, I'm gonna end soon. Another thing you can do, this is the FTC commissioners. If you get any point in time, like we're right here now, we always have 5 commissioners. FTC is interesting because DOJ is mainly one guy, but here you have 5, and they decide by commission. And so blue, I changed the colors here, I think blue to be Democratic, red to be Republican. You can only have at most 3 from the same party, which makes it interesting. And then, so wouldn't it be nice in the political science literature, this Shepsley and Weingast saying, well, if you did the committee and if I could have preferences, if I could measure preferences for these guys, because then I could see how decisions are being made. I could use the median voter theorem to sort of say something about preferences. Well, my algorithm is going to give me preferences, because these guys made a whole bunch of speeches. They're making speeches every once in a while. So next, this is. Well, I have the bars here. They disappear. Well, this is the result. You see, Lena Khan is the most new Brandesian. These 3 are Democrats. These 2 are Republicans, and the data sort of validates the bars are here, but it validates that they are giving very different speeches, and especially these 2 are very different. If you read it, she's on a crusade to defend Chicago school. If you read the speeches, she criticizes the new Brandesian explicitly. So it's very, very nice that this was captured by the data. Next. Okay, and then the final thing, there's also periodically there's these merger guidelines. Merger guidelines that the FTC and the DOJ put out. It's not legislation, it's not laws, but they sort of signal to the markets, this is how we are going to start interpreting what we do, antitrust. And it turns out it's very influential. The courts really use that as a signal and readily adopt these things. So I have the merger guidelines, their text, including a brand new draft that has just come out,
which is under the wings of the new Brandesians, of common vendors. So let's see how those fare. Next. And I put some other legislation here. And so we have this, the arc of antitrust again. That Chicago school period was exactly the period where the merger guidelines were more Chicago school style. And I captured here this, it seems to be increasing. Now that the new Brandesians are in power, it seems to be going in that direction. Next. Okay, so that's basically the analysis I did. It's then just next steps. You ask, well, what are we going to do with this? I mean, it's nice. You measure it. It's intuitive and it fits what's happening. Fits history. But the really important thing would be, well, if two things. How does this affect outcomes? But that's hard to measure, just like in Jupiter's case. But here I'd like to know why. Why did at certain points antitrust become more active? Why more lax? Who's doing this? Is it just the zeitgeist? It's just this something in the air that people go to one side or the other? Or what most people, or is it us? Is it us academics and idea makers that are influencing people? We'd like to think so, right? But probably that's not it. We're just reacting afterwards. Most people will think, well, it's the agencies themselves. It's the agencies that do this. There's this very famous paper by Weingast and Moran on the FTC. If the FTC, who really decides what the FTC does? Is it the agencies, the bureaucrats, or is it Congress? And the answer for them, it's Congress. The agency dances to the tune whistled by Congress, even if you don't see it. It's hard to see, but that's what happens. Or you can say it's the president, because he appoints these people. Or is it the courts? Or maybe it's not the courts, maybe it's the laws. So it'd be nice to use this data to test these. And let me advance what I think it is, what I think I'll find with my guess is. It is Congress, yes, Weingast, as usual, is right. But who tells Congress what kind of antitrust they really want? This is where it's at, business lobby. If you look at lobby data, the biggest amount, by far, more than double than the second place, is Chamber of Commerce. And Chamber of Commerce has been actively, there's a famous memo in the early 80s. This probably started the Chicago school story, but the Chamber of Commerce, there's this guy, it's the guy's name, I forgot his name. He says, look, antitrust is important. It's affecting our business. If we want this to go our way, we have to invest. And he says, he's talking to all these businesses, open your pockets, give money, and we will invest. We will influence Congress, we will influence antitrust. So that's what I think the story will be. I'll stop here. So questions? Okay, so then thank you very much. Oh, Mons. It's not an academic question. Okay. Let me take advantage of these few minutes. We are planning to go to, I think people don't speak Portuguese, so I'm not saying English. We are going to go to the Cinematech restaurant. It's near here. Many of us have cars, so we need upstairs, and especially foreigners who don't come with us. We can take there and back. In Brazilian food is, or you can grab a Uber. It's like 2 minutes inside campus. It's restaurant Cinematech. Okay, I put in on the page of Flow. I have a question with that. So, do you know this data on donations that Weingast and another guy from Stanford have used to estimate ideal points of the judges and the legislators? I don't know if you can use that to get at the Donations by I think it's donations to candidates in Congress by everybody. So they have the data of who donates. And probably, I don't know, I mean, because how are you going to test the lobby, the business lobby? Yeah, I haven't thought that out. What I've already done, you know the Weingast Moran paper, the FTC,
what they do is they use ADA scores for the committee. It's very institutional, the argument is. That it doesn't matter what the whole set of things, it matters the subcommittee, and especially the chair of the subcommittee. So then first thing is, I have how their ADA score changes, and I want to show, I hope that sort of explains how the FTC my data changes. That would be nice to make a link from that. And that would sort of show it is Congress that is playing the music. So do you expect that the business lobby has gone down now that the liberalization is going up? Or if they finance the Congress, so are we expecting a reduction of Republicans or people like pro-Chicago thinkers that are not in Congress anymore? That's a good question. But what I think will happen is that the new grantees arose. They're in power. They haven't had an effect yet on antitrust. And that now the lobby is going to come in and it's going to tie their hands. A very interesting result that I found is that the antitrust agencies, their performance is a really easy way to explain it is their budgets. When they have the budgets, they do antitrust. One way or another, no matter if they think one way or another, but they're doing antitrust. But when their budget goes down, and the number of people working there, their staff has gone during the Chicago period has gone down strong. I think that's the main way that Congress affects the agencies. It's not tying their hands in other, it's just budget, mostly budget. Keep them on low budgets, and they can't do anything. Did you check the budgets through the time? No, but I found studies that have done that. Yeah. Okay, thank you. Training that was a no, that's not that. Eu sou
What is your email, Bernardo? So this is the paper by these guys who produced an measure of like an ideology measure based on contributions. I don't know exactly. I really, But for a lot of individuals. because you said for judges. It has for judges. So he calculates ideological positions of judges of whoever received campaign donations. Maybe it's used like exactly. That's using them. Exactly. This is using campaign contributions. In some states. Oh, and then like. That's probably maybe it's Ada Bonita sample. No. Some cases very recent. So we're working the outputs with the performance, but that was very research. And then the measure is based on this real, interpretations. Yeah, it's thinking from it. Our problem is that we digitalizing for the recent areas, yes, there was a recommendation but I cannot convert it to to the Federal Electoral Institute. Otherwise, it doesn't, it is not useful. And sometimes they ask the candidates to, if it's like if it's WhatsApp or YouTube video or whatever, they ask them to download the That's the
diferente de pessoa, varia, né? Varia. O que eu quero dizer é justamente isso. A gente não tem essas mudanças no Congresso. Na hora que a comissão, eu já peguei os dados até, quando a comissão muda, sai não é tudo democrático, mas sai os dois de aí a nossa muda, acontece na política. Esse é o resultado que o Wire Moran achava lá na década de 70. Foi lá onde acabou o período legislativo, no final da década de 70, e veio Reagan, Thatcher, e começou a ter Agora, no caso brasileiro, tem muito se observado a questão da deslegalização. O Congresso delega para as agências um poder maior de regulação, ou seja, agency discretion. Aí também seria interessante, achei que seria interessante pesquisar se também se essa deslegalização, porque, primeiro, porque ela ocorre porque o Congresso está abrindo novos. E segundo, se essa deslegalização também gera uma flexibilidade ou uma rigidez maior na regulação. Eu já fiz alguma pesquisa sobre agências de infraestrutura, mas aqui no Brasil as instituições são um pouquinho diferentes, não é muito papel do governo, do Congresso, pelo menos de fato não é mais executivo, é mais a relação do Ministério com a agência, então, o Ministério da Energia e a agência, lá o modelo principal da agência. O Congresso, no ano passado, o Congresso, como as comissões do Congresso brasileiro, as comissões são muito especializadas. Não é lá que está o poder. O poder está com os speakers. Sim. Vamos, você quer carona? Não, tem uma, eu quiser que tem uma cadeira mais. You're going to lunch? Mas eu tinha uma agora. O chato é que tem debate para essa PDF. Mas também não pode ser
Luego tenemos aquí mujeres de grupos que sí es importante, se realizan grupos I was considered studying chemistry. Okay, so I need to go back to go there's 45. Or else stay here till they come back. Yeah, I will leave. Yeah. They will come back at 6 later. No, no, okay.
quieren lugar que necesitan. O sea, creo que también que ese producto de va a ser judiciales a lo que necesitamos. Eso. Luego tenemos aquí, por ejemplo, el día de hoy, la presentación de la segunda herramienta digital y tecnológica que nos trae el campo, Joyce y que también trae que también hay inquietud de tema, sobre todo nosotros que nos hemos enterado sobre todo en el Estado de México, que existe una herramienta tecnológica de otros ellos están desarrollando y quieren desarrollar eso. Creo que es una información valiosa para nosotros y poder considerar, no sé si sumarnos o podemos entender de qué se trata lo que están haciendo en ese sentido, por lo menos en el Estado de México. Yo decía adelante. Gracias, señora. ¿Sí me escuchó? Sí, no sé si me dejan compartir con la web. Sí, adelante. Esto, vamos a realmente ver dos cosas. La primera es repasar rápidamente la gráfica que siguieron antes, las relacionadas con la espacial, pero nada más para ver un poquito la complejidad del proceso que va a tener el sistema de comunicación de autoridades locales, que se va a llamar Sistema Nacional de Comunicaciones de Autoridades Locales. En su primera instancia va a estar aplicado el tema de los otros, pero más adelante se irá sumando las funcionalidades. Voy a hacer un poco más grande para que ustedes puedan ver el detalle. Ok. Esto se ve como mucho, pero verán que a lo largo de la parte de arriba de esta gráfica, tenemos las etapas. Y luego, conforme vamos hacia abajo, hay asuntos generales, conciliaciones, temas particulares de tribunales y temas particulares de servicios de conciliación. Esta es una plataforma donde van a estar los tribunales federales, tanto federal como locales, y los centros de conciliación, tanto federal como locales. Y las etapas, como vemos aquí, empiezan desde que se identifica que una diligencia se tiene que notificar con nosotros, ingresar al sistema de información de la diligencia, generar un documento, tenemos que generar documentos a través de este sistema, que se envíe la petición del software, obviamente se va a enviar por medio electrónico y se va a recibir, y aquí en este envío, pues consideramos que hay un paso de verificación, como puede ser una firma electrónica para que deje el mismo tribunal que envía. Se tiene que impugnar la diligencia solicitada y el software al área para realizar confecciones del tribunal, se tiene que realizar esta diligencia. Luego se tiene que ingresar al sistema, el mismo sistema,
comunicación de información relativa al resultado del sorteo. Se tiene que generar el documento de contestación, tiene que haber un documento de contestación. Este documento de contestación, de nuevo, tiene que ser firmado de manera electrónica por el tribunal o el centro de conciliación exhortado, por decir, y tiene que enviar entonces la contestación del sorteo. Esta contestación es recibida y se turna esta contestación al sorteo, al área responsable, en este caso porque el proceso es un tribunal, se va a turnar al secretario del instructor, porque el secretario del instructor es quien instruye sobre las contestaciones del procedimiento, y se va a generar un acuerdo de recepción donde se reconoce este resultado como válido y se va a integrar con el expediente, y esto es el final realmente del procedimiento. El sistema también tiene que tener alertas y tiene que poder producir también reportes, tiene que decir cuántos lo usaron, cuántos lo enviaron, cuántos lo impactaron, etc. En este diagrama, hasta abajo, podemos ver que hay otros temas que nos interesan sobre las funcionalidades del sistema. Por ejemplo, pueden ver que en la captura de los datos es importante que tengamos una captura manual, pero también una captura automática. La captura automática está pensada para incorporar, uno, datos de sistemas que ya tienen los tribunales y donde ya capturaron los datos, de alguna manera se subieron los datos, puede ser la captura también de las partes, no sabemos, pero estén ya capturados para que se puedan enviar, versus tenemos siempre que tomar en cuenta la posibilidad de que un tribunal podría no tener un sistema, sobre todo en el momento que decidamos esta herramienta, muchos tribunales no tendrán un sistema que tiene todos los datos, entonces tiene que tener una manera de alimentar el sistema de comunicación a través de una alimentación manual, ¿no? ¿Qué otras funcionalidades tienen que ver con objetivos, generación de documentos? Tiene que ser también con firmas electrónicas. Tienen que crear alertas internas para el tribunal, para ambos tribunales, el exhorta y el empresa exhortado, y tienen que producir esta visita, y significa que tienen que manejar una base de datos, tiene que haber una base de datos que maneja cada uno de los tribunales adjuntos a este sistema. Entonces, esto ya lo habíamos visto antes, es una manera de repaso. Entonces, voy a cambiar de pestaña. Esto sí no lo hemos visto antes, y básicamente es la planeación detrás de lo que va a ser el backend del sistema. ¿No? Todo sistema necesita un frontend y un backend. Cuando hicimos el laboratorio de diseño, no tenemos el frontend totalmente definido, pero ya hay como locas que tienen funcionalidades, y ahorita lo que nos estamos concentrando es en la creación de mapa. Entonces, este es un mapa mental que lo voy a poner en chico primero para que vean. Entonces, pueden ver ahí que el mapa tiene como lo que en el futuro van a ser diferentes tablas de datos que van a entrar a una cosa que se llama el diagrama de relación de este sistema. En la parte de arriba del diagrama, está la notificación, y en la parte de abajo del diagrama está la autoridad. Pues voy a empezar con las autoridades, que es la parte más sencilla. Entonces, abajo, si ustedes pueden ver, está tanto la autoridad que exhorta como la autoridad que es exhortada. Estas autoridades vamos a tener, obviamente, su nombre, vamos a tener que saber su domicilio, y vamos a tener que saber sus competencias. Esto va a ser importante. Muchas veces cuando yo tengo un exhorto, ya sea sea una autoridad considerada una autoridad constitucional, en realidad no sé perfectamente quién es competente para hacer esa notificación, porque no todos los tribunales tienen el mapa perfectamente trazado.
avanzado de las competencias. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es crear un catálogo de todas las competencias de centros de conciliación y autoridades jurisdiccionales, es decir, tribunales laborales, porque en cada estado tendría que haber una sucursal, si el estado es muy chico, y la división generalmente es por municipios. Pero esta cuestión que sea por municipios todavía falta definir al 100% que si no hay algún municipio que esté dividido, que una parte del municipio esté con una sucursal de tribunal y otra parte del municipio esté con otra. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener un solo tratado para todo el país que define la jurisdicción territorial en materia de tribunal. Y luego tenemos también, vamos a tener que definir, esto es una cosa de configuración del sistema, los nombres de las autoridades que pueden usar el sistema y también va a tener que haber ahí un módulo de usuarios, porque vamos a necesitar definir en cada una de las autoridades quién es el que accede a ese sistema, quién es el que lo puede usar, con qué permiso de usuario cuenta y con qué firma para firmar el sistema. ¿Okay? Y en principio este sistema está limitado a centros de conciliación locales, centros de conciliación laborales, es decir, tribunales locales de materia de trabajo, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal Laboral. Nada más que cada uno de estos tiene sus sucursales dentro de los estados y también alrededor del país cuando estamos hablando de esta es la parte sencilla del mapa, la parte más complicada, esta creativa, es la parte de la notificación. Entonces, del lado derecho está, digamos, la parte de la notificación que toda autoridad, tanto de conciliación como tribunal, tiene que tener de todos modos adentro de su propio sistema, aunque su sistema sea manual, porque su sistema sea simplemente una base de datos de Excel, no importa. De todos modos, tendrían que tener esta información en su sistema. Y del lado izquierdo tiene que ver más con la comunicación entre los dos, ¿no? Las fechas de las relaciones. Entonces, hagamos la parte de la derecha primero, que es más genérica. En la parte derecha tenemos la notificación, tenemos primero que tener un tipo de notificación. Aquí hay una lista que ya es larga, pero todavía falta también verificarlo. Todos los catálogos del sistema tienen que pasar por un proceso de verificación y ese proceso de verificación es, bueno, con equipos legales, pero probablemente en algún momento vamos a ver si podemos hasta verificarlos con algunos stakeholders, con los que tenemos relación. Además, el primero se va a pulir por, digamos, con el expertise nuestro. Entonces, por ejemplo, está incluido en esto el citatorio de conciliación, la multa del procedimiento de conciliación, el emplazamiento de demanda, la contestación de la demanda, la reconvención, una medida cautelar, la audiencia preliminar, la audiencia de juicio, la sentencia, el amparo, todas estas son cuestiones que se podrían tener que notificar en una entidad, en una área geográfica, en una jurisdicción territorial, cuando el expediente está en otra jurisdicción territorial. Luego tiene domicilio, en el domicilio nosotros vamos a mantener la misma estructura que tenemos en el siglo. Esta estructura es una estructura que sigue, digamos, las pautas que utiliza INEGI para definir los domicilios. Por ejemplo, el INEGI tiene un catálogo de tipos de vialidad. Entonces, andador es un tipo de vialidad que tiene el INEGI. Nosotros vamos a tener que tener ese mismo catálogo, porque si la notificación se tiene que hacer en un andador, porque así se llama, pues se tiene que poder escoger andador, ¿no? Y la idea de esta estructura de domicilio, sin entrar en detalles que seguramente son muy aburridos, es que tenemos que tratar de que lo mayor que se pueda se capture a través de catálogos o a través de un reconocimiento. Por ejemplo, un mecanismo es que se escoge el municipio. Cuando se escoge el municipio, entonces se va poniendo, se escoge el tipo de realidad,
se va poniendo el nombre de la comunidad y entonces la base de datos misma arroja todas las posibles colonias, que son las colonias de esa vialidad de número dentro de ese municipio. ¿Por qué? Porque es muy común que capturen la colonia. Y yo puedo decir, es que yo vivo en Chapultepec Morales, que antes la colonia donde vivía se llamaba así. Pero luego, si me pidieron el permiso, la cambiaron a Polanco quinta sección. Entonces, si yo estoy capturando con captura libre, ya sea que yo soy funcionario, o ya sea que yo soy parte, es muy probable que yo haga algo de segunda captura. Entonces, esta cosa del domicilio estructurado es una manera de tratar de evitar lo más que se pueda conflictos o errores, porque además, lógicamente, si yo soy ciudadano que estoy soltando en la Plaza Libre, o en Nuevo León, o en Chihuahua, evidentemente yo no voy a conocer, no voy a tener un local de colonias con las que andan, eso no lo voy a saber porque precisamente soy un tribunal de la jurisdicción. ¿Ok? Bien, y luego, antes de bajar hasta la respuesta, quiero cambiarme la parte de arriba de aquí, y entonces, se va a preguntar si hay un exhorto anterior asociado, esto es importante porque va a haber casos donde se manda un exhorto, pero el domicilio tiene un error, no se puede diligenciar o hacen el intento de diligenciarlo, pero es el fracaso, ¿no? El intento, devuelven una razón de que no pudo hacerse por ese error, piden más información, entonces va a haber otro exhorto, y ese exhorto ya va a ser el corregido, y la idea es estadísticamente que pudiéramos relacionar esos hechos. La persona hace certificada, el nombre, el tipo de persona, el distintivo de morales y físicas, la fecha en la que se solicita el software, la fecha límite para notificar. Hay cosas que se notifican que tienen una fecha límite. Por ejemplo, yo notifico a Josefina en Tamaulipas de una audiencia criminal. Como ella es parte demandada para su supone, ella tiene por ley que ser notificada 10 días hábiles antes de la audiencia. Entonces, yo tengo una fecha límite, agarro la fecha de la audiencia y le resto 10 días hábiles, y esa es mi fecha límite para realizar la notificación. Otro ejemplo, Josefina es una persona que algún trabajador dijo que era patrona de él, y la citó a la conciliación, fue notificada exitosamente porque no compareció, y le voy a notificar su multa porque no compareció a la conciliación. Ella, o por medio de un representante, porque siendo patronal, ella sí puede mandar un representante. Entonces, esa notificación no tiene fecha límite. Pero la fecha en la que ocurre la notificación es muy importante que yo la guarde, porque Josefina tiene un número de días, 15 días, si es por amparo, o 30 días si lo hace por vía administrativa, para impugnar esa multa. Entonces es súper importante que el sistema, el notario te diga en qué momento debería realmente fue notificado. Entonces, la fecha límite de notificación, luego de este lado está la fecha en la que se hace la notificación, la fecha en la que responde y el tipo de respuesta. También tenemos los traslados. Este va a ser un sistema electrónico, entonces los traslados se van a entregar electrónicamente. Y aquellos tribunales, que son muy pocos, si lo saben, que tienen un mecanismo para entregar electrónicamente a través de un QR el traslado a la persona que recibe la notificación, pues este sistema tendría que visualizar y permitir eso, para evitar que los tribunales exhortados tengan que hacer miles de hojas de impresión, porque la ley dice que se tiene que imprimir, pero que tratar de quitarlo lo más eso, ¿no? Y finalmente, aquí al lado derecho, para terminar, cuando es diligenciado, va a haber un resultado de la notificación. De la misma manera va a ser siguiendo la estructura que tenemos en siglo, para finalmente, para que va a haber un siglo para tribunales poder unir estas cosas a los tribunales que lo utilizan. Y el resultado, obviamente, puede ser exitoso o no exitoso. Cuando no es exitoso, en el siglo ya tenemos un catálogo muy largo de motivos, también valdría la pena validar esto con
autoridades jurisdiccionales, pero eso, ese catálogo de motivos va a ser muy importante para la estadística y también va a ser muy importante para que se corrija si hay un problema que sí puede subsanar ese titular exhortante para volverlo a ver. Y en caso de que no sea diligenciado, también es posible contemplar esta posibilidad. Puede ser que caiga grabado, puede ser porque se envió tarde y ya estaba fuera de la fecha límite, así hay que tomar en cuenta todas estas opciones, ¿no? Entonces, con base en esto, en este diagrama es la planificación de este backend que estamos en el proceso de diseño. Básicamente esto era lo que creo que se queda compartir. Creo que tomé demasiado tiempo, pero espero que no haya sido realmente estorboso para el resto del reunión. Muchas gracias, Josefina, por la invitación. Creo que es un tema más complicado de lo que se ve, porque está en la actividad pública y abarca muchísimo de los trámites que nos preguntan ¿cómo es el nombre del sistema Sistema Nacional de Comunicaciones entre Autoridades Laborales. Sistema Nacional de Comunicaciones entre Autoridades Laborales. Obviamente este no está escrito en piedra, pero te acuerdas que quizá una de las cosas que nos piden hacer es darle un nombre al producto. Entonces, le dimos este nombre porque precisamente consideramos que no va a ser solamente de exhortos. Va a tener mínimo una figura más que es la de incompetencia, porque la incompetencia también tiene que ver justamente con esta cuestión territorial y la cuestión material. Entonces, yo recibo un expediente, una demanda, pero resulta que otro tribunal es el que es competente. Entonces, lo recibo y según la ley no debo de remitir en una cuestión de 24 horas. Este expediente que yo recibí, vamos a suponer que es electrónico, ¿no? Es una demanda que yo electrónicamente la tengo que remitir de manera electrónica a la autoridad que sí es competente. Imagínate ese sistema, pues es bien difícil hacer esto en 24 horas. Entonces, dado que son comunicaciones precisas respecto a yo soy el que es competente, pero tú eres la que tiene que notificar, o yo recibí el expediente, pero detecto que tú eres la competente. Entonces, por lo que tiene que caer al menos estas dos piezas claras, exhortos y incompetencia. Y luego, probablemente va a tener también posibilidad como alguna comunicación menos estructural, pero donde yo simplemente solicito información. Entonces, resulta que yo estoy tramitando un juicio, pero una promoción digamos, de la parte trabajadora del juicio me dice que tiene también que mandar a esta empresa en otro estado, porque en ese otro estado también hizo trabajo para esa empresa. Vamos a suponer que es una persona que trabaja en diferentes situaciones, entonces tiene una demanda ahí que está relacionada con esto. Entonces, hay situaciones donde los tribunales necesitan solicitar información de su homólogo de la jurisdicción o enviar información. Y eso va a ser como menos estructural cuando se le da un poquito de proyecto, pero ya tenemos la plataforma, tenemos libros electrónicos, tenemos la automatización del envío de los correos. Pues sería bueno como que quieren probar todas las comunicaciones aquí, y por eso le llaman al Sistema Nacional de Comunicaciones entre autoridades locales, como para dejar la posibilidad de que no sea solo cosas muy precisas, como los exhortos que probablemente va a ser el 80% del negocio, digamos, del flujo de esa plataforma, pero va a llevar otro 20% del flujo. Y dijiste que tienen dos temas. Sí, gracias, José, gracias.
Mira, el plan original de trabajo era que pudiéramos estar en el primer trimestre del próximo año en pruebas de este sistema. Recordarás que tenemos dos herramientas que estamos trabajando. Una es la circunstancia de conciliación. Este sí lo vamos a estar probando en Ciudad de México este año. El otro sí va a tomar incluso un trimestre más que cuando aprobamos la circunstancia. Pero justamente tenemos que hacer una revisión de las fechas. Entonces yo lo que diría es que quisiéramos estarlo probando con algunas entidades al final del primer trimestre de 2024, pero podría estar equivocada por un mes o mes y medio y eso es algo que todavía se va a decir. La segunda pregunta es, ¿tiene que ver con la segregación? Sí, efectivamente, o sea, es necesario que tengamos, digo, estuvimos también en estas reuniones que mencionó Josefina con Ángel, pues va a haber bastante documentación que se va a tener que hacer como parte del desarrollo. Ahora, la documentación a veces la hacemos para nosotros mismos, ¿no? Para entender qué es lo que estamos trabajando, para poder definir los hitos, para poder tener monitoreo, evaluación, obviamente esto también es importante para tu área. Pero también tenemos que pensar en los usuarios. Entonces vamos a necesitar tener un manual de uso y en el manual de uso siempre hay como dos partes. La parte del oficial jurisdiccional, que es un técnico, que es un ingeniero, que tiene que utilizar el sistema, que debe ser capacitado para ese uso. Necesita el manual y luego necesita sesión o sesiones de capacitación. Eso definitivamente hay que hacerlo. Y la segunda parte del manual es la parte técnica, porque, a ver, este sistema sí lo deben instalar en cada componente, porque en cada componente ellos van a guardar sus datos de este sistema. O sea, no va a haber, digamos, una cosa en la nube que tiene todos los datos de todos los tribunales, porque muy difícilmente de entrada se harían eso. Entonces, si yo soy tribunal y Alfredo Peña es otro tribunal y yo lo exhorto a Alfredo Peña, esa transacción va a dividir en mis bases de datos como un exhorto enviado y va a dividir en las bases de datos de Alfredo Peña como un exhorto civil tramitado. Pero en realidad un tribunal tercero no, Josefina, que es otro tribunal, pues no tendría por qué tener esos datos. Entonces, sí van a tener que tener una instalación y una configuración. Y ahí, pues, evidentemente, nosotros podríamos apoyarles para instalar, pero lo mejor es que ellos estén lo más involucrados posible por la sustentabilidad, porque el día de mañana nosotros no estamos y necesitamos, al final, como todo eso se hace en software libre, todo se hace con un shareware, ¿no? Con un open source license. Al final ellos van a tener una licencia de comillas creativa para poder hacer cambios en el sistema. Y si ni siquiera tienen como instalarlo y configurarlo, pues evidentemente no van a poder tampoco desarrollarlo en el futuro. Y hay una configuración que es muy probable que pueda tener ciertos cambios, que es la configuración de la competencia territorial. Porque justamente ante la carga de trabajo, un Estado, vamos a decir, Carolina, dice, uno quiere abrir una nueva ubicación. Cuando hay una nueva ubicación, sus tribunales. Entonces se reordena y ahora ya nuestra tabla de competencia la tabla a vez. Entonces, en el tiempo del proyecto, nosotros podemos estar corrigiendo cada vez que cuando no estamos, alguien más activo. Y finalmente, este es el tipo de herramienta que de verdad es no solo importante en el involucramiento de personal técnico y jurisdiccional que necesitamos, sino de la competencia. O sea, eso sí es como el mero mole de la competencia, donde la competencia debe decir, levantar la mano y decir, a ver, ven para acá. Yo, al ver esto, y yo me aseguro que esté actualizada
programa de competencias a nivel de todo el país, y cada uno de los estados maneja el tener su versión local de este sistema actualizado y conectado, pero digamos, yo sí voy a adoptar al menos esta parte de regresar las competencias, asegurar que estén, o si hay un acuerdo de cambiar los formatos, o cambiar los tiempos, o un convenio que tiene los tribunales que acelera, pone más presión sobre que sí haga la diligencia más rápido. Pues eso sí es algo que en última es un contenido con esto, ¿no? Entonces es una página. Tenía que ser la tercera pregunta. Pues sí, la verdad es que podríamos Contacten primero a Sebastián y cualquier cosa que Sebastián necesita de mí, de Diana, de lo que él nos obtiene. Es nuestro project manager que acá. Entonces, él es el que tiene el acto oficial. Entonces, sí, contacten a él primero, por favor. No lo usa tan feo porque es tan linda persona, pero sí, él tiene la. Jorge tenía su nombre. Hacer esta promoción y también de poder, porque no pasa que está dependiendo del documento, y entonces sí me gustaría que no puede ser esa reunión porque no se ha venido del Congreso y legalmente estamos haciendo. Adelante. Muchas gracias. La verdad es que hace dos sabes que No, nosotros sí estamos asumiendo el costo del soporte. Ahora, sí tenemos que definir, y esta es una discusión que sí deberíamos tener con Josefina, el tiempo, ¿no? Porque sucede mucho que los tribunales les dicen voy a dar el soporte de primer nivel por un mes, y resulta que 5 o 6 meses después todavía no has compensado, ¿no? O sea, como que es muy común la situación donde no puedes retirar ese soporte. Entonces, mi propuesta es que los tribunales nos apoyen con soporte técnico de primer nivel desde el día 1, pero en una cosa conjunta, o sea, que nosotros pudiéramos tener mínimo una persona de un tribunal chico, pero si son más grandes los tribunales, pues tendrían que ser más de una persona. Lo que hemos hecho con otros sistemas es, obviamente, en la capacitación se dan los técnicos, luego se formó un grupo de soporte, literalmente un grupo en Telegram, con un grupo en WhatsApp, ellos se encargan
del contacto con su personal jurisdiccional cuando es un tema tecnológico, porque muchas veces lo pueden resolver porque el internet falló, la persona olvidó su credencial, se le dieron unas credenciales para entrar al sistema, olvidó su credencial. Entonces, hay muchas cosas que sí se pueden resolver localmente y no queremos que estos estén llenando nuestro chat de soporte de muchas cosas inútiles, ¿no? Entonces, después de que lo atienda a esa persona y ver si es algo que no sabe, bueno, lo trae a ese chat. Y en ese chat, pues podemos chances de contestar, y lo bueno de tenerlo en un formato de chat es que los técnicos de otros estados lo escuchan o lo ven, y luego dicen, entonces si pasa tal cosa en mi estado, pues va a ser así, así. Entonces, desde el primer momento, intentamos que ellos nos acompañen desde el primer nivel, y poco a poco las peticiones ahorita se van cayendo, porque ya aprendieron cómo usar el sistema y ahora solamente es cuando hay algún problema más grave que puede ocurrir, ¿no? La base de datos les deja de funcionar, se colapsa, etc., ¿no? Muchas veces pasa que luego tienen que tener certificados de seguridad para sus servidores, estos se expiran, entonces deja de poder comunicar su base de datos con el sistema, o sea, como que hay una lista de cosas que esa es la parte tecnológica, ¿no? Ahora, la parte legal es realmente muy enfocada a esta cuestión de las competencias, tanto la material, la local, que esa realmente no va a jugar tanto un papel en esta primera fase de software, porque es lo más difícil. Y la territorial. La territorial es simplemente cada base de declaratoria de competencias y sabes cuál sucursal o cuál aplicación de tribunales cubre cuáles municipios. Entonces, tenemos que tener claro. Porque la parte legal es relativamente sencilla. Ahora, hay otra parte legal que no es la competencia, que es si la notificación se hizo bien o no se hizo bien y los criterios. No sé si, creo que tú no estuviste en el último design que tuvimos con dos jueces que vieron del Estado de México. Ellos enfatizaron mucho cuando estuvimos hablando de este mecanismo posible de, pues, como una suerte de comité o grupo coordinador, ¿no? Un grupo que pueda coordinar con nosotros de parte de los tribunales. Ellos insistieron mucho en la falta de homogenización de los criterios entre los tribunales y particularmente podemos topar con un nudo respecto a los criterios de las notificaciones. Porque, por ejemplo, lo que yo considero una notificación exitosa, porque yo tengo los medios de estacionamiento seguro de decir que Jorge Reyes sí tiene su negocio en tal vencido, aunque Jorge no me habló una persona que es Jorge, me dijo que Jorge no está, me dijo que no está en la empresa. Pero traigo conmigo al trabajador, me dijo aquí es donde yo trabajaba y esa persona se llama Melissa, y me pregunto, ¿cómo se llama usted Melissa? Y además hay un rótulo, ¿no? Como puerta. Entonces yo fijo con instructivo esa notificación en Tamaulipas. Pero tú no, tú eres el empleador. Josefina es la jueza o la secretaria instructora del tribunal que exhortó y recibe esto y dice, no, pero para mí no es válido, porque yo no creo esa cosa. Ese es un problema jurídico, es un nudo, es un tema problemático, pero es un tema que de verdad no debemos tener. Salvo facilitar la comunicación entre ellos, porque en estricto sentido el responsable de esa notificación es la actuaria de Tamaulipas, la que fue la que firmó esa notificación. Ella es la responsable. Si hay un amparo, si hay después una multa, por ejemplo, sobre esta notificación, porque fue totalmente ilegal que se hizo, la que lo va a pagar es la actuaria de Tamaulipas, no la de Ciudad de México, no la jueza de Ciudad de México. ¿Sí? Entonces ahí hay un tema un poco incómodo que no se ponen de acuerdo, no se quieren poner de acuerdo en los formatos, y a veces las cosas
desde nuestro punto de vista, pero para los tribunales pueden llegar a ser muy. So we have to find like, a political way to wash our hands and separate this from the system. ¿No? Eso es muy importante, tu observación del sistema. Muchas gracias a todos. Quiero hacer dos discusiones en esto. El tema de los problemas que somos más del sistema nacional de computación, pero la verdad es me parece que cobra cada vez más una importancia de la utilización del trámite del proceso laboral. Y sí, el acuerdo es que entendemos la necesidad de hacer esa reunión técnica y técnica entre no solamente hacer, sino también como lo maneja el programa de capacitación de Secretaría de la parte del campo. Eso que incluso provoca también el tema de comunicación personal y estas herramientas, tanto herramientas tecnológicas, cualquiera sea que estamos recargando, son las que identifican desde hace ya por lo menos 4 meses en la mesa. Es tan importante para los tribunales también que en contra del movimiento de personas que sean cambios de enfoque de normativas que tienen un sistema de recursos económicos y también de alguna manera sabemos lo que nos acaba de informar que va a ser un tema que va a tratar también el presidente de económicas que según esas ordenamos eso es lo que es así. Que hay un grupo de la auditoría administrador para tratar de explicar que demanda es lo que ella viene de eso y también era lo que mencionaba que el presidente del Estado que ellos también desarrollaban un sistema, no sabemos si es tanto o integral, pero que sí quisiera poder y el uso puede solucionarse realmente podemos hacer una vinculación con el uso de las económicas e incluso nosotros vamos a la entrega del reporte del presidente del grupo del sería muy a esa visita porque sí creo que es primordial el luego de trabajar el juicio no sé a qué Sí, lo conversamos. Excelente, sí, me parece muy bien. Me parece súper bien. Eso es lo que podemos resolver, pero creo que ha sido una pregunta muy ilustrativa, sobre todo ya de poner todo este proyecto en marcha, es importante todo lo que se está desarrollando. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna idea. que hace tus contactos con el secretarismo. Entonces, para que pudiera coordinar la visita a esa unidad, a esa coordinación, ya Solo que revisamos esto, el 7 de noviembre, el 7
siempre queremos de esas fechas, por la necesitamos que va a estar aquí Héctor y yo específicamente no sea una visita de fuera para los que estamos haciendo estos días. Cualquier día lo tenemos en cualquier día. Eso es el día de hoy, con su visión, hablando con su izquierda, a todos, muchas gracias. Que pasen una feliz semana. Nos vemos todos. Claro que sí, sí, sí. Hola, ¿cómo están? Sí. Sí necesitan estos lugares. Fíjate que yo creo que nos vamos a poder unir bien con lo que ya tienen desarrollado tal vez Estado de México y Tamaulipas, porque si quieres ir a bañar, pues déjame ver, ya no me pasa. Fíjate que yo quería comentar con ustedes sobre justo lo de Colacentros, lo de Colacentros, perdón, porque me pusieron algo que tengo que presentar a la Junta de Gobierno del ICANN muy temprano, el viernes. Lo puedo mover a que sea muy temprano el viernes 24. Yo había pensado en, ir a todo lo que puedo de la juventud, pero sí probablemente tengo que estar de 8 a 10 o algo así de la mañana el viernes y luego ir a lo de la juventud, pero no sé bien cómo es el horario, qué día ustedes van, qué día nos toca a nosotros como que de alguna manera intervenir, si podemos también tener espacios como más informales de plática con ellos, fuera de las reuniones formales, en fin, edúquenme al respecto.
Ok, ¿está bien? Está bien, yo creo que está bien. Entonces, yo no voy a esta de la geografía con ustedes. En una posterior, cuando haya más chance, lo hacemos. Yo creo que tal vez para la geografía no se ha llamado en algún momento, dado que los tests que vamos a hacer de las instancias que son Ciudad de México para eso, que pudiéramos reportar esa actividad como fuera, como presidente de la Conacrib, ¿me explicó? Pero aquí en Ciudad de México, o sea, vamos, pedimos Brasilia y platicamos con bien, ¿no? Eso sí me gustaría, porque, o sea, yo estoy en contacto con la gente ya más técnica para la prueba que vamos a hacer, pero sí me gustaría que utilicemos, o sea, que hagamos una buena comunicación con el magistrado de guerra. Entonces, te busco, si quieres que me mande este puente que viene, te busco José Alonso y de hecho teníamos el plan de tomar un café. Entonces, no sé si quieren el café nos lo debemos, exacto. Entonces, si ustedes sí. Sí, no, está perfecto, don't worry. O sea, a mí me parece bien, además nos convendría, ojalá que sí sea el caso, que, pues, que reelija la Ciudad de México, porque, pues, ojalá. Sí, sí, así es. Yo creo que eso está bien. Si no, no se preocupen. A mí me parece muy bien que lo hagamos así. Y pues lo que haríamos es, ahora en la visita de Tamaulipas, ¿ustedes ya tienen una fecha? Ah, ok, el día 1 de diciembre. Sí, sí. Sí, yo estoy de acuerdo y no iría con ustedes. No tengo ningún problema para ir así. Entonces, si les parece, pues nada más sería coordinar si ustedes han visto, supongo que aquí viene yo, ¿no? Porque no vamos a manejar las categorías. Entonces, no sé si ustedes han visto itinerarios para que yo pueda tratar de, porque me tocaría a mí comprar un itinerario de parte del INAM, pero para que yo pueda compaginar el itinerario con ustedes. Estaría súper bien estaría y que empezara muy bien. Sí, exacto, y para que podamos tomar el mismo Uber de ahí, si nos van a apoyar con algún transporte, pues que solo van en un coche, ¿no?
No lo conozco muy bien, lo tengo en WhatsApp y me encantaría visitar. Muy lista. De hecho, está tomando el curso de capacitación con nosotros. Sí, no totalmente. Además, ellos son un estado de base, usan flexibilidad 100%, tiene una directora de planeación y administración que la doctora María del Carmen Gómez es también una excelente persona. Entonces, sería bueno que lo pensemos con el itinerario para que podamos, por ejemplo, la mañana ir al cultural, pero sí es para tipo las 2 de la tarde, podríamos ir al centro, y yo puedo hablar con ellos dos, tanto conmigo como con Carmen, para organizar algo eficiente. Y del café ese, ¿cómo? Y con el café ese que queríamos tomar, ¿qué día les qué día tú, Alonso, qué día vas a la oficina, la próxima semana, la próxima? A ver, estoy viendo el martes tengo una reunión que empieza a las 5. Claro, y el jueves van a la Madrid, porque tienen que ir la noche antes, o cuándo van. Ustedes van el viernes. Entonces el jueves sí podría funcionar. Puede ser a las 5 de la tarde, es un plan para ustedes. Pues está bien. Ahora, pues entonces yo estoy poniendo a las 5 el jueves. Tengo todo el siguiente, ¿parece? Porque así hablamos también antes de la aquí. Pues sí, porque estaría bien como que intercambiar puntos de vista sobre este tema que nos concierne, cómo hacer la mejor coordinación con ellos y que con un poco la plática pues, nos ayude a pensar eso y que ustedes lo vayan viendo, ¿no? Aunque no van a hablar de eso aquí, pero un poco para tenerlo ya en el tintero, ¿no? Sí, puede ser así. Perfecto, ya lo tengo agendado. Perfecto. Luego, yo estoy en Brasilia en un congreso, entonces a las 12 no me puedo unir a la jornada, pero pues regreso ahorita con un y ya la próxima semana. Cuídense mucho. Adiós. Bye. Bye.
Sim. Ela pergunta aqui que eu nem todo eu tenho aqui. Aí, de vez em quando, eu mas acho que essa foi aqui da projetinho aqui. Mas eu não sei se os outros dois também vão precisar de fora. Tá entendendo? Só. Não, é porque eu não tenho PowerPoint aqui. Eu acho que eu consigo apresentar, mas eu não vou conseguir que vocês passem sozinhos. Eu teria que passar. Você consegue fazer isso? Não. Esse produto aqui não tem PowerPoint. Não, mas eu consigo, por exemplo, aparecer aqui. Eu consigo, só que quando você traz o aplicativo do stream aqui, cara, ele não deixa passar com esse negócio. Aí eu queria passar aqui o que você está fazendo. Não incomoda. Tudo bem. Você sai. Posso sair do lado? Meu Deus. Já quer colocar um slide principal? É sim. Melhor, né? Estou testando se dela dá para fazer aquele vídeo óculos, se acho que dá para fazer. Mas melhor transformar em PDF. Tá? É melhor. O PDF não é impressionante, eu acho que eu consigo apresentar. Mas ele precisa apresentar para os resultados do streaming, sim. Menos. Mais simples. Deixa eu ver se ele passa. Colocar em PDF. Vai funcionando, vai para o outro. Funciona. O senhor comprou o seguinte: passa a página para você. Show.
Sim, eu acho que o Afonso, né? Só o Afonso. Tá. Mas pelo que eu entendi, começa jogando todo mesmo. Aqui tem vocalização, tem o registro de vocação de neném. Eu não sei se lá é isso, é vocação literal. Hierarquização é flexibilidade. Não, eu sei explicar. Essa coisa aqui, essa é uma todos aqui, Sim, não, sim, eles não chegam aqui, eles falam que tudo não consegue mostrar na tela. Mas acho que é que ele passou o link. Ah, sim, ele passou o drive que poderia fazer, né? E aí.
Se você não vai estar. Aí essa do Farias ele vem dia 17. Não? Não, fundamento. Deu certo? Deu certo? Manda para mim também. Eles conseguem ouvir. Eles conseguem ouvir. Vocês conseguem ouvir. Afonso, Bruno, me escuta? É que tu pode ligar. Bruno, me escuta? Os dois estão o Bruno está com o vírus. Se tá lá, aparecendo. Ah, isso é. A foto também apareceu aqui. A minha apresentação um pouco mais tarde, a minha você queria pegar a participação. Eu tenho a sua apresentação, não é essa? Ou não? É. Você quer cantar? Não, essa ele tem, eu quero cantar a sua apresentação primeiro. Ah, então você não tem também. Coração BR. Arroba do. Eu mandei os dois formatos, você pega o PDF. Não, é PDF. Porque senão às vezes não pode configurar uma configuração. Chegou? Ela mandei no dia sexta-feira, dia 10 de novembro. Tu vai ter confundido. Não apareceu aqui. Inclusive, eu mandei essa criança. Mas ele fez isso com o que a gente estava se comprando. A gente achou que vocês iam fazer aqui e comprar. Ele insistiu de publicar. É melhor. Esse computador é qual? Esse é o meu. Ah, tá. Vocês dois. Quer dar um desafio? Se vocês quiserem lá comigo, começar a passar a minha meta. Eu acho que talvez na hora, senão vai confundir com as outras aqui, mas é só fechar. Aí tá legal. Vai controlar comigo, deixa eu fechar. Essa eu vou tirar da tela para não ter como fazer.
É que para quanto tempo tem, então estou abrindo no LibreOffice, que tem aqui salvo, isso estou dando ali, da faculdade. E aí, fica mais fácil para mim se eu PDF. Mas se não estou dentro do PDF, tudo bem, eu abro no LibreOffice. Não, tudo bem, não, bem melhor obrigatório. Fica à vontade, eu nem vou usar. Alô? Então, boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer a presença dessa sessão do Banco Interamericano de Desenvolvimento sobre o futuro e as tendências na regulação. Antes, uma pequena palavra. Destacar aqui, por vez do vídeo, a importância da regulação. A gente sabe que o país ele tem uma dificuldade estrutural de crescimento, e muito disso vem pelo baixo crescimento da produtividade brasileira, e isso tem bastante um impacto no ambiente de negócios do país, onde a regulação é chave, seja em diversas áreas, desde o ponto de vista do fomento da competição, desde o ponto de vista da redução da burocracia, para a segurança jurídica. Então, tudo isso tem um impacto super importante, e esse é um assunto de primeira ordem, grau de importância para o banco. Então, gostaria de agradecer a presença de todos os panelistas. Dizer assim, uma brincadeira, como o BID será uma sessão trilingüe, então nós teremos português, inglês, caso queiram também espanhol, que estão todos, sintam-se livres se expressar em qualquer uma das línguas. Eu vou começar a ordem com o Pedro Farias, à minha esquerda. Ele é especialista principal em modernização do Estado do BID, onde está desde 2003, apoia e coordena projetos, estudos analíticos relacionados à governança, política regulatória e capacidade institucional governamental. Foi autor e editor de diversas publicações sobre regulação, gestão pública e prestação de serviços, incluindo, já fica aqui um convite, às 5 horas, teremos um lançamento de um livro do autor, o Pedro, Preparados para Regular, lições, um deles, lições e desafios da regulação na América Latina e no Caribe. Tá? Também ele tem várias posições do governo federal. Ele foi diretor da Secretaria de Reforma do Estado, secretário-geral adjunto do Ministério do Planejamento, entre outros cargos. Além de ter ministrado e ter cursos na George Washington University, Sarah Kills, Harvard Kennedy School e London School of Economics. Então, Pedro, muito obrigado pela sua apresentação. Boa tarde a todos. Somos nós, o colega BID. Ele está sabendo aceitar esse convite para participar e a OMB para organizar esse painel. Como o Rossi mencionava, esse tema da regulação, da qualidade regulatória, da política regulatória, é um tema muito caro
jurídica, que eu considero uma dimensão fundamental no desenvolvimento da região e na qual o banco tem investido muito nos últimos anos. Temos visto progressos, temos visto ao mesmo tempo muito espaço para avançar e a oportunidade de a gente conversar sobre isso aqui para o nosso ambiente é muito motivador. Eu vou começar rapidamente, se conseguir. Mas é funcional. Eu não quero perder muito tempo, mas vou falar muito rapidamente sobre justamente a importância da regulação. E nós vemos que a pauta da qualidade regulatória hoje está muito vinculada a uma série de outros temas, que são temas muito objetivos, muito relevantes na agenda de desenvolvimento da região. Quando falo região, são os limites, são a América Latina e Caribe. São um pouco já como nós. E selecionei alguns indicadores internacionais aí que mostram um pouco dessa importância. Por exemplo, existem estudos, esse do Banco Mundial, pesquisas com investidores, e onde o ambiente regulatório é apontado como o terceiro principal fator que condiciona as decisões sobre investimentos. Só atrás da questão do ambiente macroeconômico e político, que isso mostra a importância do tema. Além disso, o comércio internacional é um tema fundamental. Existem dados de mais de 80% do comércio global é afetado por que se chamam non-tariff measures, NPM, também regulações fitossanitárias, temos formas de regulação, temos toda uma dimensão de cooperação internacional para falar um pouquinho adiante. Poucos países na região medem de forma sistemática a questão dos custos regulatórios, mas o México, que é um desses poucos, está chegado numa medição muito sistemática a números de mais de 5% do PBI deles, do México, que seria um valor correspondente aos custos de cumprimento regulatório, que mostra que tem um potencial enorme que isso tem na economia. E existem muitos estudos que mostram como os processos regulatórios, a maneira como são feitas as regulações, condicionam muito a confiança no governo, condicionam incluso o grau de cumprimento dessas regulações. Tem dados, por exemplo, no Vietnã, onde um projeto no qual se melhoraram muito as condições de consulta pública, acesso dos interessados, a confiança no governo aumentou em 24%. Então, isso para mostrar como existem muitas dimensões que são diretamente afetadas pela questão da qualidade regulatória. Nesse contexto, como é que a Latinoamérica se posiciona hoje? Infelizmente, não muito bem. Se nós vemos aí um ranking do World Economic Forum, que tem um indicador, na verdade é um subindicador do índice de competitividade global do Fórum. Quando separa por regiões, a média dos países de cada região, um indicador referente à carga regulatória, a gente vê que a América Latina é o penúltimo, mas está melhor do que a África. Mostra que existe muito espaço para avançar. Mas tem existido avanços, tem existido progresso nos últimos anos. Tá? Aqui eu estou adiantando um pouquinho em primeira mão alguns resultados da última pesquisa que o vídeo se desenvolveu com a OCDE e que vai ser publicada provavelmente em fevereiro, né, que é essa que a gente chama Panorama das Administrações Públicas, para a América Latina e o Caribe, onde existe um capítulo sobre política regulatória e governança. É a terceira vez que a gente faz esse trabalho, desenvolve essa pesquisa com a OCDE. E o que a gente vê é que existem todavia ainda desafios grandes, mas existem alguns ganhos importantes no que diz respeito à implementação de análise de impacto regulatório. Só para quem tem interesse, depois pode buscar isso no site do vídeo, no Panorama das Administrações Públicas.
e a pesquisa cobre 4 grandes eixos, um relacionado à institucionalidade regulatória, outro relacionado à análise de impacto regulatório, outro sobre consulta pública, e o terceiro mais focado em análise exposta das regulações. Então, a gente pode ver isso como um copo meio cheio e um copo meio vazio. Existem países que estão modernizando os seus marcos legais para implementar boas práticas regulatórias, muitos deles, países que têm constituído unidades, órgãos responsáveis por coordenação e supervisão regulatória. Aí o slide fala de 10 países já têm órgãos com essas características, muitos países estão implementando uma parte regulatória, só o México realmente de forma sistemática em todos os casos, mas existem também portais de consulta pública, mas portais especializados, desenhados para facilitar os processos de consulta pública regulatória. Só na Colônia do México nós estamos agora trabalhando com Chile, desenvolvendo portal com essas características. Então, existem avanços importantes, mas existe ainda muito o que fazer. Eu vou falar um pouquinho, já que o tema aqui do painel é tendências do futuro da regulação, eu vou focar o que a gente chama, na publicação recente, que vai ser lançada hoje à tarde para isso em português, de duplo desafio dos reguladores, tá? Que se relaciona com a necessidade dos reguladores dos países emergentes de trabalhar com duas dimensões muito importantes e ao mesmo tempo. Um primeiro desafio tem a ver com a implementação das boas práticas regulatórias tradicionais. Essas que eu falava, desde como todo o ciclo regulatório, agenda regulatória, análise de impacto, revisão de resposta, consulta pública. Enquanto muitos países da OCDE já têm esse processo consolidado, na maior parte dos países da região a gente ainda está em processo de construção. Então, mesmo tendo esses avanços dos últimos anos que eu mencionava, é um processo em curso. E, ao mesmo tempo, esses reguladores têm que lidar com uma nova agenda, que a gente chama nova agenda regulatória, que tem a ver com uma série de demandas que a sociedade, o setor produtivo, tem em relação às respostas regulatórias para alguns temas que são críticos ali, para que os países possam consolidar um modelo de crescimento mais inclusivo, baseado na tecnologia e no comércio internacional. Então, esse duplo desafio tem essa primeira dimensão que eu mencionava, que é o que a gente podia chamar da agenda tradicional, a implementação de boas práticas regulatórias em todo esse ciclo regulatório. Nesse sentido, a gente vê que ainda existe um espaço muito grande, principalmente para a construção de capacidade de coordenação e supervisão regulatória. Muitos países têm avançado na institucionalidade, e a Sabina vai falar da experiência do Brasil, mais concretamente, que vai interessar a todos vocês. Mas, ao mesmo tempo, mesmo onde existem atribuições claras de responsabilidade em relação a esse papel de coordenação e supervisão, a gente vê que existe um déficit muito grande nessas entidades, muita capacidade para ser desenvolvida para cumprir plenamente essas funções. Existe um elemento comum em quase todos os países, que é avanços mais significativos de respeito à simplificação administrativa, algo que no Brasil é muito conhecido como desburocratização. Então, essa é a dimensão, geralmente a dimensão mais visível dos processos de gestão regulatória, geralmente é uma dimensão que consegue apoio político para implementar reformas de uma forma mais fácil, e é onde a gente vê que, justamente não por coincidência, os processos têm avançado mais. Então, além dessa agenda tradicional que eu mencionava, existe o que nós estamos chamando da nova agenda. E essa nova agenda tem elementos que têm que ser tratados pelos reguladores, pelos órgãos de coordenação regulatória, que estão muito relacionados ao que a gente chama aqui alguns temas catalisadores da agenda de políticas públicas, da agenda de desenvolvimento econômico e social dos países. O primeiro deles, que nós mencionamos nessa publicação, é o tema da inclusão social. Quando se fala em inclusão social, geralmente existe um consenso, mas como incorporar essa dimensão dos processos regulatórios é algo que não é trivial.
porque, de um modo geral, os modelos regulatórios se baseiam muito em avaliações econômicas, de mercado, e nos últimos anos, cada vez mais tem havido um movimento, principalmente nos países da OCDE, no sentido de assegurar que as regulações, se não podem contribuir para a inclusão dos grupos sociais vulneráveis, pelo menos tomam em conta os seus efeitos sobre esses grupos sociais mais vulneráveis. Um exemplo bastante concreto de que está acontecendo nos Estados Unidos, onde já no primeiro dia de governo do presidente Biden, ele editou um memorando com orientações, instruções para a OIL, que é o Office of Information Regulatory Affairs, para que eles desenvolvessem metodologias e apoiassem os reguladores federais no sentido de identificar os efeitos redistributivos das regulações. Isso é algo relativamente novo, meio acadêmico, entidades que trabalham no conhecimento dos Estados Unidos estão mergulhados nisso, alguns reguladores já estão avançando em algumas metodologias, mas é algo que provavelmente vai se ver repetido em outros países logo. E outro exemplo também, a própria OIA é uma preocupação crescente com a inclusão através de uma maior participação, uma participação mais representativa dos grupos sociais vulneráveis nos processos regulatórios, para que eles possam opinar, para que eles possam criticar e principalmente possam ter os seus pontos de vista, os seus interesses levados em conta. Então, esse é o primeiro fator que nós chamamos desses 4 fatores catalisadores. O segundo tem a ver com as transformações tecnológicas. E aí, uma grande questão que tem que ser respondida pelos reguladores é como mitigar os riscos e, ao mesmo tempo, assegurar os benefícios das mudanças tecnológicas em todos os setores, assegurar que esses benefícios sejam superiores aos seus custos e que sejam distribuídos de uma maneira relativamente justa. Esse é um tema que não é trivial. Todos os países, chamamos de nova agenda, porque em todos os países, inclusive os países mais avançados, se está aprendendo a regular os novos modelos de negócio, a incorporação de novas tecnologias emergentes, e a dinâmica dessas mudanças é muito grande. A dificuldade para que os reguladores mantenham-se atualizados na questão dessas mudanças é também muito grande. Existem questões que surgem relacionadas à jurisdição, entre diferentes países, entre diferentes estados. Então, são questões que se estão tornando cada vez mais complexas. Ao mesmo tempo, a tecnologia está mudando as cadeias de valor a nível internacional, com a pandemia, houve uma disrupção muito grande dessas cadeias de valor, os processos de automação cada vez envolvem mais a intercâmbio de dados entre os países, e tudo isso tem uma dimensão regulatória. São regulações que condicionam, facilitam, dificultam todos esses processos, que vão estar cada vez mais condicionando o funcionamento dos distintos setores à medida que as novas tecnologias se incorporam nesses processos produtivos. Existem avanços importantes, o setor de fintech, a nível internacional, de longe demais, melhor que o tratado desses temas, melhor que o tratado desenvolvido por regulações de forma participativa em muitos países, a gente tem aprovado muito. O Brasil tem exemplos disso, o PIX é um exemplo disso, tem toda uma dimensão regulatória por trás disso. Então, além disso, o processo de experimentação, das semióticas, as discussões que se fazem hoje relacionadas ao uso de inteligência artificial em mais distintos setores, todas essas discussões são muito saudáveis e, como eu disse, estamos todos aprendendo, não só no Brasil, como em todo o mundo. Uma terceira dimensão é relacionada ao clima, às mudanças climáticas. Muitas das ações, tanto de mitigação como de adaptação às mudanças climáticas, vão não só requerer, como vão se beneficiar das regulações, e a qualidade dessas regulações, a qualidade dessas respostas regulatórias vai condicionar a maneira como os países vão enfrentar esses problemas. E aí eu estou falando também de praticamente todos os setores, porque efeitos das mudanças climáticas fazem sentido praticamente todos os setores, infraestrutura, nem se fala, nas vezes de prestação de serviço, cada vez mais a dimensão do clima, das mudanças climáticas, vai ter que ser incorporada nas considerações para que os reguladores, quando tomem uma decisão relacionada ao seu setor, tenham em conta como isso pode estar ou não afetando a emissão de gases de estufa,
as metas que podem ser relacionadas à descarbonização. Então, toda essa dimensão vai ter que ser incorporada cada vez mais nesses processos decisórios. Tá? E aí tem alguns exemplos, eu imagino que esses slides vão estar disponíveis, depois o pessoal está passando dizendo. E esses exemplos, a União Europeia já tem na sua guia de análise de impacto regulatório recomendações sobre isso. Nós estamos discutindo justamente com o INDIC como incorporar isso, como trazer orientações que possam ser úteis aos reguladores setoriais, e existem exemplos também interessantes na Nova Zelândia, no Canadá, que podem servir como referência. E o quarto tema catalisador, como eu chamava, tem a ver com a cooperação internacional. Já faz algum tempo existe uma dimensão relacionada à cooperação regulatória internacional. A liberalização comercial nas últimas décadas tem contribuído muito para o crescimento. Estimativas que o BID tem de que cerca de 0,6, 0,7 do rendimento per capita dos cidadãos na América Latina aumentou em função da liberalização comercial do comércio. Então, nós consideramos que é um elemento que tem que ser cada vez mais incentivado, mas, ao mesmo tempo, o que a gente vê é que as principais barreiras desse comércio muitas vezes não são de tarifas, de protecionismo, mas são relacionadas a regulações, a barreiras técnicas, a requisitos fitossanitários, que muitas vezes são medidas protecionistas, mas disfarçadas em regulações, que tem toda uma dimensão a ser trabalhada para gerar consensos e respostas comuns. Muitos dos problemas, embora o comércio internacional seja a dimensão mais visível disso, existem muitas outras dimensões relacionadas à cooperação internacional que passam pela regulação, e a pandemia mostrou a importância de construir soluções coletivas, na situação de emergência, quando a gente tinha que tratar a questão de migração de pessoas, quando a gente tratar a questão de saúde. Então, cada vez mais, instrumentos de regulação no âmbito da cooperação internacional vão estar objeto da discussão, e esse é o quarto tema catalisador da agenda. Por fim, um pouquinho sobre como os reguladores estão respondendo a todos esses novos temas da nova agenda. Tá? De um modo geral, nós estamos buscando respostas em algumas dimensões que nós, na aplicação das dimensões detalhadas, que passam por novos processos de gestão, tá? Mudanças institucionais, introdução de inovações do ponto de vista gerencial e, sobretudo, a geração no âmbito dos reguladores de um ambiente que favoreça a inovação. Cada vez mais também existem reguladores, não sei como você não conhece muito bem a experiência mais nesse sentido, mas a nível internacional, no Reino Unido, em vários países da União Europeia, nos Estados Unidos também, que criam unidades especializadas em questões de prospecção, externo, de horizonte, no sentido de identificar tendências, identificar riscos dos seus setores, mudanças tecnológicas que podem estar vindo, e aí eles focalizam seus esforços em se preparar para regular esse novo contexto. Então, essas são tendências que a gente vê. Além disso, uma busca permanente de atualização em termos de conhecimento. Claro que a atualização tecnológica também ainda mais visível, mas isso passa por atualização em termos de metodologias. Nesse sentido, muitos reguladores buscam parcerias com universidades, estabelecimento de comunidades de prática, buscam estabelecer métodos flexíveis de gestão do capital humano para poder incorporar especialistas. Muitas vezes, quando essas entidades reguladoras são geridas com regras muito rígidas de recursos humanos, impede a incorporação de um especialista no mercado, que teria que ser contratado com um valor de salário incompatível com o início de carreira. Então, toda essa discussão sobre os processos de gestão está ocorrendo para facilitar a incorporação de capital humano. E, ao mesmo tempo, um uso cada vez mais intensivo, mais massivo de dados, de tecnologias que permitem análises. Os reguladores e muitos setores se caracterizam por ter acesso a uma quantidade muito grande, uma quantidade massiva de dados, e cada vez mais isso acontece. E isso, ao mesmo tempo, gera um potencial enorme para a formação de políticas, para atividades de cumprimento, de enforcement. Então, isso tudo tem sido muito desenvolvido, com metodologias de self-regulation, regulação adaptativa. Então, tem muitas metodologias, não só
relacionadas à adequação dos processos regulatórios, muitas vezes se toma em conta o comportamento dos usuários, o comportamento dos agentes econômicos dos setores para regular melhor. Então, as respostas passam muito por isso, né? E cada vez mais, nos próximos anos, nós vamos ver que os reguladores vão estar buscando essas respostas, né? Como diria o que é um ponto de ficção científica, que diz que o futuro já chegou e só está mal distribuído. Então, eu acho que muito do nosso trabalho nos próximos anos vai passar para ajudar com uma distribuição mais adequada desse conhecimento, desses recursos, para que a regulação possa se dar com melhor qualidade nos setores. Obrigado. Obrigado, Pedro. Eu vou passar agora para a Sabrina Maciel. Sabrina, ela trabalha na Secretaria de Competitividade e Política Regulatória, onde ela tem coordenado o processo para implementar boas práticas regulatórias do Poder Executivo Federal, estabelecer uma estrutura de governança regulatória legítima e eficaz. Também é servidora pública de carreira, especialista em políticas públicas e gestão governamental, em formação em relações internacionais, com especialização em comércio exterior pela FGV e mestrado em políticas públicas pela ENAP, em parceria com o Columbia Global Center. Sempre atuou no Ministério da Fazenda, Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Então, muito obrigado, Sabrina, pela sua participação. Obrigada, boa tarde a todos. Agradeço o convite do vídeo para poder falar um pouquinho para vocês sobre o papel do governo federal na melhoria regulatória do país. Muito do que eu tinha aqui para falar já foi dito, sobre o cenário, né, a importância da melhoria regulatória, que ela traz de benefício para o desenvolvimento econômico. Aqui eu trago assim, um cenário para explicar um pouco o contexto de por que esse tema está na agenda do governo federal. O Pedro trouxe alguns índices ali, indicadores sobre o que acontece na América Latina, que eu trago alguns dados específicos sobre o Brasil. São dados que evidenciam um pouco a baixa qualidade regulatória do Brasil, né? Vocês veem aí que esses indicadores que estão aí indicados, estão aí relacionados, o Doing Business do Banco Mundial, foi descontinuado, mas a gente sempre ainda menciona, o Product Market Regulation do ECDE, o Fardo Regulatório do Fórum Econômico Mundial, o Anuário de Competitividade Mundial. Todos eles colocam o Brasil em uma das últimas posições, né? Ali no Business, a gente está na 24ª posição, nos 190 países. No PMA da OCDE, nós estamos em 47 de 49 países. O índice de fardo regulatório, nós somos os últimos, estamos lá no último lugar. Então, a gente tem muito o que fazer aqui dentro do país. O MIDIC, no início do ano, realizou um estudo de parceria com o Movimento Brasil Competitivo, onde identificou que 12% do chamado custo Brasil, ele vem de um ambiente jurídico normativo ineficaz, né? Ou seja, as nossas regulações não são efetivas e não são eficazes e trazem mais custo à sociedade do que benefício. E aqui, só replicando um pouco o que já foi dito, né, sobre a necessidade de uma melhoria regulatória, porque um ambiente onde nós temos essa baixa qualidade é um ambiente de insegurança jurídica, de fragmentação regulatória, né? O que é uma fragmentação regulatória? Baixa coordenação, baixa coerência, então as regulações não conversam entre si. As empresas reclamam, né, de ter que cumprir uma regulação estadual, não conversa com a federal, ou as próprias regulações entre agências federais não conversam entre si, né? A gente tem um caso, parece que agora está sendo resolvido. Por exemplo, eles têm um poste onde a ANEEL passa cabo de energia elétrica e aí a Anatel não consegue passar cabo de internet, aí tudo isso vai aumentando o custo para a sociedade. Então, isso é onde a gente busca trazer um pouco de coerência regulatória, né? Regulações excessivas que acabam causando barreiras para a inovação,
aumentam o custo, trazem mais complexidade para o entendimento lá do regulado, da própria sociedade, para poder compreender aquele emaranhado de regulações, né? Só de regulações tributárias, existe um dado que a gente publica, tipo, 829 regulações, agora eu já me perdi nesse dado, mas é tipo, muitas regulações, foi feito um levantamento desde a Constituição, né? E aí são quase 1.000 regulações, quase mensalmente, né, no país. E aí isso também reflete na fiscalização, também é outra queixa, né, do setor produtivo, né, as fiscalizações que não são eficazes, são replicadas, cobram e exigem coisas que às vezes não são claras, né, da empresa. Então, a supervisão, a fiscalização dos órgãos reguladores hoje também não são adequadas às melhores práticas internacionais. E a baixa convergência e coerência com padrões internacionais que acabam freando a atuação do país no exterior e a inserção da economia nas cadeias globais de valor. E aqui é só um pouquinho mais do mesmo, né, quais os benefícios de quando a gente melhora a qualidade regulatória, que é justamente a redução de custos, a redução de burocracia, as regulações mais eficazes, o aumento da inovação, aumento da competitividade, o crescimento econômico, aumento da inclusão social, como disse o Pedro, e, por consequência, aumento do bem-estar social. Então, a qualidade regulatória ela consegue trazer todos esses benefícios para a sociedade. Eu estou passando rápido aqui, porque isso já foi dito, né? Então, para a gente não se prender muito nisso e eu poder passar para o papel do governo. E aqui, como o Pedro já mencionou, hoje, quando a gente fala de boas práticas regulatórias, a gente está falando do ciclo regulatório, é o ciclo do processo de elaboração de regulações, né? Onde a gente começa ali com a identificação do problema regulatório, que, por mais básico que pareça, às vezes é o que falta, né? Muitos órgãos, às vezes, regulam porque dizem que precisam regular, mas eles não sabem exatamente qual é o problema que eles estão resolver. Então, a identificação do problema regulatório, muitas vezes, ainda não é clara, não é bem definido. A partir daí, você faz uma avaliação de impacto, para avaliar quais serão os impactos e a quantificação de custos, para que os custos daquela regulação sejam inferiores aos benefícios. A gente ainda no Brasil esbarra muito nesse cálculo de custo, porque a gente ainda não tem muita disponibilidade de dados, então a gente não faz uma boa avaliação de impacto regulatório. Depois tem que, aí nesse processo todo de elaboração da regulação, a participação social, a realização de audiências públicas com área de subsídio, consulta pública quando a elaboração da minuta, a previsão de monitoramento, como será a fiscalização, depois uma avaliação de resultados, para que a gente possa voltar naquela regulação, ver como o problema tem sido resolvido e então fazer uma gestão de estoque normativo, que é você avaliar se aquela regulação não funcionou bem e revogar, ou consolidar normas que são esparsas para facilitar a transparência do regulado. Então, quando a gente consegue aplicar todo esse ciclo regulatório, então a gente está fazendo uma regulação que é baseada em evidências, com foco em resultados, a partir de um problema claramente identificado, com participação social, a gente consegue ter regulações com melhor qualidade. E como que está essa agenda do governo federal? Né? Acho que é isso que importa contar aqui um pouco para vocês. A agenda de melhoria regulatória, ela está no Brasil desde 2007. Ontem a gente teve uma reunião no CNI e houve comentários que a gente está sempre 20 anos atrasado, e é tipo isso, né? Começou em 2007, a gente já estava atrasado, mas importa que começou em 2007, com o estabelecimento do programa para fortalecimento das capacidades institucionais para a gestão da regulação, conhecido como PROREG. Era uma iniciativa da Casa Civil da Presidência da República, em parceria com o BID, e foi um programa muito voltado para essa agenda de melhoria da qualidade regulatória,
no contexto que as agências reguladoras haviam sido criadas ali nos anos 90, precisava fortalecer e melhorar a gestão delas para a regulação. Então, foi muito voltado para a capacitação das agências, muito conhecimento foi disseminado, e como consequência desse programa, hoje a gente tem um marco jurídico muito fortalecido em relação à implementação das boas práticas. Em 2018, a gente teve o primeiro guia de avaliação de impacto regulatório, ainda era uma iniciativa meio dispersa, né, entre as agências, mas já começou ali essa ideia de trazer um pouco mais de coerência para o processo regulatório. Em 2019, veio a lei das agências reguladoras, a lei de liberdade econômica, que também previa a avaliação de impacto regulatório, e veio o decreto conhecido como revisaço, que era o decreto de gestão de estoque, né? Quando você revisa o estoque normativo para eliminar normas que já não fazem mais sentido, normas que não estão mais em vigor, e normas que são dispersas, como você faz para consolidar. E, em 2020, veio a primeira unificação de agenda, né, para tratar da avaliação de impacto, que foi o decreto 10.411, que traz todos os critérios e requisitos para avaliação de impacto regulatório, traz ali também quais as metodologias que devem ser utilizadas para cálculo de custo-benefício. Então, por causa desse decreto, a gente fez uma revisão do guia de AIR. Apesar do decreto trazer ser muito focado nessa avaliação de custo, a gente tem alguns estudos que mostram que de 49 relatórios de avaliação de impacto, apenas 10 usaram algum método quantitativo para avaliar o impacto. Como eu tinha mencionado antes, o governo federal esbarra muito na falta de dados, na sistematização, para poder fazer uma boa avaliação de custo. E, por fim, em 2022, entrou em vigor o protocolo Brasil e Estados Unidos de boas práticas regulatórias, que é no âmbito do acordo comercial com os Estados Unidos. Ele traz todo um capítulo ali de transparência, consulta pública e melhoria da coordenação da política regulatória. Em conjunto também com as recomendações que a OCDE fez no âmbito de um peer review sobre política regulatória nacional, não sei se vocês conhecem, mas o peer review é uma avaliação que a OCDE faz entre pares, né, entre países semelhantes, para avaliar como que a gente está e quais seriam as recomendações para a gente melhorar o nosso cenário. Ambos trazem a necessidade da criação de um órgão de supervisão da política regulatória. Esse protocolo, no seu decreto 11.243, que implementa, não que internaliza, ele trouxe a Secretaria de Acompanhamento Econômico como órgão de coordenação e supervisão. Agora, em 2023, com a reestruturação do governo, a Secretaria de Acompanhamento Econômico deixou de existir. Ela se dividiu, uma parte de concorrência ficou no Ministério da Fazenda, e essa parte regulatória veio para a nossa Secretaria de Competitividade, política regulatória no MD. Então, pela primeira vez, na história do governo federal, existe um órgão com dedicação exclusiva e sistemática à implementação de boas práticas regulatórias no Brasil, que é a Secretaria que mencionei. Então, pareceu a princípio um pouco estranho que ela estivesse dentro de um ministério setorial, o Ministério da Indústria, mas também há experiências nessa linha, como o Reino Unido, que já esteve também no Ministério da Indústria, e é muito relacionado hoje, né? Quando a gente fala de uma nova política industrial, a gente sempre esbarra muito no processo regulatório. Então, a missão da Secretaria é muito voltada para melhorar a competitividade da indústria brasileira a partir de regulações bem elaboradas. Então, a gente consegue ali adequar a missão da Secretaria dentro do Ministério, mas nos falta o papel de centro de governo para poder ter um certo enforcement, né, nessa administração. Como é que o Ministério da Indústria
vai chegar para 11 agências reguladoras e dizer como é que eles têm que fazer o trabalho deles, né? A gente precisava de um respaldo do centro de governo. E daí que veio essa iniciativa de recriar o PROREG, que ele durou ali com o apoio do GUT até cerca de 2010, depois foram iniciativas isoladas da Casa Civil, mas nos últimos anos ele não estava em funcionamento. Então, a gente recriou o PROREG justamente para poder trazer a legitimidade necessária para implementar as ações de ações de disseminação de boas práticas regulatórias no país. Então, a ideia é que a gente tenha ali o comitê gestor do PROREG, onde a gente trouxe vários ministérios de atuação transversal, justamente para trazer esse respaldo, né, de uma melhor governança na esplanada. Então, nós temos ali a Casa Civil, o MIDIC preside, tem o Ministério do Planejamento, o Ministério da Gestão, tem a AGU, tem CGU e tem o Ministério da Fazenda. A CGU como controle interno, que nos dá esse braço de enforcement, né, de cobrar dos órgãos a implementação dessas boas práticas, e a AGU que traz também um pouco da sua visão jurídica para trazer um pouco mais de coerência e para a gente tentar reduzir um pouco até as judicializações do processo regulatório. O objetivo do PROREG é justamente prestar esse apoio de disseminação e trazer todos os órgãos juntos para a elaboração conjunta de diretrizes e recomendações sobre como melhor implementar essas boas práticas, as ferramentas que o Pedro já comentou aqui, de avaliação de impacto, gestão de estoque, tudo isso precisa de uma orientação única e para que os órgãos consigam orientação e também o apoio, né, de implementação, às vezes até apoio financeiro mesmo, de você dar as ferramentas como o cálculo do custo regulatório. Então, o PROREG ele vem com esse objetivo. Ao contrário, então, do que aconteceu em 2007, essa nova versão do PROREG, ela amplia um pouco o escopo. Então, mais do que capacitar as agências que foram capacitadas lá atrás, e hoje são reconhecidas pelo alto nível de qualidade inventória, o nosso foco agora também passa para a administração direta. A lei das agências traz lá relacionadas 11 agências reguladoras, que já fizeram capacitações, elas já estão mais preocupadas com essa nova agenda que o Pedro apresentou, né? Novos temas. Mas a administração direta, onde a gente estima mais de 120 reguladores, porque aí a gente está falando de IBAMA, CONAMA, Ministério do Trabalho, Secretaria de Defesa Agropecuária, são várias secretarias dentro do governo federal que regulam, não se enxergam como reguladores, portanto, nunca se preocuparam com o tema, então a gente precisa trazê-los para essa agenda, até porque o custo das regulações dele também afeta muito o setor produtivo, principalmente o setor industrial. Então, a gente amplia esse escopo e, diferente também do que aconteceu em 2007, é que pela primeira vez a gente tem um órgão único dedicado a esse tema, que vai ser o braço executor das decisões do PROREG. E a gente também reduziu um pouco, a gente simplificou essa governança do PROREG, que antes tinha vários comitês, a gente criou apenas comitê gestor e grupos de trabalho. A ideia de grupos de trabalho é justamente que a gente possa trazer todos os reguladores juntos para conversar e discutir, né, sentir quais são as necessidades de cada um, poder achar caminhos em conjunto para a melhor solução e poder priorizar as ações, então, de uma forma mais colaborativa, mais democrática, integrada e mais responsiva também, assim como deve ser o processo regulatório. Então, a discussão ela é ampla e é dali desses grupos de trabalho que surgirão as recomendações e as diretrizes. Eu digo isso porque são várias coisas que a gente precisa fazer no governo federal, né? A gente precisa melhorar a quantificação de custo, a gente precisa tratar dos temas inovadores, como o impacto ambiental, como regular a inovação. São muitos aspectos e, como todos sabem, cobertura é curta, então a gente tem que priorizar as ações. Então, dessa forma colaborativa que a gente vai conseguir identificar as prioridades
Nesse momento, a gente está trabalhando também em conjunto com as agências reguladoras, com o setor privado, com a sociedade civil, numa estratégia nacional de melhoria regulatória, de onde vão sair aí as prioridades para a gente entender onde a gente quer chegar com a regulação, né? Qual é a percepção hoje da sociedade? Todo mundo entende que esses indicadores trazem que realmente a regulação tem sido um custo, um fardo no empreendedorismo, no ambiente de negócios? O que para a sociedade é importante que a gente ataque primeiramente? Então, a gente está nessa fase de construção da estratégia, que deve ser lançada no início do ano que vem, para a gente poder dar seguimento às nossas ações. E aqui, por fim, né, um pouco quando a gente fala de programa, né, o programa como política pública, que a gente pretende que seja perene, a gente tem que ter claro, né, vários indicadores que a gente vai acompanhar, as nossas metas e quais são os resultados esperados. Então, aqui esse slide só traz um pouco de como a gente avalia o programa como um todo, né, que era a governança regulatória para a disseminação das boas práticas e melhoria da qualidade regulatória, fortalecimento dos órgãos reguladores. Isso vai trazer o aumento de produtividade e competitividade para o sistema do país e, por fim, né, o crescimento econômico e bem-estar social. Assim a gente espera, né? Se a gente começa das caixinhas menores até chegar no maior. Mas, de forma geral, é isso, assim, é uma governança que a gente está implementando, assim, dando seguimento, né, a uma agenda desde 2007, e a ideia é que, como política pública, que isso permaneça. Quando a gente... Ontem também a gente teve uma reunião que perguntaram, mas você não tem sanções, né, no decreto de avaliação de impacto, por isso que ninguém faz. Eu não sei se essa deveria ser a visão, né? Quando a gente fala de disseminação de boas práticas, a gente fala muito de uma mudança de cultura, né? Como eu falei antes, é você olhar para o problema que precisa ser regulado, entender se realmente você precisa regular, porque você tem as opções também de não intervenção. Então, é uma mudança cultural, é uma mudança que tem que ser para sempre, né? Ou o emaranhado regulatório no futuro será como hoje é tratado o emaranhado tributário. Então, a gente cria uma governança assim, bem robusta e fortalecida, que é justamente para que a gente consiga atuar mais como soft power, né? O convencimento de que as pessoas apliquem as ferramentas de boas práticas porque entendem que realmente aquilo é necessário e importa mais do que a gente ficar aplicando sanções. Para isso, a gente já tem os órgãos de controle, o TCU, o CGU, que já estão fiscalizando a implementação. Mas é isso. Agradeço um pouquinho. Muito obrigado. Agora vamos para os nossos convidados online. Vou começar. Pierre Alfonso, can you hear me? Thank you very much. I wonder if you can listen me. Yes. Okay. Let me check if I can share. Sorry. It's up to you. We can switch to English, Spanish, or Portuguese. Right. I wonder if how can I share my presentation? Let me check. Okay. So I'll just introduce you. O Dr. Afonso Carvalho, ele é consultor do BID e professor da Lyon Business School, França. Ele é PhD pela Universidade de Bocconi, na Itália, mestre em política pública e economia pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e tem formado em graduação em economia pela ITAM, no México. Ele já serviu como chefe da programa de política de reforma regulatória no México e também membro do Conselho de Política Regulatória da OCDE. Então, thank you very much for your presentation. So the floor is yours. Thank you very much. I am trying to share my screen. I am not sure if it's possible that you can see my screen.
We can see you. Well, thank you. Well, I will continue during this presentation. Basically, I want to thank... Perdón, no sé si te voy a ayudar, pero hay aquí abajo hay un present. Sí, presenter. Sí, hay una partecita aquí que se puede clicar y hay como compartir pantalla. Porque para mí aparece así. Es que yo no lo veo la parte de compartir pantalla. Es el único problema. Viene como slides, present slides. Y más abajo, el tercer punto aquí es share screen. No lo veo, la verdad. Estoy familiarizado con esto, pero hoy particularmente no lo estoy viendo. Definitivamente. Mil disculpas. No lo logro ver. Bueno, mil disculpas por esta parte. Estoy tratando de conectar esto, pero parece que estoy teniendo un poco de problemas. Es interesante porque nosotros estamos viendo perfectamente. Sí, a ti. Si quieres enviar por correo. Sí, gracias. Lo envío al correo que teníamos y con esto comparto. Creo que va a ser más efectivo compartir desde ahí la presentación. Lo estoy enviando al correo que me mandaron previamente. Okay. Ya lo envié. Muchas gracias. Bueno, well. Okay, well, thank you very much for inviting me to this academic forum, and most especially this special panel of the Inter-American Development Bank to discuss these trends and the future regulation. I am very much appreciate the invitation of the organizers, and I cordially send my regards to my colleagues, José Luis Rossi, Pedro Farías, Sabrina Maciel, Bruno Cuna. And I want to talk about the challenges of the regulatory reform, focusing on emerging economies. And I want to link also to this topic to the future regulatory trends. Basically, I want to share part of my experience, my previous experience that I have during my period when I headed the Federal Commission of the Regulatory Program, when I was the head of the regulatory program in Mexico. And also, I want to share my view about the situation about the regulatory reform in Latin America. Most precisely, also, I want to compare what are the complexities that are emerging in this kind of economies, comparing to other trends that are discussing mostly here in Europe, where I am living, in France and other countries, what are the most important challenges. So therefore, thank you very much for inviting me here. Please, can somebody put in the page number 1, the following page to move? Okay, I can put. Okay, thank you. So basically, the first thing that I want to mention is about some realities and challenges that we have here in this moment. Basically, we are experiencing a big declining of birth rates, low total fertility rates, changing demographic dynamics. Also, we are in this same dynamic. We have experiencing an increasing of life expectancy with large gap of societies and social groups. So therefore, this combination of this problem can increase basically some pressures on some markets, mainly in the pension sectors, also about the welfare state. But however, we have other important challenges when we are talking about high levels of economic inequality and social disparities, mostly in emerging economies. And also we are experiencing some regulatory reform when we are implementing in some economies that are characterized by extractive economies and when they have fragile institutions. Basically, this is when we are navigating in this regulatory landscape. And at the same time, we are experiencing high levels of social discontent and polarization. And here, mostly in the region of Latin America, we have the persistence of populist governments and autocrats, in which basically this part of this agenda, they are
basically changing the regulatory frameworks, the institutions, the rule of the games, and basically they are generating high level of uncertainty, political uncertainty, that can represent a very important challenge when we are navigating in this part. So therefore, basically, the regulatory reform has some complexities in the face of these scenarios. However, it's more important thing when we are talking about emerging economies, because basically that kind of economies, because they have some important issues. Basically, they have very fragile institutions in the way that basically when we are facing these political and demographic pressures, basically we are experiencing high levels of uncertainty when we are promoting this important agenda. You have to remember that an economy, an emerging economy, generally is a low income economy that is transitioning into more dependent market economy by using a recent economic liberation as one of the main drivers of of this economy. But however, basically, even that they are experiencing high levels of economic growth, these economics are in the dynamic of this deep structural change, where they have some characteristics in the institutional framework. Basically, that frameworks are changing, and this is why it's very important to consider some important agenda in the regulatory reform programs that are launching in several countries around the world in emerging economies. But however, other of these complexities is that the rules of the game that they are modifying constantly in these countries, in these emerging economies, basically you can see that they are modifying these regulatory frameworks without any strategy, or sometimes they have a lack of tools in order to measure the evaluation of the impact about this kind of regulatory issues when we are promoting this part. As a consequence of that, basically, we can have in these economies a significant market failures and government failures. We have also fragile institutional frameworks, low levels of accountability in the institutions, in the environment, and at the same time, we have also lack of information, ambiguity, institutional volatility that are in the face of these political pressures. And also we have a strong pressure of political groups or factual groups that they want to promote the regulation in the benefits of them. So therefore, in the academic environment, in the academic groups, basically we are also discussing about that several theories that have been developed for some advanced economies. Probably we need to develop more theories about what is happening in this kind of market. So there are some important challenges, not only for practitioners, but also for the scholars that we are studying in these parts. But however, in the regulatory reform in America, in Latin America, basically the countries are progressing a lot about in order to provide some changes in the institutional framework, in order to provide a strong institutional frameworks based on the regulatory governance. That basically they are focusing more about the rules that they make possible the use of the regulatory impact assessment in the decision-making process. They are talking about to promote some policies in order to have a robust institutional frameworks beyond the regulatory process, and also to achieve high levels of accountability. However, I believe that there are other important agenda, because basically my experience is that several countries has been implementing changes in the institutional governance in order to achieve this agenda, this regulatory reform agenda. But however, usually there is an important lack is about the capacities. When we have to train people, we have to train offices. Basically, we can launch new institutional frameworks. Now there exists some regulators, there exists probably an oversight body, regulatory body. But however, usually the people who are in that dynamic, in this regulatory designing the regulatory frameworks, basically they are facing capacity building, a lack of capacity building. And also another important agenda that I am considering is that we have to promote some policies in order to change the culture in several organizations, insights, in order to change several values. And in this way, we can promote more consultation, more coordination, more cooperation, more communication in this kind of countries. Basically, this is the most important thing when we are talking about Latin America. We are progressing in this agenda, definitely, but we have also to invest several efforts in order to consider the capacity
of the officers that are involved in this regulatory process. And also we have to check what is happening with these institutions in the culture insights in order that they can start to use several tools that are very well implemented in other countries. However, there are some crucial challenges when we are considering this kind of regulators, when we are talking about this kind of environment. One of these problems that we can see is that basically these agendas, these agencies, they are facing some important pressures for the political sectors. And this is why I believe that one important agenda is to train the bureaucracy that are working in these agencies, in that regulators, in order to have more capabilities, to have more legitimacy in the activities that they are developing in the face of these political powers and also the factual groups. In Latin America, we have several economies that they are based on extractive institutions in which basically there are some few winners and several losers when you are promoting this kind of regulation. And basically the bureaucracy can represent a very important balance in the face of this situation that we are experiencing in Latin America. But at the same time, basically here in Latin America, if that is true that we have several economic failures in the markets. However, I believe that the most important issue is that we have significant problems with the government failures. This is why in the case of the previous presentation by Sabrina was developing about the relevance about the regulatory governance, because I believe that this is a very important part in order to achieve these regulatory reforms. But at the same time, we have to also to consider some implication when we have a war with hyper-globalization in the face that there are also national sovereignty and also demographic policies in the face that they is impossible in some ways being interacting together. I mean, when we have a big level of globalization, basically, if you want to promote some democratic policies, basically you can sacrifice some part of the sovereignty of the countries. But however, this is one of the challenges that we are observing in the regulatory reforms as a big picture, what is happening in some countries. But however, what are the future trends that probably can represent an important issue when we are promoting about, when we are talking about this agenda? I believe that there are three important future trends that are discussed here in Europe. One is about the climate change that basically several people now are promoting, several in the political arenas, several governments is part of the agenda. But however, that represents a very important implication for emerging economies, because basically when we are talking about climate change, basically we have to reach sustainable finance regulations. And basically there is a very important challenge when we are talking about this agenda for emerging markets, because we have to provide that kind of resources in order to implement this agenda. But at the same time, we have to promote other regulations in order to avoid some issues that are represented by this climate change. So therefore, there is a very important agenda that usually are discussing in these parts. And the most important thing is that in this moment, and the people that hear the discussions in the governments are related about that we need a more aggressive agenda in order to implement these measurements in order to avoid the climate change. So I think that this is a very important part in the discussions that we are facing. The second part is basically the labor flexibility when we are considering about some new arrangements that are in the European countries. Usually some countries has recognized that the necessity to have a flexible working arrangements in order to allow employees to work from home. And at the same time, we imply that has several implications in order to consider other important issues. For instance, the right of disconnect. There is a very important problem in Europe after the COVID pandemic, and usually now in the legislations, several politicians are discussing in the parliaments this right to be disconnected when you are out of office. I mean, when you are out of the schedule of your working hours.
Other important issues that are here discussing in Europe and probably will be discussing in other countries is about the collective bargains agreements, which usually here in the European countries, labor regulations are heavily influenced by the collective bargains agreements between employers and trade unions. And this represents a very important challenge when we are talking about the future of the regulation, because there are some forces that they want to continue with the same regulatory framework in labor. But however, in the face of new disruptions, mostly technological disruptions, we are probably there is a potential conflict in these political forces when they are interacting each other. At the same time, there are other implications by tax implications. Also, very important thing is about the data protection and privacy, mostly because when you are using a remote work, basically you are using technology that you have to protect data, the privacy of regulation. Basically, the employers are usually often required to ensure the security of personal and sensitive information. This is another important issue. And finally, about health and safety regulation. That is another agenda that is implies in this discussion related with the labor flexibility. Finally, the last point that I want to provide about this discussion that now we are talking about is about the artificial intelligence. The artificial intelligence now, there are several dimensions when the discussions are in this moment. Basically, there is a very important discussions about the ethical regulation related with the artificial intelligence, in the sense that basically there is a growing emphasis of creating regulation that ensure the ethical development of these technologies, that basically you have to understand more about this kind of implication when we have a lack of transparency, when we have a lack of accountability in this kind of systems. Another important issue related with artificial intelligence is basically connected with data protection and privacy. How can we avoid that my artificial intelligence is taking in consideration all the information from other colleagues, from other friends, when my artificial intelligence is in communication with the artificial intelligence that is using my other colleague? I mean, the privacy, it is very important in that kind of issues that are emerging right now. Also, the property rights about the people that are protecting about some tools that they are providing for artificial intelligence. And basically, also, we have to promote an important agenda in order to have the transparency. Basically, there are the three important trends in regulation that are discussed here in Europe. But however, that also has important implications when we are talking about some emerging countries. For instance, in the case of the climate change, basically, in order to promote this agenda, we need international cooperation in order to harmonize several efforts in regulatory change, in the sense that several emerging countries are facing this kind of challenges, and they have to promote a common agenda. And basically here, international cooperations led by other countries and also international organizations, it is very important. In the case of flexible labor markets, basically there are important challenges for emerging economies. Basically, probably in this case, there are a significant advantage in the emerging economies, because basically they have a big important percentage of people who are in the informal economy. Basically, that people, they don't have rights. And probably it's not the same situation when you are comparing with Europe, when there are important political groups that they want to stop that change of regulation. But however, there are other implications here about to promote more labor rights and protections for the people. Also, the taxation and social contribution is a very important issue, because basically more than 50% in several countries are out of this formal economy. And also we have to provide other agenda in order to find job security for these people. And finally, about the technological disruptions in the field of artificial intelligence, we have to make sure that basically the introduction of this artificial intelligence can be widen the social gaps and exacerbates the problems in economic inequality in the region. Basically, there is an important challenge in the sense that those social groups that they have access to these tools based on artificial intelligence, probably they can benefit about this technological shock.
But however, other people who are out of these dynamics, probably they can be more affected. And as a consequence of that, we can observe more disparities, more social disparities, and more economic inequality in the region. Basically, here is very important also to back to about the political polarization. In the case of the countries that we are talking about, the emerging markets, basically they have high levels of polarization. Basically, you can compare what is happening with the polarization in Western Europe or North America, but basically the levels of polarization are very high in these emerging economies in all the regions of the world. And basically, what I think is that the regulatory reforms will be facing a very complicated scenario if we don't provide a very good regulatory governance in the face of this new disruption. Basically, we are the risk to have more extractive institutions, and also at the same time we can face the risk that several regulatory agencies, can be captured by these political groups that are part of this political polarization. Basically, my experience in a country that has very important agenda in previous years, in Mexico, when we were adopted several good regulatory practices. Basically, I believe that this is a very good step, but this is not enough if we are not talking about, if we don't have the guarantee that these policies can be more permanent, could be implemented for a long term, and basically how can we protect these regulatory governments in the face of this political polarization. Basically, I think that in the region we have to work in that agenda, but at the same time we have to work also in the generation of capabilities in order to achieve this important agenda, to spread the knowledge about some officers in order to have a very strong bureaucracy that they have the expertise in order to implement these policies. And this is why in this case in the Inter-American Development Bank has been training policymakers in the use of the regulatory impact assessment in the region. In this course is very innovative, but however, here it is very important to form a critical mass, the beginning of the critical mass in order to provide this kind of training for other policymakers in the case that we have several challenges and we have to implement this also the spread of this knowledge and these practices across the region in the face of new challenges that are emerging in this part. But at the same time, another important implication for the regulatory reform when we are talking about these challenges is that basically in Latin America, now that they are implementing several tools, for instance, the regulatory impact assessment, there is a very important tool that has to be implemented in several countries. I believe that we have to change also some ideas about this regulatory impact assessment. One is that we have to check out about the utilitarian vision in the way that just we have to consider that there are more benefits than costs, and that is all the story when we are analyzing regulation. We have also to provide also important tools in order to measure the impact in inequalities in the societies, in social disparities, in order to provide an important agenda and to use regulatory impact assessment in order to evaluate and promote more inclusion that Pedro Farias already mentioned. At the same time, I believe that there is a very important lack in the region in several officers in which they have the necessity to be trained about how to design regulatory reform strategies. There are several strategies when you are working with several countries, you can understand that several problems that they are facing in one country are very close to other country, what is happening, and probably they are not linked each other. They are not documented, that strategies, that cases that were very successful when they were implementing the regulatory reform, one reform in one specific country. That is very important to document these practices in the region in order to share that knowledge, and probably it will be a very good step, very good, important step in the region. Basically, this is my presentation, and thank you very much. Thank you a lot for your presentation. Now, segundo, for
apresentar o Bruno Cunha, do IPEA. Muito obrigado, Bruno, pela presença aqui. Vou fazer uma breve apresentação. O Bruno ele é doutor em política pública pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem experiência nas áreas de política e governança regulatória, reformas institucionais, capacidades estatais e inovação. É membro, né, do especialista em políticas públicas de gestão governamental e desde 2015 atua como pesquisador do IPERG. Tá? Então, foi pesquisador visitante em diferentes universidades e tem uma grande publicação acadêmica relevante na área. Então, Bruno, muito obrigado. Só pedir que não estenda mais de 10 ou 15 minutos a apresentação, porque senão perderemos a sala. Muito obrigado. Ok, obrigado. Vou tentar fazer. Meu tempo, eu esperaria que fosse semelhante hoje mais, mas eu também tenho uma agenda depois. Então, eu vou agilizar aqui. Também não estou conseguindo compartilhar a minha tela. E eu não enviei para vocês, mas eu faço a apresentação sem os slides aqui, porque parece que a parte dessa funcionalidade aqui de dividir, compartilhar não está funcionando. Tá bom, então eu não tenho como compartilhar a tela, mas não tem problema. A minha apresentação... Primeiramente, cumprimentar a todos e a todas, tanto da mesa quanto da sala, da plateia. É um prazer voltar à UNB, ainda que nessas condições, e ter essa oportunidade de pedir algumas ideias, que são reflexões que partem dos meus estudos, das minhas pesquisas e de interações também sobre esse tema precário a todos nós que estão presentes, né? O título da minha apresentação é um título, se a gente necessita, dado todo esse contexto que foi elaborado nas apresentações anteriores, de um reboot na governança regulatória. A gente pode pensar numa reformulação de mais intensidade ou mais profundidade. Eu não vou me alongar no começo do que eu tinha preparado, porque é basicamente reposicionar algumas questões que, especialmente na fala do Pedro, já estiveram muito presentes, que é um pouco o contexto de transição, de uma certa transição, do que a gente pode chamar de tipo de governança regulatória 1.0 para um tipo de governança regulatória de caráter 2.0, né? A gente todos nós estamos treinados, matriculados e passamos por diversas capacitações que, inclusive, participamos talvez de reformas também, que nos ensinaram que os principais pilares, ou alguns deles, da governança regulatória diz respeito à despolitização, agencificação, especialização setorial e o foco em eficiência, né, eficiência econômica para enfrentamento do que, por exemplo, o Afonso destacou há pouco, que são as falhas de mercado. Porém, no que diz respeito à despolitização, a gente vê cada vez mais a necessidade de policy feedbacks, né, ou seja, de um caráter interativo, circular, reiterativo e dinâmico na discussão das políticas. As políticas não estão nunca terminadas, dificilmente elas estão terminadas, inclusive quando elas são entregues às agências reguladoras para implementar. Um desafio no que diz respeito à agencificação é a já diagnosticada perda de capacidade de coordenação e fragmentação de política. No que diz respeito à especialização setorial, o Brasil é muito intenso pelo menos no nível federal, no que diz respeito aos setores aos quais se dedicam suas agências reguladoras. A gente cada vez mais é apresentado com problemas que são multidimensionais e multissetoriais. E no caráter de foco na eficiência, já o aspecto de inclusão e o aspecto de justiça não só está presente na regulação, no caso brasileiro, há muito tempo, né, com as metas de universalização e etc., mas ganha força, inclusive a partir do que o Pedro destacou na sua apresentação. Mas, mais recentemente, a gente passou a pensar muito no conceito de efetividade, né? Como a regulação pode enfrentar um contexto de policrises. Eu também não vou voltar
aos componentes dessa policrise, que vão, enfim, o Alfonso principalmente destacou de maneira bastante completa aqui o que são os elementos que destacam essa multicrise, esse caráter de multicrise global que a gente vive. E aí só fazer um destaque para o contexto latino-americano em particular, que são de fato os desafios perenes do subdesenvolvimento, né? Como destacado no início da abertura do painel, as nossas eternas necessidades de ganho de produtividade, principalmente para fins de geração de crescimento. E todos nós nos perguntamos, os teóricos se perguntam, os implementadores, os formuladores, os gestores, supervisores da área de política regulatória, de governança regulatória, que papel a regulação tem tido no sucesso e principalmente no insucesso de uma série de medidas e no enfrentamento de uma série de problemas que conformam esse cenário de policrises. Eu tinha um slide aqui como referência a uma série de documentos e publicações que usam muito o conceito de regulatory crisis. Está em vários artigos, em vários livros. Então, existe, certamente desde 2008, mas não só pela crise econômico-financeira de 2008, existe um entendimento cada vez mais profundo de que a regulação, da forma como ela foi, enfim, implementada, organizada, com seus riscos de fragmentação, com seu excessivo peso estático, com o seu foco, muitas vezes, único em eficiência econômica, pode levar à perda de eficiência, digamos assim, ou perda, inclusive, de eficácia na sua função mais essencial, que é atender o interesse público. Então, muito do que se pensava como boas práticas regulatórias, e, de novo, isso já foi, de alguma forma, abordado aqui, tem sido, enfim, reposicionado, ou até, de certa forma, eu não diria abandonado, mas diminuído enquanto ao grau de priorização. Aqui eu estou falando especialmente da passagem do que seriam recomendações, e aí um documento central para a gente pensar nessas famosas boas práticas tradicionais são as recomendações do OCDE de 2012. Né? Ali estão reduzidas uma série de recomendações propriamente sobre o caráter da mensuração de impacto, né, o alinhamento político para fins de efetiva implementação da política regulatória, e uma série de outras questões, revisão de estoque, que a gente já falou aqui, que estão muito presentes na fala da Sabrina, por exemplo, né, como sendo prioridades ainda muito atuais para o Brasil. Porém, cada vez mais, e não só a literatura, não só os estudiosos, não só os estudos talvez mais analíticos ou eventualmente até críticos, mas a própria OCDE, no seu Regulatory Policy Outlook de 2021, usa esse termo que dá título à minha apresentação, né? E ela efetivamente recomenda um reboot na política regulatória, na governança regulatória. Ela trabalha mais com o conceito de política regulatória, e aí desenvolve uma conceitualização sobre a política regulatória 2.0, mas essencialmente sublinhando elementos centrais, que são as questões relativas à inovação, as questões relativas à antecipação, ou foresight, e, de fato, o atendimento a esses vários aspectos da policrise, né, esse contexto de múltiplas crises, que já foram bastante tratados aqui nas apresentações anteriores. Então, é um entendimento já bastante consolidado de que há a necessidade de caminhar para pelo menos dois princípios. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco com essa conceitualização e desenvolver uma ferramenta para um trabalho empírico que eu fiz para a ENAP, e me utilizei de 6 conceitos que conformariam o que eu chamei de governança regulatória 2.0. Eu não inventei os conceitos, eu reuni os conceitos como ferramenta para fazer um estudo de caráter empírico a partir do que são as experiências de reguladores brasileiros. O primeiro conceito que está por trás dessa ideia de governança regulatória 2.0, ou governança mais moderna, que não desabona a governança 1.0, não desabona a análise de impacto, revisão de estoque, elementos de supervisão, absolutamente, mas que faz frente de maneira mais evidente e mais potente ao que é esse contexto que a gente vive atualmente, né? Então, o primeiro conceito é um conceito de flexibilidade. Isso ficou muito presente na pandemia, por exemplo. A gente viu experiências muito exitosas, inclusive da Anvisa, que me vem sempre à cabeça, de flexibilidade no uso das ferramentas regulatórias, né? Os fast trackings, as iniciativas de rápida resposta e rápido processamento, e às vezes com mitigação de etapas do processo regulatório,
foram necessárias e muitas vezes sobreviveram à pandemia, eles também, né, sobreviveram e continuam como experiências valiosas. Agilidade de resposta dos reguladores, como os reguladores se preparam a serem mais responsivos, né, serem mais rápidos na resposta aos elementos contextuais, muitas vezes também mitigando ou repensando etapas do processo regulatório. Muito importante é o terceiro princípio, que é a mentalidade, ou a capacidade de pensar de maneira antecipatória, ou seja, o regulador fazendo algo mais do que a regulação pura e simples, né, construindo cenários, analisando dados, vendo quais são as grandes tendências, dialogando com o setor, sem dúvida, dialogando ainda mais com a sociedade. E a capacidade antecipatória se conecta com o quarto princípio, que é o princípio relativo a experimentalismo e experimentação, né? Ou seja, como os reguladores podem se engajar em tentativa e erro. Isso pode ser feito a partir de laboratórios de inovação, uma série de outras ferramentas. O quinto princípio diz respeito aos reguladores assumirem um papel interdisciplinar, saírem do que, inclusive, é um pouco, talvez, aí eu peço desculpa da organização do evento, do que é talvez essa dominação da comunidade epistêmica, econômica e jurídica sobre a regulação, ter um papel um pouco mais interdisciplinar, para fins de geração de conhecimento aberto e dinâmico, né? Se fala-se muito nisso em conexão com o que é o sexto princípio, que é o pensamento sistêmico. Então, flexibilidade, agilidade, mentalidade ou capacidade antecipatória, experimentalismo, conhecimento aberto e dinâmico e pensamento sistêmico são elementos que, pelo menos eles, embora não exclusivamente, estão posicionados e podem ser empiricizados, digamos assim, na aferição e na averiguação do que é a capacidade inovadora dos órgãos reguladores frente a esse contexto que a gente já tratou bastante aqui nesse fórum. E essa capacidade inovadora, ela serve tanto para a inovação na regulação, ou seja, na regulação que no processo regulatório, nas ferramentas regulatórias que o regulador lança mão, ou seja, na parte organizacional mais própria, mas também na indução da inovação. Mais do que o acompanhamento ou, né, aquele jogo de caça e rato eterno do regulador, eventualmente tendo que se adaptar aos contextos inovadores, hoje fala-se bastante na regulação para a inovação. Uma regulação ela pode ser um indutor. A gente tem exemplos no Brasil interessantes, a gente tem exemplos latino-americanos interessantes. Eu tive contato com um exemplo da Comissão de Regulação de Comunicação da Colômbia, que tem uma iniciativa de desenvolvimento tecnológico a partir do aspecto regulatório, como indução à inovação, ou abertura de canais para a inovação. Fala-se muito no que se chama de as brigadas de blocking brigades, que são os grupos de desbloqueio, né? O Brasil tem experiências nisso, por exemplo, com a Anvisa, novamente, que participou da discussão de políticas de tecnologia e inovação na área do complexo industrial da saúde, ou seja, como regulador ele pode desbloquear canais, ou dizer, olha, esse canal está bloqueado e pronto. Antes que se construa uma política, ou se construa um projeto de inovação e industrialização, e mais à frente, 1 ano, 2, 5 depois, isso bata no regulador, e o regulador diz, olha, não posso fazer nada, porque isso não está de acordo com o arcabouço regulatório que temos. Então, os reguladores podem trabalhar nessa esfera desse deblocking brigade também, tendo um papel mais ativo de indução da inovação. De fato, são muitos pratos para equilibrar, mas no meu estudo eu encontrei 2 elementos essenciais que mostram como a regulação e os reguladores individualmente podem ser inovadores. Por um lado, é o engajamento com o reforço e a manutenção da capacidade administrativa, capacidade regulatória. A gente está falando aqui de carreira, a gente está falando aqui de Estado, a gente está falando aqui de capacidade de treinamento, no que é mais essencial e certamente 1.0 também, da regulação. Isso é essencial que o regulador compreenda o seu feijão com arroz. Por outro lado, é necessário que o regulador destrave elementos de inovação, né? Ele procure elementos canais para que a capacidade inovadora emerja, seja individualmente, seja nesse contexto sistêmico. Se isso não há, os vários exemplos, os exemplos com os quais eu tive contato, ou seja, se falta, em geral no Brasil, não falta capacidade administrativa na regulação, especialmente a nível federal, obviamente. Não falta capacidade administrativa na regulação. Eu tinha alguns dados para mostrar para vocês, mas infelizmente ficou prejudicado aqui. Como o Brasil, mas não só, certamente o México, mas outros países latino-americanos,
tem, de fato, um desenvolvimento de capacidade administrativa, especialmente no seu aparato regulatório, bastante razoável, se não superior a, inclusive, países mais avançados. Né? Existem dados que eu posso depois dividir com vocês e compartilhar, seja de orçamento, seja de inserção internacional, seja de contratação de pathways, por exemplo, que são as revisões que a OCDE faz constantemente dos reguladores mundo afora. Bem, mas existe todo um desenvolvimento de capacidade administrativa. Agora, a parte da capacidade inovadora é um terreno que, a meu ver, ainda carece de uma certa inteligência, né? Como isso pode ser feito de maneira mais ágil. E aí, para fechar, eu acho que existem... Eu perguntava aqui nesse último slide quanto o Brasil, especialmente a América Latina como um todo, eu tenho me voltado em estudos comparados sobre a América Latina e tenho gostado de pensar nessa perspectiva, quanto a América Latina está preparada para se lançar, de fato, nessa segunda onda de reformas, especialmente governança regulatória, não mais reformas. Né? Do lado positivo, a gente tem, de fato, um desenvolvimento razoável para alto de capacidade administrativa, de novo, especialmente nos órgãos reguladores, nos países principais regionais. Tem uma ativa presença internacional, nos fóruns internacionais, e uma profusão crescente de fóruns regionais ou interregionais, ou ibero-americanos também, bastante alta. Porém, do lado negativo, a gente convive com o que são os dois elementos que o Pedro destacou no início, como estando na cabeça dos investidores internacionais, como estando acima da decisão a respeito do caráter e da eficácia do aparato regulatório, que são, né, a instabilidade política, por um lado, bem destacado também pelo Afonso, na ilustração sobre o radicalismo político, e as instabilidades macroeconômicas. Isso é uma eterna, né, exposição econômica e macroeconômica e as constantes crises que temos nesse lado afetam a América Latina constantemente, estamos constantemente expostos a isso, e existe uma grande assimetria dentro do serviço público, isso na América Latina como um todo. Né? A gente vê que existem órgãos muito bem formados, certamente quem gerencia a política regulatória vê isso, né? Porque nem toda regulação se faz por agência, a gente está acostumado a repetir esse chavão. Então, as agências reguladoras brasileiras, pelo menos, mas não só, são muito equipadas, muito inseridas internacionalmente, muito atualizadas e muito competentes do ponto de vista técnico, mas existem uma série de reguladores que não estão, né, que não têm essa capacidade. E as assimetrias internas aos aparatos estatais são só a regra na América Latina. Então, acho que corrigir essas assimetrias, trabalhando a partir do centro de coordenação da política, de maneira a destravar também esses canais de inovação, ao mesmo tempo em que se caminha no feijão com arroz, que é a parte da política regulatória, da governança regulatória 1.0, é essencial. Tinha mais um slide de ilustração mais como contexto, mas de qualquer forma seria isso que eu teria para destacar e agradeço novamente. Muito obrigado, excelente, muito obrigado a todos os painelistas, foi excelente a sessão, infelizmente estamos sem tempo, então acho que quem, não sei, tem que fazer as perguntas para os dois que estão aqui, ou então a gente pode passar o contato, caso queira o contato maior, que queira tirar alguma dúvida, tanto com o Bruno quanto o Afonso. Então, muito obrigado pela presença de todos aqui. Pessoal, eu perdi fone de ouvido ontem e alguém achou que eu pegou uma caixinha preta e
Vou tirar esses vazios. Obrigado. Vou outra coisa da gente. Bem legal. Você quer? E o André? Mas ele fica, não tem. Quem vai fazer a apresentação? É o Fábio ou é o Essa parte foi eu sou o Sérgio B. Não, você é o Sérgio. Mas ele vai apresentar? Só você tem que estar aqui. Eu acho que só não tem o currículo do pessoal para ver. Ele é do LAWLE. Quem vai sentar na mesa, não? A mesa, não a mesa. Sérgio, você vai botar outra pessoa, o André? Ele vai ter, nós vamos para ele, se quiser. Ele está online já. A gente só. Eu vou pedir ao próprio André, não sei se está me ouvindo, está ouvindo? Já foi para você, só passar pela frente. Se sentar agora. Estou ouvindo, pessoal. Tudo bom, André? André, a sessão que teve antes se estendeu um pouco mais, primeiro tempo da gente. Aí eu pedi só, a gente está fazendo um esforço de reduzir um pouco o tempo, se não der, a gente passa, não tem tempo, não tem problema, porque a gente tem o coffee break, a gente pode passar por ele, né? Mas eu sei quem começa. Sério. Perfeito. Vamos tentar começar com 15 minutos, se não der, você usa os seus 20. Tá certo? Sem problema. Vamos tentar esse desafio. Bom, primeiramente vou me apresentar brevemente. Meu nome é André Paris, sou professor e coordenador do curso de pós-graduação de Governança, Riscos e Compliance aqui da Faculdade de Direito de Vitória, no Espírito Santo. Também dou aula em outras pós-graduações, como na Escola Paulista de Direito. Sou um profissional certificado internacionalmente no âmbito de compliance e privacidade de dados pela International Association of Privacy Professionals e a Society of Corporate Compliance and Ethics. Também escrevi alguns livros com destaque especialmente para o tema da minha fala de hoje, Compliance, Ética e Transparência como Caminho. Para não me alongar mais, já vou iniciar a apresentação. Bom, hoje nós vamos falar sobre como descobertas em estudos de experimentos comportamentais podem auxiliar na prevenção de condutas indevidas, especialmente dentro de organizações, sejam elas públicas ou privadas. Um dos principais desafios dentro de um programa de ética e compliance, um programa de integridade, dependendo da nomenclatura preferível, é tornar ele efetivo, fazer com que ele não seja só normas escritas, treinamentos realizados, análise de risco conduzidas, ações de monitoramento performadas. Para que ele seja efetivo, ele tem que ser capaz de influenciar na cultura corporativa da organização, ou seja, incutir dentro dela aspectos, valores daquela organização, aspectos éticos. Mas para você influenciar uma cultura, você precisa inicialmente direcionar comportamentos. Nesse caso, daqueles membros daquela organização, seja ela pública, seja ela privada. Existem alguns métodos tradicionais, eu não vou me alongar neles, porque o nosso foco principal é métodos através de descobertas de experimentos de economia comportamental, como eles podem auxiliar a organização, mas alguns métodos tradicionais são o tom da liderança. A gente sabe que todo colaborador, todo membro de uma organização está olhando ali para os mais altos níveis de liderança para saber qual caminho eu devo perseguir, qual é a conduta que é esperada de mim. E a gente sabe que só o discurso dessas lideranças não é o suficiente. Então, tem uma frase de Ralph Waldo Emerson que diz: o que você fala ressoa tão alto que eu não escuto o que você faz, ressoa tão alto que eu não escuto o que você diz. Basicamente, ações valem mais que palavras. Então, não adianta nada ter um discurso exaltando os valores da organização se, na prática, essa liderança, ela
tem uma conduta que é diametralmente oposta do seu discurso. Bom, além disso, incentivos financeiros, sejam eles positivos ou negativos. Então, inserir métricas relacionadas à ética, relacionadas a condutas esperadas dos colaboradores dentro do programa de remuneração, programa de promoção da organização, é uma dos métodos tradicionais de direcionar comportamentos. Também aqueles incentivos negativos, como os mecanismos de clawback, né, que estão começando a se tornar um pouquinho mais usual aqui no cenário brasileiro. Basicamente um determinado diretor recebeu um bônus, só que foi identificado que ele cometeu uma prática de assédio, por exemplo, 2 anos atrás. A organização vai ter o direito, depois, né, de estar devidamente previsto contratualmente junto com esse diretor, de recuperar qualquer bônus que ele tenha recebido em razão dessa conduta indevida praticada. Outra questão é aquela relacionada ao monitoramento. Essa ideia de que a organização pode e é capaz de identificar condutas indevidas praticadas. Então, se eu tenho a ideia de que eu posso praticar livremente minhas condutas indevidas, já vi vários outros desviando ativos da empresa, por exemplo, e nada acontece com eles, o que eu vou pensar? Opa, tem uma oportunidade ali. Agora, se pelo contrário, a organização ela tem atividade de monitoramento, realiza auditorias periódicas, tem um canal de comunicação de condutas indevidas que garante o anonimato, que garante a confidencialidade dos fatos relatados, caso assim o comunicante deseje, eu já vou começar a pensar 2 vezes antes de praticar uma conduta indevida. Além disso, deixar bem claro o que é permitido, o que é proibido, é mais uma forma de você evitar aquelas zonas cinzentas ali em que o colaborador pode ficar em dúvida, qual a conduta certa a ocorrer. Se eu tenho uma política, um procedimento que eu consigo consultar nesse momento de dúvidas, ou um profissional interno dentro da organização que é responsável pela área de ética e compliance, eu tendo a também reduzir o nível de a taxa de condutas indevidas, porque eu tiro essa dúvida. E também a previsão de sanções, de responsabilização, ou seja, e, obviamente, proporcionais à gravidade da conduta indevida praticada. E, além disso, é muito importante que essas medidas corretivas sejam aplicadas de forma coerente, ou seja, independente do nível hierárquico. Se tiver 2 pesos, 2 medidas na aplicação das sanções, pode ter certeza que qualquer credibilidade que o programa de ética e compliance planeje ter vai estar perdido. Agora, entrando já no primeiro experimento de economia comportamental. Talvez alguns de vocês se lembrem, esse experimento é da década de 50, realizado pelo pesquisador Solomon Elliott Ash. O que se baseava esse experimento dele? Basicamente, ele apresentava para o participante uma imagem, nessa imagem ele veria uma linha traçada na vertical. E o experimento era muito simples. Esse participante tinha que depois olhar mais dezenas de imagens e dizer, dentre essas outras imagens, quais das 3 linhas apresentadas se pareciam mais com o tamanho daquela linha original. O que os participantes não sabiam é que somente ele, em uma das variações do experimento, somente ele era efetivamente um participante. Os demais eram atores, que foram orientados para dar respostas incorretas em parte dos testes realizados. E aí vocês podem estar se perguntando, bom, se uma resposta era claramente correta, ou seja, se o tamanho da linha batesse com somente das outras 3 linhas traçadas, a linha original, não haveria motivo para que o participante fosse influenciado e desse respostas erradas. Só que o experimento demonstrou o contrário, que em algumas situações esses participantes eles eram influenciados pelo comportamento dos seus pares. Por que essa descoberta é importante na prevenção de condutas indevidas? Isso mostra que se uma organização, por exemplo, compartilhar condutas éticas de colegas de trabalho, condutas éticas de outros profissionais da indústria em que a organização atua, ou mesmo condutas éticas que são historicamente tidas como relevantes, isso pode auxiliar a influenciar o comportamento dos membros dessa organização. Outra série de experimentos de economia comportamental que podem auxiliar nessa tarefa são aqueles que foram conduzidos pelo pesquisador Dan Ariely, da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Ele realizou uma série de experimentos com variações, mas basicamente a ideia era a seguinte: uma tarefa era dada para os participantes e eles deveriam responder corretamente o máximo de perguntas possíveis. Com base nisso, eles recebiam mais ou menos dinheiro como remuneração. Para deixar as coisas um pouquinho mais interessantes,
Daniel deu algumas oportunidades nas quais os participantes poderiam trapacear, porque, na verdade, o que ele queria medir era o quão nós somos realmente honestos, nós, seres humanos. Uma das variações desse experimento é especialmente relevante para nós. Em uma delas, ele substituiu a remuneração em dinheiro em espécie por tokens, fichas plásticas, que posteriormente poderiam ser trocadas por aí sim, dinheiro em espécie. Ele identificou que o índice de trapaça, ao fazer essa troca, nessa variação, aumentou. O que isso mostra para a gente? Que quando nós, seres humanos, não somos capazes de identificar diretamente o valor monetário que aquele ativo representa, nós podemos estar mais propensos em praticar uma conduta indevida. Queria que vocês pensassem em 2 cenários. O primeiro é um colaborador, um colega de trabalho, ele retira R$5 em espécie do caixa da empresa. Já outro colaborador, ele leva algumas dezenas de folhas da impressora, porque a filha dele precisa preparar um trabalho para a escola no dia seguinte, pelo horário ele não ia conseguir passar em algum lugar para pegar e adquirir essas folhas que ele precisava. O outro cenário, um colaborador decide não só pagar pela refeição que ele teve em um jantar, mas também pagar pelos 2 drinks alcoólicos que ele teve, mais ou menos no valor de R$50, com o cartão corporativo da organização, presumindo que ele só deveria ser utilizado para pagar a refeição. Em outra situação, outro colega de trabalho desvia das contas da empresa R$50 em ativos. Vocês tenderiam a reprovar na mesma intensidade todas essas situações? Ou existe uma ou outra em que vocês tendem a reprovar mais ou menos? Se a resposta for sim, isso quer dizer que, aparentemente, os experimentos de Daniel podem estar corretos. Ou seja, nós tendemos a avaliar situações em que o valor monetário não está extremamente claro de forma diferente. Não quer dizer que nós reprovamos uma e não reprovamos outra, mas a intensidade do grau de reprovação é menor. E, nesse caso, isso demonstra que também a nossa bússola moral interna, quando alguém pratica uma conduta indevida, ela pode variar se o valor monetário está explícito ou não de determinado ativo da organização. Outra variação dos experimentos de Daniel foi realizada da seguinte maneira. Ele, antes do experimento, pediu para que determinado grupo de participantes tentasse se lembrar dos 10 mandamentos. Para outros, ele pediu para que eles se lembrassem dos últimos 10 livros que eles leram no ensino médio. Uma coisa interessante que ele descobriu nessa variação foi que aqueles que ele pediu para se lembrar dos 10 mandamentos não teriam praticado a trapaça. Já o outro grupo não foram tão honestos assim sobre as respostas deles. E ele ficou curioso, será que isso tem a ver com religião? E ele resolveu substituir essa variante. Ele inseriu a ideia do código de honra. Talvez vocês já estão começando a ver a conexão com o código de conduta, o código de ética das organizações. Ele repetiu, só que nessa variante ele pediu para os participantes eles atestarem que eles estavam cientes, estudantes do MIT, de Yale, que estavam cientes de que eles deveriam conduzir aquele experimento de acordo com o código de honra das respectivas universidades. Para outra parte dos estudantes, ele não fez essa requisição. Mais uma vez, os resultados teriam sido repetidos da mesma forma como quando ele pediu para que parte dos participantes tentassem se lembrar dos 10 mandamentos. Isso mostra para a gente que, se uma organização ela tem um código de ética, código de conduta, tem políticas e procedimentos claras, são devidamente comunicadas, que as pessoas conhecem o seu conteúdo, isso pode servir como um lembrete moral para os seus membros e auxiliar eles a se lembrarem de que eles são éticos. Agora, eu queria voltar com vocês 2000 anos atrás. Na Grécia Antiga, se dizia que um dos rios que fluía sobre o Hades era o rio Lete. Nesse rio, qualquer um que se banhasse deles ou que bebesse de suas águas, perderia completamente a memória. E o próximo experimento que nós vamos apresentar pode ter sentido com as águas desse rio. A gente pode começar a se perguntar se as águas deles não estão fluindo pelas nossas torneiras. Qual foi esse experimento? Um psicólogo comportamental, Ulrich Neisser, ele era bem curioso com questões relacionadas à nossa memória. Especialmente a ideia do senso comum de que em momentos marcantes nossa memória tende a ser excepcionalmente boa. O que ele fez?
ele pediu para calouros da universidade na qual ele lecionava que registrassem tudo que eles se recordavam sobre o dia em que o ônibus espacial Challenger explodiu. Não sei se todos se recordam desse evento, mas foi um evento bem marcante no século passado, que gerou uma comoção, guardado suas devidas proporções, comparável com a queda das Torres Gêmeas, por exemplo. Então, realmente foi bem marcante. Ele pediu para que os alunos, então, escrevessem o que eles estavam vestindo, o que eles comeram, enfim, tudo que eles se lembravam do momento que eles ficaram sabendo da explosão do ônibus espacial. 3 anos depois, ele retorna e pergunta para eles, faz a mesma pergunta e pede para eles reescreverem todas essas características. O que vocês acham que aconteceram? Bom, apenas 10% de mais de 100 estudantes se lembrava quase e somente quase perfeitamente de tudo que eles haviam escrito anteriormente. E 25% deles tinham memórias bem diferentes do que eles escreveram 3 anos no passado. Isso, infelizmente, demonstra para nós que nossa memória não é tão boa quanto a gente gostaria que ela fosse, mesmo quando nós estamos falando de eventos marcantes. Aplicando para a prevenção de condutas indevidas, o que isso demonstra? E fazendo uma conexão com a descoberta de Daniele, que não só nós temos que lembrar os nossos colaboradores que eles são éticos, mas temos que lembrar eles de uma forma mais constante. Como a gente poderia fazer isso? Então, por exemplo, antes de se reunir com determinada autoridade pública ou com um representante de uma empresa concorrente, a organização poderia pedir para que o colaborador lesse a política aplicável. Por exemplo, a política de prevenção de práticas anticompetitivas ou de interação com representantes de empresas concorrentes, no caso de um representante de uma empresa do mesmo setor, ou que lesse a política de prevenção à prática de conduta indevida perante agentes públicos, de prevenção à prática de corrupção e suborno, ou procedimento de interação com essas autoridades públicas. Outro exemplo, envolvendo inteligência artificial, seria, por exemplo, a inserção de uma aplicação dentro do software de e-mails da organização. O que ele poderia realizar? Ele poderia identificar algumas palavras-chave. Então, se tem um colaborador que está enviando um e-mail que tem a palavra preço ou a palavra dados pessoais, a inteligência artificial poderia, por exemplo, sugerir a leitura de uma política, no caso de preço, e identificar que o e-mail da outra parte é uma conta corporativa, um e-mail da política de prevenção de práticas anticompetitivas, ou então até mesmo uma questão de conflito de interesse, né? A gente sabe que, por vezes, pode existir essa influência indevida na aquisição de serviços ou produtos dentro da organização. No caso de dados pessoais, poderia, por exemplo, sugerir a leitura da política organizacional de proteção de dados da empresa. Eu falei sobre alguns exemplos pontuais aqui de lembretes, mas como a organização pode lembrar constantemente seus colaboradores? Através de inserção de trechos do seu código de conduta, de valores, de frases que remetem a aspectos de ética, de integridade, nos objetos do dia a dia de trabalho deles. Então, camisas de trabalho, canecas, mousepads, ou, por exemplo, espalhar pela organização esses trechos do código de conduta, esses valores éticos, ou de uma forma mais amigável ao meio ambiente, também dentro da área de trabalho dos dispositivos corporativos, ou sempre que uma ação fosse realizada, então, por exemplo, no login, ou periodicamente, a cada 4 horas, um pop-up poderia surgir com um trecho do código de conduta, da política relevante para o dia a dia daquele colaborador, ou de alguma frase que é tida historicamente como uma frase que inspira ética, que inspira integridade. Para finalizar, quais foram algumas das proposições, então, do trabalho realizado? Estabelecer o tom da auto-administração, estimulando condutas éticas, mas, como eu falei, é importante fazer, né, e não só falar. Aplicação de mecanismos de monitoramento para identificação de condutas indevidas e para prevenção das mesmas. Incentivos financeiros para comportamentos éticos, né, dentro do programa de remuneração, de promoção da organização, e também incentivos negativos, como mecanismos de clawback. Comunicação, compartilhamento, valorização e premiação de exemplos de práticas éticas. Isso não só é importante para aquele colaborador, mas também para os pares verem, olha, essa empresa, essa organização realmente valoriza a prática de condutas éticas, ela não está elaborando um programa de compliance só para ficar no papel, quer que ele realmente seja efetivo. E, além disso, ter práticas de detecção, investigação e correção de comportamentos indevidos, lembrança constante do valor monetário dos ativos da empresa, vimos através dos experimentos de economia comportamental quanto isso pode ser importante,
lembrar seus colaboradores que eles são honestos, os lembretes éticos, e realizar repetidamente esse último passo. Como a gente viu, nossa memória não é tão boa quanto a gente gostaria que ela fosse. Por fim, uma ressalva que eu gostaria de dizer é que parte desses experimentos se referem a experimentos do economista comportamental Dan Ariely. Ele está tendo alguns de seus experimentos, está realizado algum escrutínio sobre eles para verificar se eles realmente, os resultados realmente, eles são capazes de representar o experimento que foi realizado. A própria Universidade de Duke está fazendo uma investigação interna, ainda não saiu o resultado dessa investigação, mas, de qualquer forma, eu gostaria de deixar um alerta que experimentos comportamentais, eles tendem a ser um indicativo, né? Nunca trate eles como uma verdade absoluta, mas eles podem trazer alguns insights que nós podemos utilizar para influenciar comportamentos. Teste de uma forma muito responsável e sempre atento aos resultados e às particularidades de como determinado experimento foi realizado. Obrigado. Muito gratidão por contribuir com o tempo. Sérgio, Gabriel, o GEDE e isso eu estou fazendo também. Inicialmente, um privilégio muito grande para mim estar aqui novamente na Universidade de Brasília, também na minha casa. Eu fiz pós-doutorado aqui, sob a supervisão do professor Maurício Budalin. E o trabalho que eu vou apresentar hoje refere-se a um estudo que, inclusive, foi premiado em primeiro lugar aqui no último prêmio SOF de monografias, né? E o foco do trabalho é política fiscal, e especificamente planejamento fiscal no médio prazo, né? Eu estou ficando um pouco ruim da memória, então o professor veio uma colinha para me ajudar aqui, tá? Vocês não se incomodem não, tá? Bom, esse é o ciclo orçamentário brasileiro, tal como vocês conhecem, né? Como ele atualmente é executado, tem um diagrama que tenta explicar de maneira bem didática como é construído o nosso ciclo orçamentário brasileiro, né? Só que vocês sabem que o orçamento público, né, ele é importante para a gestão, na gestão e execução da política fiscal do país, né, desempenhando um papel na definição da ação governamental de uma sociedade, né. É nele que a gente demonstra, é nele onde é demonstrado os objetivos governamentais anuais, né, os que são priorizados, alcançados por meio da alocação de recursos, né. Entretanto, o nosso orçamento público anual, né, o horizonte anual, eu diria que o horizonte anual dos orçamentos tradicionais apresenta certas limitações, né, e reduz o seu potencial para assegurar a correta execução da política governamental. Em termos de eficiência e das despesas da sua contribuição, por exemplo, as políticas públicas, elas têm implicações que transcendem o exercício orçamentário corrente. Então, vocês podem pensar, por exemplo, em processos administrativos, como licitações, né, que podem se estender além do ano civil, né, ao passo que projetos de infraestrutura podem levar anos para serem concluídos, além disso, investimentos públicos podem acarretar outras despesas operacionais de capital futuros. E aí, então, todos esses aspectos, eles não são levados em consideração, as finanças públicas e o sucesso das políticas públicas podem ser afetados negativamente. Então, a gente pode ter nós temos casos de programas que são iniciados, mas as suas necessidades de financiamento a longo prazo podem não ser atendidas. Então, é importante para que os formuladores de política e os gestores públicos, né, trabalhem com um horizonte orçamentário plurianual, a fim de que se tome as decisões orçamentárias corretas, uma vez que em diversos mercados emergentes e economias em desenvolvimento, esses três elementos que vocês estão vendo aí, política, planejamento fiscal e orçamento público, não estão interligados para se obter os melhores resultados na prestação de serviços públicos para a população. E aí surge a figura dos marcos de médio prazo, né?
sabemos que uma gestão fiscal estratégica e eficiente demanda que os governos possam mensurar os efeitos econômicos e os impactos nas contas públicas de suas políticas no médio e longo prazo, além do ciclo orçamentário anual. E aí encontra-se sedimentada nas melhores práticas internacionais a importância de se adotar uma abordagem de planejamento de médio prazo para a gestão fiscal, né? Então, os governos, eles elaboram as suas medidas de consolidação fiscal e pacotes de estímulos fiscais, né, que podem levar anos para serem implementados e produzir impactos reais nas finanças públicas. Sabemos que as decisões de política fiscal têm impactos que se estendem além do ciclo orçamentário anual, e então, visando a tomada dessas decisões de forma nacional, gestores públicos e formadores de políticas devem se concentrar nos efeitos de médio prazo de medidas econômicas e de condução de políticas públicas sobre o orçamento público, né? E aí surge a figura dos marcos de médio prazo, né? Que já é uma prática adotada internacionalmente, né? E eles integram a estratégia da política fiscal e do orçamento plurianual, baseado em cenários de evolução macrofiscal, permitindo evoluir o atingimento dos objetivos da política fiscal, né? Então, o marco fiscal os marcos de médio prazo, né? E nós teremos três, que é o marco fiscal de médio prazo, que é o primeiro estágio, o marco orçamentário de médio prazo, que é o segundo estágio, e o marco de desempenho de médio prazo, o marco de gasto ampliado, né, como o Banco Interamericano, né, gosta de mencionar. Todos esses três estágios compõem algo maior chamado marco de despesa de médio prazo. Então, esses marcos de médio prazo, né, esses três estágios que vocês estão vendo aí, consistem em um arcabouço institucional que introduz uma perspectiva plurianual no planejamento fiscal, fornecendo diretrizes para as decisões orçamentárias e fiscais, né, em média para os próximos 4 anos, por exemplo, né? Esses marcos de médio prazo têm o objetivo final de incrementar a credibilidade da política fiscal, fortalecendo a sustentabilidade fiscal e uma alocação mais eficiente do gasto público, né? Nesse outro slide, né, a implantação dos marcos de médio prazo apresenta muitos benefícios potenciais. Por exemplo, oferece uma visão clara do direcionamento e do ritmo das ações do governo. Então, os marcos de médio prazo, eles permitem uma integração eficaz da política fiscal e do orçamento de médio prazo com as prioridades governamentais. Eles ajudam os governos a analisar as consequências fiscais das políticas fiscais, né? Então, evidenciando pressões intertemporais nas despesas e receitas das políticas vigentes, né? Por meio deles também é possível solidificar a credibilidade das regras fiscais, alinhando-se até tetos orçamentários plurianuais, e também os marcos de médio prazo, eles melhoram o entendimento dos impactos de mudanças estruturais na economia, né? O instrumento ele é ideal para identificar e mensurar as consequências macrofiscais intertemporais de mudanças estruturais socioeconômicas, especialmente quando os marcos de médio prazo eles consideram longos períodos futuros, né? Por exemplo, né, eu diria que exemplos disso, né, são os compromissos dos países para descarbonizar suas economias e a transição demográfica para populações mais envelhecidas, né, pressionando a receita e gasto público. Da mesma forma, permite contemplar os aspectos e impactos no orçamento de desastres associados às mudanças climáticas, né, assim como o planejamento de medidas de mitigação e adaptação. Esse slide aí, ele traz também alguns detalhes importantes dos marcos de médio prazo, né? Então, os marcos de médio prazo, por exemplo, eles vão mostrar o ritmo e a prioridade que os governos consideram que as ações devem ser tomadas baseadas em seus objetivos de políticas, né? Por exemplo, ajustes graduais, aí eu cito, por exemplo, incrementos, o ajuste de gastos em políticas e programas de forma fiscalmente sustentável, ou até mesmo políticas imediatas, por exemplo, apoio emergencial à economia e a grupos vulneráveis, com medidas fiscais compensatórias para garantir a sustentabilidade. Então, em sua essência, né,
Um marco de médio prazo, como vocês podem estar acompanhando aí no slide, ele é composto por 3 elementos, né? Previsões de disponibilidade de recursos, né? Linhas de base de despesas e andamento e limites de gastos intertemporais, de forma coerente com a política fiscal sustentável e articulado com outros documentos de planejamento fiscal. Agora, embora cada um desses componentes seja essencial, por si só para uma boa gestão fiscal, é a integração harmoniosa, né, desses elementos, né, que define o sucesso de um marco de médio prazo. E aí, como eu falei para vocês, né, nós temos o marco de despesa de médio prazo, que é esse guarda-chuva maior, ele é composto de 3 estágios. O primeiro estágio chama-se, né, o marco fiscal de médio prazo, né? E o marco fiscal de médio prazo, ele que se constitui o primeiro estágio do marco de despesa de médio prazo, né, desse guarda-chuva maior, né, ele inclui uma análise detalhada da situação econômica, do espaço fiscal, bem como projeções e discussões de diferentes cenários macrofiscais. Vai englobar análise como trajetória de PIB, trajetória de inflação, trajetória de receitas, despesas e de endividamento público, né? Temos o segundo estágio, que é o marco orçamentário de médio prazo. Este depende do primeiro estágio, então são estágios que são camadas que vão se sobrepondo uma com a outra. O marco orçamentário de médio prazo, ele expande as estimativas do marco fiscal de médio prazo para incluir também os gastos desagregados. Esse detalhamento pode ser feito à luz de uma unidade orçamentária, por exemplo, ministérios, né? Setores, por exemplo, educação e segurança, né? Classificação econômica, por exemplo, despesas correntes, despesas de capital, e assim se estabelece limites para as despesas, garantindo que essas estimativas sejam alinhadas e consistentes com os agregados fiscais. E aí o terceiro estágio, que é o marco de desempenho de médio prazo, conforme o Banco Mundial denomina, ou o marco de gasto no médio prazo ampliado, como o Banco Interamericano denomina, né? Ele adiciona uma dimensão ao panorama orçamentário, centrando-se na eficiência e no desempenho do gasto público, com base nos resultados dos programas, né? Então, para isso, são feitas avaliações de políticas e revisões de gastos, que documentam o gasto de maior impacto socioeconômico positivo, permitindo, assim, uma melhor alocação, uma alocação eficiente de recursos nesses projetos, né? E aí, dessa forma, os marcos de médio prazo, né, eles permitem, né, atingir os objetivos principais da gestão das finanças públicas, né? Primeiro, né, o equilíbrio macroeconômico, incluindo uma disciplina fiscal agregada, né, que é obtido por meio de boas estimativas desse envelope de recursos disponíveis que são usados na formulação do orçamento público, né? Então, essa disciplina ela pode ser melhorada sinalizando aos tomadores de decisão a sustentabilidade do programa de gastos existentes, né? Definindo o impacto plurianual de um novo programa antes de sua adoção, né? E o estabelecimento de tetos plurianuais de gastos, que ajuda a conter as expectativas sobre o gasto para o futuro. Nós temos também, um outro objetivo, né? A eficiência alocativa, né? Então, o marco de despesa de médio prazo, né? Ele visa melhorar a alocação estratégica dos recursos públicos, priorizando a destinação de recursos aos programas governamentais mais importantes para a sociedade, né? E também temos a eficiência técnica, né? Que se refere ao uso mais eficiente dos recursos, né? Então, ou seja, boa gestão operacional e pode ser incentivada a fornecer aos ministérios finalistas maior estabilidade nos níveis de financiamento, além de uma maior capacidade de fazer planejamento. Eu vou passar rápido nesse slide, ele é apenas um resumo, é uma outra maneira de apresentar os resultados dos slides anteriores. Etapas de construção de um marco de médio prazo, né? Então, nós temos aí a etapa da construção dos marcos de médio prazo, né? Então, a construção desses marcos exige coordenação entre as diferentes unidades que executam o orçamento. A construção de um marco fiscal de médio prazo, por exemplo, tem uma lógica top-down, né? Onde o órgão orçamentário central define o espaço fiscal e o limite agregado de despesas públicas. Posteriormente, na elaboração do marco orçamentário de médio prazo, que é o segundo estágio, enriquece o processo, reunindo as necessidades de despesa das unidades orçamentárias,
em uma lógica bottom-up, né, acompanhado de um processo de reconciliação do limite identificado no marco fiscal de médio prazo, e, por fim, no marco de desempenho de médio prazo, né, esse terceiro estágio, ele aprimora a alocação de recursos nos programas, buscando favorecer aqueles que têm comprovado um desempenho positivo. Né? Também vou passar direto nessa figura, apenas uma outra maneira de eu abordar os outros slides, que também aqui, vou deixar para vocês, né, estudarem depois, os slides, tá? Então, em resumo, né, pode-se definir um marco de despesa de médio prazo, que são a junção daqueles três estágios que eu falei para vocês, o marco fiscal de médio prazo, o marco orçamentário de médio prazo e o marco de desempenho de médio prazo, né, como sendo uma estrutura plurianual, né, de planejamento e gestão de despesas que contém esses três elementos. Né? Um envelope médio, de médio prazo, de recursos agregados, definido pelos ministérios das finanças, que seja consistente com a estabilidade macroeconômica e as prioridades políticas do governo, né, que é o componente, né, top-down. Nós vamos ter ali, conforme o slide, uma estimativa das necessidades de recursos de médio prazo, né, das atividades existentes dos ministérios executores, né, que é um componente bottom-up, e também mantemos esse processo interativo de tomada de decisão orçamentária que reconcilie o custo das atividades existentes e as novas atividades com os recursos disponíveis no médio prazo. Esse gráfico, essa figura que eu estou mostrando para vocês, ela é bem elucidadora, sabe? Para vocês terem uma ideia, aí mostra, por exemplo, né, o azul mais escuro, ele mostra, o azulzinho mais claro, ele mostra a implantação, quais foram os países que implantaram o marco fiscal de médio prazo, né? Que é o primeiro estágio, né? Já o azulzinho intermediário, ele vai representar os países que implantaram o primeiro e o segundo estágio, o marco fiscal de médio prazo e o marco orçamentário de médio prazo. E, por fim, o azul mais escuro, né, representa aqueles países que completaram a implantação dos três estágios, né, o marco fiscal de médio prazo, o marco orçamentário de médio prazo e o marco de desempenho de médio prazo. Então, como vocês podem ver aí na figura, apenas poucos países chegaram no terceiro estágio. Né? A maior parte dos países, né, começaram no primeiro estágio. E há países que nem começaram nem no primeiro estágio. Né? Agora, e tem países também que implantaram de maneira errônea o primeiro estágio e houve, né, implantaram de maneira errada o primeiro estágio e teve consequências, né, negativas na implantação do segundo estágio, tá? Porque o segundo estágio depende de uma melhor implantação do primeiro estágio. O segundo estágio é o marco orçamentário de médio prazo. O primeiro estágio é o marco fiscal de médio prazo. Mas para aqueles países que adotaram os marcos de médio prazo com sucesso, né, foram feitos diversos estudos. Por exemplo, tem esse estudo do Banco Mundial de 2013, né, em que eles constataram que a noção do marco de despesa de médio prazo, que é aquele guarda-chuva maior, né, exerce efeito positivo e significativo sobre a disciplina fiscal dos países analisados, em que os três estágios, o marco fiscal de médio prazo, o marco orçamentário e o marco de desempenho de médio prazo, para vocês terem uma ideia, elevaram o resultado fiscal desses países em 0,9, 1 e 2,8 pontos percentuais do PIB, respectivamente. Então, você fazer planejamento fiscal de médio prazo, você não apenas melhora a disciplina fiscal desse país, como também tem impactos positivos sobre o crescimento sustentável de uma economia. Não é? Para vocês terem uma ideia, durante a pandemia, né, essa figura aí ela busca retratar como é que a configuração, né, dos marcos na Europa, né? E aí, durante a pandemia, né, a gente sabe que muitas das regras fiscais foram suspensas na Europa por conta da pandemia da Covid-19, mas se vocês forem observar naquela figura lá, a presença do primeiro estágio, que é o marco fiscal de médio prazo, sempre esteve presente. Então, mesmo durante o período da pandemia, havia uma preocupação de se prestar, né, boas estimativas, né, tanto de estimativas do lado de variáveis fiscais como de variáveis do lado macroeconômicos, né,
mesmo num período de pandemia, procurou-se obter melhores estimativas para fim de planejamento, até para enfrentamento dessa situação que estava acontecendo em 2020. Né? Vou passar batido nesse gráfico aqui, já estou finalizando a minha apresentação. Esse gráfico aí vai mostrar para vocês, né, como é que poderia ser, por exemplo, o formato de um marco fiscal de médio prazo para o Brasil. Né? Nós teríamos, por exemplo, um documento que a primeira parte trataria de uma conjuntura macroeconômica de médio prazo, a segunda parte seria voltada por uma estratégia, né, análise de projeções e políticas fiscais de médio prazo, e a terceira parte desse documento seria focada para a sustentabilidade da dívida pública e outras questões estruturais. Né? Essa outra figura aí mostra como é que é a situação hoje no governo. Nós temos diferentes atores, né? Por exemplo, nós temos diferentes atores no governo, né, que atuam, né, ao longo do ciclo orçamentário, fornecendo, né, a sua parcela de contribuição, seja em termos de projeção de receitas, seja em termos de projeção de despesas. Né? Nós temos um nível decisório, né, que é logo aquela primeira caixinha ali, que é a junta de execução orçamentária. Abaixo, no trecho amarelo, nós temos a Secretaria de Política Econômica, Receita Federal, Secretaria do Tesouro Nacional, Secretaria de Orçamento Federal. Né? Então, um grande desafio é a gente melhorar essa coordenação desses órgãos para a implantação do marco fiscal de médio prazo no Brasil. Né? A experiência internacional nos mostra boas práticas para a implantação desses marcos de médio prazo. Por exemplo, governança robusta, né, para que a entidade definida como responsável pelo processo completo tenha acesso oportuno, detalhado e transparente às informações e dados necessários para a elaboração do marco de médio prazo. Cultura de abertura e transparência, no sentido através da divulgação das metodologias de previsão macro fiscal e da explicação sistemática de desvios de previsões passadas. É prudente adotar medidas mais conservadoras, né, reduzindo a vulnerabilidade para a materialização de riscos macro fiscais. É necessária a integração dos objetivos macroeconômicos de política fiscal do orçamento. Então, a gente sabe que as decisões de política, né, devem alimentar as estimativas macroeconômicas e novas políticas devem ter seu impacto orçamentário de médio prazo incluído. E, por fim, um aprendizado contínuo. Né? Então, na construção de um marco de médio prazo, é benéfico incorporar lições aprendidas com documentos orçamentários já existentes e reunir as melhores práticas. Então, isso ajuda a facilitar a sua integração e tornar o esforço de publicação de um novo documento mais eficiente. E, por fim, né, nas minhas considerações finais, né, então, a gente sabe que o orçamento anual é essencial, né, mais focado no curto prazo, sendo um limitador para o governo fazer as escolhas fiscais e orçamentárias corretas em termos de planejamento fiscal de médio prazo. E aí surgem os marcos de médio prazo, que são as figuras relevantes para integrar a execução das políticas públicas, o planejamento fiscal e o orçamento de médio prazo. Recentemente nós tivemos a publicação da Lei Complementar 200 de 2023, né, que instituiu o regime fiscal sustentável, e um dos elementos que constam, né, que foram alterados na Lei de Responsabilidade Fiscal é a previsão da implantação desse marco fiscal de médio prazo para o Brasil. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal já foi alterada, já prevendo a instituição, né, desse instrumento. Né? E, por fim, né, como eu falei para vocês, esse trabalho que eu elaborei em parceria com dois outros colegas, um professor aqui da UNB, um outro colega economista, conquistou o primeiro lugar no prêmio SOF de Monografia, esse último prêmio SOF, né? Para mim foi uma felicidade muito grande, porque também foi o segundo ano consecutivo que eu conquistei o primeiro lugar no prêmio SOF, né? E esse trabalho, ele procura trazer para a sociedade, trazer para o debate a importância do planejamento fiscal de médio prazo, para que a economia para que o Brasil não apenas tenha um crescimento econômico sustentável, mas também nós tenhamos políticas públicas duradouras para a sociedade. Tá? Muito obrigado. Piada se vai apresentar aqui, né?
E controle? Passa em qual? Tá. É nesse aqui? Obrigada. Tá. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Quero dizer que é uma honra estar aqui participando desse evento. Agradeço muito o convite de discussão de altíssimo nível, né, com participantes da academia, dos setores, de profissionais da área do direito e da economia. Então, assim, espero receber também contribuições, fiquem à vontade. Esse trabalho, vou ler o título para já dar uma ideia do que vai ser discutido, que é a discussão do projeto do PL, né, o 1459 de 2022, uma discussão sobre a comercialização de agrotóxicos no Brasil, e o objetivo é avaliar alternativas regulatórias voltadas para a regulação responsiva. É um trabalho conjunto, com coautoria com a Marília, que infelizmente não pôde estar aqui hoje. Ela é especialista em urbanismo e direito ambiental pela PUC, né, de Minas Gerais. Ela também foi coordenadora geral de avaliação de substâncias químicas e produtos perigosos no IBAMA. Vou avançando e vou dar um panorama geral eu vou fazer uma apresentação. Primeiro, dou uma visão do panorama geral que ocorre na regulação de agrotóxicos, numa apresentação meio que inversa, né? Normalmente a gente faz a introdução e depois o desenvolvimento e as conclusões. Eu vou começar já pela definição dos objetivos, né? E a definição de um problema regulatório. Então, vamos lá. O que ocorre, né? Qual é a questão da problemática? É que, historicamente, o Brasil ele tem recebido, os órgãos reguladores, né, tem recebido uma demanda muito grande de registros de agrotóxico, em detrimento da capacidade operacional desses órgãos de lidar com essa grande demanda, né? O registro de um agrotóxico no Brasil ele passa pelo crivo de 3 instituições: um ministério, que é o Ministério da Agricultura, né, Pecuária e Abastecimento, a Anvisa, que é uma agência reguladora, e o IBAMA, né, vinculado à administração direta. De acordo com os dados disponibilizados pelo Ministério da Agricultura, aguardavam na fila 2.752 produtos formulados em 2023, em meados de 2023. Então, essa é uma grande problemática. E aí, os principais argumentos que aparecem... eu acho que essa apresentação, me desculpe, ela não é a última versão. Posso operar aqui, ela se passou daqui. Desculpa. Só que você está no... Daí vai ter que ser no Firefox. Tá, mas aí você passa, então? Não, pode passar, só que não vai ficar aquela cheia. Ah, tá. Agora acho que não vai para Carol, pessoal. Esse é assim. Deixa eu ver. Pode passar. Exatamente. Assim, infelizmente não está muito visível, né? Mas então um dos principais argumentos que surgem com relação a essa grande quantidade de demanda de produtos e uma fila que é incessante é uma suposta morosidade dos órgãos de governo. Então, o que a gente se pergunta, né, é que será que os órgãos reguladores realmente são lentos? E ações judiciais recorrentemente são interpostas, né, pelas empresas de agrotóxicos para analisar os produtos imediatamente, né, assim, dentro do prazo legal. Inclusive, o prazo legal do decreto que regulamenta a lei de agrotóxicos, ele foi alterado
para poder comportar a complexidade de análise, que antes eram previstos 120 dias, então foi dividido, as filas foram divididas em ordinárias e prioritárias, e o prazo foi estendido para 24 meses, 36 meses, a depender da complexidade do produto. E a gente se pergunta isso. Infelizmente está muito pequenininho, mas eu vou dar uma explicação sobre o tempo de análise que existe já mensurado, né, a minha pesquisa realizada em 2019 e 2023, a nível do órgão regulador de meio ambiente, que é o IBAMA. Então, para um produto técnico, um tempo de análise, em média, em meses, é de 20 a 10 meses. Efetivamente, quando chega na porta da análise, né, que é distribuído para análise do técnico. Para um produto formulado, que requer um pouco menos de estudos, uma quantidade bastante reduzida de estudos em comparação ao produto técnico, são de 5 a 3 meses. Vou falar só sobre esses dois. E se você considera o tempo de fila, um produto técnico demora de 4 a 3 anos para ter o seu registro concedido. Então, assim, o tempo de fila aumenta muito, né? A conclusão da análise. E para um produto formulado, de 3 a 3,7 anos. Então, passa de 5 a 3 meses a 3,7 anos. Um outro aspecto que é importante destacar, que o artigo também menciona as questões relacionadas à falta de inovação no setor, é que a maior parte, a grande parte dos produtos hoje que esperam um registro na fila são produtos que já estão no mercado, de moléculas antigas. Glifosato tinha em 2023, no levantamento também realizado pelo IBAMA até a data da fonte da pesquisa, tinham 69 produtos à base de glifosato esperando, ou seja, glifosato, eu trouxe até os nomes porque é bem comum, né? Esse é o herbicida bem conhecido, o 2,4-D, o mancozeb e o clorothalonil, elas têm 39, 52, 41, são produtos bem antigos, é atrasinho. Muitos produtos antigos, não inovativos, aguardando análise. Deixa eu só ver aqui. Então, eles são equivalentes ou idênticos aos produtos que já estão no mercado e, de acordo com dados extraídos na pesquisa documental e bibliográfica feita, esses produtos, eles pretendem atender a interesses comerciais em detrimento de inovações e prioridades da agricultura. Então, e em paralelo e de maneira oposta a essa desproporcional fila de registro que espera avaliação, os números recordes anuais de produtos agrotóxicos registrados, eles confrontam esses argumentos anteriores de possível morosidade na análise do processo. Aqui tem um gráfico de barras, infelizmente está pequeno, mas também mostra que a partir de 2015, 2016, teve um grande aumento do número de registros, né, também por conta da equivalência, né, que foi possível um registro por equivalência, mas que também acarretou muita fila de justamente produtos muito similares, o que é ótimo para a concorrência, mas o que também gera uma grande demanda, né, infla demais a fila. E a última barra só está pequena porque os dados estavam disponíveis até meados de 2023, se não me engano, em julho, que está nas referências, né? Então, a gente tem um cenário de muitos produtos esperando avaliação e muitos produtos sendo registrados. Então, o que está acontecendo, né? Então, ao contrário do que se assume, é que a maior parte dos produtos registrados, eles não são realmente vendidos, o que aumenta a complexidade para a regulação desse mercado, né, desse produto. Então, aqui nesse gráfico, qual é o problema regulatório, que é o que a Sabrina tinha trazido na apresentação dela, e que realmente é um grande desafio você definir bem o problema, né, que você quer enfrentar. O problema regulatório, que é a grande relevância, inclusive, desse trabalho, que eu vejo para definições de políticas públicas, é essa definição, porque é identificar o que realmente está acontecendo. Esse gráfico ele foi desenvolvido com base nos dados que são disponibilizados pelo IBAMA sobre a comercialização de produtos, e a partir de 2019.
Que foi a partir do momento que a gente começou, eu digo a gente, embora não represente a visão institucional, é um trabalho acadêmico, mas que, como atuando, né, como analista no órgão, a gente recebe, e esses dados, eles mostram uma tendência crescente de produtos sem comercialização sendo registrados. Então, o produto formulado, eu não fiz a explicação, é importante, um produto formulado é aquele produto que vai para a prateleira, teoricamente iria para a prateleira se fosse comercializado, né? E o produto técnico é o produto que ele é utilizado como fonte para a formulação do produto que vai para a prateleira, né? Então, ele é um produto mais concentrado, com maior pureza, e ele não vai para o consumidor final. Esse gráfico também mostra que o último dado de 2021 chega a 50% a quantidade de produtos formulados que não são comercializados. E o produto técnico beira a 80%. Então, existe uma sobrecarga, né, de demanda para uma não efetividade da utilização da administração pública, da máquina, para você disponibilizar para o mercado, já que o Estado ele se propôs, existe uma política de uso intensivo, né, na agricultura para determinadas culturas de agrotóxicos, e a gente é incumbido de fazer essas análises, isso torna bastante assim, ineficiente um resultado do enforcement da atual regulação de agrotóxicos. Então, essa tendência, ela mostra também que existe uma assimetria de formação. Porque isso é muito bom na economia, que ela dá nome, né? Dá um alívio, inclusive, você saber que existem nomes técnicos específicos para os comportamentos que a gente observa. Uma assimetria de formação, porque a empresa ela tem um objetivo com o registro e o governo tem outro objetivo. O governo quer disponibilizar para o mercado, existe um esforço, né? São 3 órgãos envolvidos nisso, mas as empresas elas têm outros objetivos comerciais envolvidos. Então, de onde vem essa discussão sobre o PL, né, do 1459? Na verdade, o objetivo não é discutir o projeto de lei como um todo, mas tem um artigo específico colocado no PL que endereça justamente essa questão dos produtos não comercializados. É bastante interessante que isso tenha surgido com essa abordagem dada pelo PL. Então, a proposta legislativa, né, de alteração, e o PL, no final das contas, acaba revogando, né, o objetivo é revogar a legislação atual, mas esse artigo 35, ele pretende instituir a figura do cancelamento de registro como uma maneira de evitar, de inibir essa prática mercadológica de não disponibilizar o produto no mercado. Então, o objetivo do trabalho, ele reside justamente nisso, na análise de 3 alternativas regulatórias para enfrentar esse problema colocado. A metodologia do estudo, ele foi feito com base em pesquisa bibliográfica e documental e seguindo, tendo em vista, né, levando sempre em conta as normas em vigor no sistema brasileiro, né, os PLs, as normas regulatórias, as portarias, enfim. E a metodologia seguiu o passo a passo da avaliação de impacto legislativo, que analisa as possibilidades, os possíveis impactos, né, decorrentes das soluções, das propostas de solução, né? E além disso, ela também faz uma comparação com uma experiência, que é a experiência norte-americana que foi adotada pela a EPA, né, que é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Para análise documental, os dados foram coletados dos documentos oficiais e dados públicos disponibilizados pelo governo, pelos 3 órgãos, e as matérias legislativas em tramitação no Congresso, que são várias matérias legislativas que visam endereçar as questões relacionadas à regulação de agrotóxicos, que são muito, as que foram levantadas são muito relacionadas a essa questão da comercialização.
Vamos, então, passar pela primeira parte da análise, que é justamente esse capítulo 6 inserido, né? Então, é dos artigos 34 e 35. Então, o artigo 34, ele coloca aqui os procedimentos de registro, de produção, de comercialização de agrotóxicos. Eles também têm que atender à Lei 12.529, que é a nossa lei atual antitrust, para prevenir e punir infrações contra a ordem econômica. E para que, de maneira que as companhias ou grupos de companhias não sejam capazes de mudar as condições de mercado unilateralmente ou coordenadamente. Então, assim, a própria lei, ela reconhece, que é o que está colocado aqui, que existe práticas anticompetitivas nessa enforcement da lei de agrotóxicos, né, da regulação, e que ela deve ser coibida. E ela também reforça que existe a falha de mercado, né, causada pela assimetria de informação, que ocorre mais de maneira bem sistemática em economias de escopo, que as indústrias elas podem se aproveitar dos seus ativos, da sua produção é fácil para uma indústria de agrotóxicos produzir novas variações de produtos já registrados, então novas marcas podem surgir a qualquer momento, com mais ou menos um determinado componente da formulação. E entendendo o mercado, a gente consegue entender melhor como tentar ajustar, né, de uma melhor forma que ambas as partes consigam ter sucesso aí com seus objetivos, né? E o artigo 35, então, ela traz a penalidade. Tempo? A penalidade é o cancelamento de registro, e aí o artigo ele discute a forma como é colocado o texto da penalidade. Então, a penalidade ela é colocada de uma maneira que a empresa fique... Se a empresa ficar 2 anos sem comercializar o produto, ela não pode entrar no mercado depois de 1 ano. Só depois de 1 ano ela pode reingressar com um novo registro. E aí, se ela ficar por 2 anos sem comercializar, ela vai ter o registro cancelado. Então, essa identificação do problema, está vendo como é uma etapa bem árdua definir o problema, identificar o problema? Mas ele foi identificado, mas assim, o problema também precisa identificar ele na descrição, na justificação do projeto de lei. E também os objetivos têm que estar bastante claros. Então, no projeto de lei, a origem desse PL, ele vem, na verdade, do projeto de lei número 88, de 2011, e ele destaca que, na sua justificação, que uma parcela significativa dos produtos que são registrados pelo governo não são colocados nas prateleiras para promover a competição e no mercado de agrotóxicos. E muitas companhias que requerem o registro de equivalentes ou genéricos, eles não estão interessados em colocar os produtos disponíveis no mercado e muito mais pretendem atender a interesses comerciais, né? E variando, diversificando seu portfólio de produtos registrados. Então, nesse caso, o registro ele serve mais para construir os seus ativos das empresas do que realmente aumentar a competição. Então, no levantamento de alternativas, o levantamento de alternativas, de acordo com a metodologia de avaliação de impacto legislativo, ela aumenta a probabilidade de uma solução eficiente, né, e dá maior transparência para a escolha pública e reduz as chances de vieses, né, e para atendimento de certos grupos de interesse. Então, a alternativa 1 seria melhorar ou sugerir uma alteração da próprio texto desses 2 anos, porque quando se fala em produção, se ficar 2 anos sem produzir ou sem incluir a palavra produzir, além da palavra comercialização, ela pode fazer com que a empresa ela fale, não, eu produzi, mas eu não comercializei, então, mas eu produzir para fins de pesquisa, por exemplo, são vários argumentos que podem surgir, então, assim, é melhor deixar só a palavra comercialização.
e a empresa que fique 2 anos sem comercializar a partir do registro seja modificado para que por 2 anos consecutivos, porque não é só a partir do registro, né? Se ficar 2 anos consecutivos sem comercialização, seria mais apropriado. Mas isso é uma medida ainda de comando e controle, prescritiva, e o que requer um esforço, né? De alteração via lei, e que podem existir outras alternativas. E aí, essa parte... uma outra possibilidade também seria, ao invés de, voltando nessa parte da alternativa 1, não só 1 ano ficar esperando para poder registrar de novo um produto que foi cancelado, mas pelo menos 2, porque senão você cancela e essa fila ela vai continuar aumentando, porque 1 ano passa muito rápido. A fila não ia diminuir, ou seja, não tem essa alternativa 1 sugerida, incluída de maneira assim bem objetiva no projeto de lei, apesar dela endereçar um problema real, ela não é tão efetiva, não é tão eficiente. Por isso são outras alternativas que se buscam nesse artigo. E aí, já falei dos efeitos. O efeito positivo é esse, né, que você dá clareza, que existe uma simetria de informação, que é o governo tentando endereçar um problema, então por um lado, é bom, sim, e o lado negativo já antecipei. E a alternativa 2, que é a comparação que é feita com os Estados Unidos, que é a majoração da taxa de manutenção de registro de maneira progressiva. Então, aqui tem uma tabela da EPA, que tem um número crescente, né, tem um número progressivo aqui de taxa de manutenção do registro. E ela também separa a taxa de manutenção de acordo com o tamanho da empresa, ou seja, essa tabela ela pretende também não ser muito onerosa para aqueles menores empreendedores, né, menores produtores de agrotóxicos que querem talvez trazer inovações, enfim, que estão sendo inseridos, que querem se inserir no mercado. A taxa aqui não está clara, mas está $4.875, dados de 2023, quase $5.000 para cada produto. E para um pequeno negócio, $3.676. No IBAMA, o IBAMA também, a taxa de manutenção de registro, no caso é a chamada de taxa de manutenção do PPA, que é potencial de periculosidade ambiental, ela... Para a classe 1 e 2, que são produtos mais tóxicos ao meio ambiente, ela é majorada em $4.222, trazidos, né, para a cotação do dia, que foi em julho de 2023, e para a classe 3 e 4, $1.800. Então, assim, hoje existe uma diferença de em torno de $600 da pior classe, e a majoração ela pretende endereçar também, incentivar o registro de produtos menos tóxicos. Então, a regulação hoje, ela está dessa forma. E aqui embaixo está, de novo, repetindo as mesmas taxas da EPA para fins comparativos, que a nossa classe 3 e 4 ela é muito pequena, né? O valor é bem reduzido, mesmo diante do pequeno negócio nos Estados Unidos. Então, os efeitos negativos da alternativa 2. A progressividade que é proposta como uma possível solução, ela é um instrumento econômico alinhado ao Software Regulation por causa disso, né, regulação responsiva, por não ser uma prescrição, não ter um texto e não ter um enforcement muito pesado. E, no fundo, ela pretende endereçar comportamentos. Se você tem uma taxa maior, que ela vai sendo progressivamente a cada... Um registro adicional ela é incrementada, isso reduz, né, a probabilidade de se manter no mercado muitos registros inativos. Seria mais economicamente viável manter registros que vão ter uma efetiva comercialização. Mas tem efeitos negativos. E é sempre o exercício da avaliação de impacto legislativo é justamente esse, levantar os efeitos negativos e positivos para você contrabalançar. Podem haver preocupações relacionadas a um possível efeito benéfico para companhias maiores, por essa maior peso, né, da taxa de manutenção, porque só as empresas maiores poderiam suportar esse tipo de regulação. Mas aí, juntando com o tamanho da empresa, essa outra possibilidade de geração,
Isso ameniza esse possível efeito. Né? E tá aqui, tá, por que não, né? Ok, então, nesse cenário também é importante colocar que existe um mercado virtual paralelo de certificados de registro, né? Os órgãos, eles afirmam isso, que uma vez que a empresa tem o certificado de registro, acaba que ele é um ativo, né, para a empresa, eles podem vender esse certificado de registro como transferência de titularidade, que ocorre muito, é publicado no DOU, para outras empresas, e acaba que entram outras empresas, mas pela essa via de compra de certificados já prontos. E os efeitos positivos da alternativa 2 é que possivelmente vão ter menos produtos especulativos no mercado, no pequeno e no longo prazo, e vai diminuir a fila, né, que é o objetivo. E aí isso estimula também a entrada de produtos inovativos. E a alternativa 3, por fim, já estou finalizando, é a sinalização, porque como você tem uma simetria de informação, é possível você utilizar esse tipo de solução, que é você criar uma fila que a empresa claramente declara que ela quer com aquele registro, ela diz que é um produto para composição de portfólio ou quer um produto para realmente colocar no mercado. E isso ajuda muito a gestão da fila, a distribuição para análise e a transparência. O efeito negativo da sinalização, que estou acabando, é que, apesar dela ser uma medida ex ante, ela é muito positiva por causa disso, é antes, né, do problema ocorrer. Depois que a empresa ela tem o registro, ela pode vir a argumentar diversos novos interesses econômicos, né, e que a gente não tem como também intervir nisso, né, é uma opção de mercado. Então, como consideração final, é isso, a gente identifica como uma falha de mercado decorrente do risco moral e resultado da simetria de informação, né? Ela muda o comportamento depois que ela tem o registro na mão. E tem mais de 20 anos que esse problema regulatório está sendo discutido. O nascimento desse PL, no fundo, ele veio do PL 88 de 2011 e o PL, o artigo 35, né? E o PL 1459, ele teve o nascedouro em 1999, do PL 526, que inicialmente ele pretendia modificar o registro, modificar a lógica, ao invés de registrar por marca comercial, registrar por ingrediente ativo. E por que em 99 estava sendo discutido isso? Porque em 99 já tinha essa questão de não estar sendo disponibilizado no mercado produtos para os agricultores, né? Para a produção agrícola. É isso. Obrigada. Fábio Castro. Olá, boa tarde a todos. Eu queria só o controle da minha apresentação, se eu vou para a linha. Eu, bicho. Tá bom. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Fábio Ávila de Castro, eu sou da Receita Federal. Eu fiz mestrado em Economia do Setor Público e fiz doutorado na área de concentração de Economia do Setor Público, e essa apresentação, vou tentar ser o mais breve possível, ela é um capítulo dos meus resultados de doutorado. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui, porque há 2 anos atrás eu estava sentado aí nos bancos escolares, com as mesmas inquietações, né? O que fazer, enfim, será que o meu projeto vai adiante ou não? Esses projetos de doutorado são projetos de longo prazo, e a gente sempre tem uma incerteza muito grande dentro da gente sobre eles, né? Mas vamos lá. Eu fiz um slide para uma apresentação de 1 hora, eu vou falar em 15 minutos, então eu vou pular muitos detalhes, tá? Bom, qual é a motivação do trabalho? A primeira questão é por que
calcular a elasticidade da renda tributável do imposto de renda da pessoa física no Brasil. E aí a gente recorre lá ao Feldstein, que diz o seguinte, olha, a resposta comportamental ela afeta a arrecadação prevista, né? Isso é um fato. Qualquer mercado onde você não atinge o equilíbrio naturalmente tem um custo de eficiência. E, obviamente, essa resposta comportamental vai acabar bagunçando aquela expectativa de arrecadação que você tem. O segundo motivo é o próprio custo de eficiência em si, quer dizer, precisamos calcular esse custo de eficiência, porque esse custo de eficiência é o que representa uma perda de bem-estar econômico para a sociedade. E, em terceiro, é uma questão mais macroeconômica, de curto prazo, de você perceber o quanto isso está alterando a sua demanda agregada e o seu nível de emprego, isso no curto prazo. Então, o Feldstein, ele coloca nesses 3 pontos uma motivação para esse estudo que eu fiz. Tá? Aqui eu mostro o contexto da apuração do IRPF no Brasil, eu não vou entrar em detalhe aqui minuciosamente. A gente parte dos rendimentos tributáveis brutos, que são a soma de 4 parcelas, que são os rendimentos recebidos de pessoa física, de pessoa jurídica, os rendimentos recebidos do exterior e o resultado positivo da atividade rural. Essas 4 parcelas constituem o meu rendimento tributável bruto, e aí eu aplico deduções a esse rendimento tributável bruto e chego no rendimento tributável líquido. O rendimento tributável bruto e o rendimento tributável líquido são as 2 variáveis que eu vou usar nas minhas estimações da elasticidade da renda tributável. Aqui eu dou um perfil de como é que evoluiu esses rendimentos declarados na DIRPF. O que é importante salientar é que a gente observa um crescimento considerável dos rendimentos isentos e não tributáveis, e dos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. E a gente observa que a proporção entre a soma dos rendimentos isentos e não tributáveis e dos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva em relação aos rendimentos tributáveis vai de 41% em 2007 para 69% em 2017. Então, isso dá um panorama de como é que esses rendimentos têm crescido mais rapidamente do que os próprios rendimentos tributáveis. Bom, e o que é essa elasticidade da renda tributável? Ela é simplesmente o quanto que varia a renda tributável declarada quando eu vario 1% a minha alíquota marginal. Tá? Quando eu faço a regressão, quando eu faço o modelamento teórico e a regressão, eu não vou usar a alíquota marginal direto, eu vou usar a alíquota marginal líquida, que é 1 menos a alíquota marginal. É uma questão meramente metodológica. E aí, a intuição econômica diz que eu tenho que esperar uma elasticidade positiva, né? Que se a alíquota marginal diminui, a renda tributável tende a aumentar, e vice-versa, tá bom? Então, esse é o conceito da elasticidade que eu estimei no meu doutorado. Qual que é a vantagem dela? Essa literatura, ela se originou de uma literatura muito tradicional em economia, que é a literatura da oferta de trabalho. E um fato curioso é que as elasticidades compensadas da oferta de trabalho, elas sempre foram muito próximas de zero. Então, isso significava que a tributação tinha um custo de eficiência muito baixo. E isso é curioso, porque a intuição econômica não diz isso para a gente, né? Você fala, não é possível que o custo de eficiência da tributação seja tão baixo quanto indica a elasticidade compensada da oferta de trabalho. E aí, essa literatura da elasticidade da renda tributável, ela emerge exatamente dessa inquietação dos economistas com essas elasticidades compensadas da oferta de trabalho muito baixas, né? Elas só eram significativas para mulheres casadas com filhos. Então, aí você viu uma resposta comportamental desse tipo de indivíduo mais forte, mas quando você pegava o conjunto da amostra, a elasticidade era muito próxima de zero.
E aí, a elasticidade da renda tributável, ela captura todas as respostas comportamentais do indivíduo frente a essa mudança de alíquota marginal. Isso é uma vantagem muito grande, por quê? Porque eu não preciso, no meu modelamento teórico, ficar modelando cada parte do comportamento do indivíduo, que faz o modelamento teórico ficar extremamente complexo. E por isso que eu digo que essa elasticidade é um parâmetro de forma reduzida, quer dizer, ele concentra todas as respostas comportamentais do indivíduo num único índice, tá? É isso. Bom, revisão da literatura, aqui eu vou ser super breve. Essa literatura começa lá em 95 com Feldstein, que foi o primeiro a usar dados em painel para fazer a estimação dessa elasticidade. E, para surpresa dele, ele acha elasticidades entre 1 e 3, que é muito diferente de 0, né, que vinha lá da oferta de trabalho, com uma estimativa central de 2,14. Aí vem Gruber e Sais, em 2002. O trabalho do Sais foi o trabalho que me inspirou na busca lá de um tema para o meu doutorado. E aí o Sais estima uma elasticidade da renda tributável bruta de 0,12 e de 0,40 para a renda tributável líquida. E aí ele obtém esses valores justamente porque ele refina toda a metodologia de estimação, que até e consegue resolver alguns problemas, ainda que não todos, em relação às estimações. Eu não vou... Aqui as equações não estão aparecendo, não tem problema. Eu vou partir de uma função de oferta de trabalho, de uma função utilidade de oferta de trabalho. Essa função, essa função utilidade, ela tem 2 parâmetros, consumo e renda pré-tributação. Aí eu introduzo uma perturbação nessa função utilidade e chego, então, numa equação que onde no lado esquerdo eu tenho variação da renda e no lado direito eu tenho variação das alíquotas marginais líquidas e mais um termo de renda, e mais um termo de efeito aleatório. Pois bem, para fazer essas estimações, em geral, os economistas usam um experimento natural. O experimento natural mais comum, no caso tributário, é a alteração de legislação. Só que, por incrível que pareça, no Brasil, a última alteração de alíquota marginal foi em 2009, onde foram criadas 2 alíquotas marginais intermediárias, a de 7,5% e a de 15%. Então, eu usei essa alteração de alíquota num dos capítulos no meu trabalho, mas o Sais também usa o fenômeno da draga fiscal, que em inglês é chamado de bracket creep, que é um fenômeno de da inflação corroer, né, quando você não corrige os limiares do imposto de renda da pessoa física, você acaba pagando mais imposto em função dessa não correção pela inflação. Então, aí eu consigo criar grupos de controle e tratamento, onde o grupo de controle vão ser os indivíduos que, apesar do fenômeno inflacionário, não tiveram mudança na sua alíquota marginal, e o grupo de tratamento são exatamente os indivíduos que sofreram mudança de alíquota em função da inflação. Isso é uma representação gráfica do que acontece, né, com as faixas do imposto, e ali eu mostro onde estão os grupos de tratamento e de controle. Bom, eu tenho algumas vantagens desse modelo. Na verdade, nesse modelo não existe efeito renda, né, que é uma coisa que acontece quando você tem alteração de legislação. Por outro lado, e isso aí acaba produzindo elasticidades compensadas puras, quer dizer, eu não tenho efeito renda.
E outra coisa também que acontece, isso ainda bem que eu não enfrentei, com a draga fiscal, eu não preciso acertar minhas bases tributáveis. Então, quando você vai fazer estimações e usa painéis muito longos, é comum acontecer, como acontece nos Estados Unidos e em países onde a legislação muda frequentemente, de você ter que fazer acertos nas bases tributáveis para poder fazer as suas estimações. Isso eu não precisei fazer no caso brasileiro. Vantagens também, porque o bracket creep ele faz com que você não precise fazer esses ajustes. Agora, ele tem alguns desafios também. Como não é uma mudança de alíquota anunciada, pode ser que os contribuintes não tenham uma percepção muito clara do que está acontecendo. Então, na verdade, seriam elasticidades que subestimam a elasticidade verdadeira. E isso aí, basicamente, eu acho que é o mais relevante para a nossa apresentação. Bom, e aí eu usei um painel com 5 milhões de declarantes e estimei as elasticidades. A elasticidade da renda tributável líquida foi 0,76 e da renda tributável bruta 0,71 nas estimações sem ponderação pela renda. Nas estimações com ponderação foi de 0,64 e de 0,62. São elasticidades que estão em linha com a literatura internacional, absolutamente em linha. Mas a gente obteve alguns resultados diferentes e interessantes, né? No caso da declaração completa, eu tive elasticidades menores do que na declaração simplificada. Isso, de certa forma, é contra a literatura, assim, contra-intuitivo, se a gente pensar que quem está na declaração completa tem à sua disposição as deduções legais. Então, seria de esperar, como na maioria da literatura internacional mostra, elasticidades da renda da declaração completa maiores. Assim, intuitivamente, elas deveriam ser maiores. No caso brasileiro, não são, né? Mas a gente depois vai ver por quê, né? Eu também fiz estimações por natureza de ocupação, e aí eu percebi que os profissionais liberais têm elasticidades 2 a 7 vezes maiores que os assalariados, sejam do setor público, sejam do setor privado. Esse fato é amplamente reportado na literatura porque os profissionais liberais, eles não têm, o fisco não tem informação direta da renda deles. A gente sempre tem que terceirizar com outro órgão, né? Principalmente setor bancário. Tá? Bom, e aí as elasticidades por faixa de renda, aqui sim, a gente teve um resultado a contrário senso da literatura internacional e da intuição econômica. São elasticidades muito altas na base, praticamente nulas nos estratos de renda intermediários e voltam a ficar relativamente altas no topo. Bom, e aí o que a gente fez de consideração sobre essas elasticidades altas na base, né? Primeiro que 36% das declarações dos profissionais liberais e 63% das declarações simplificadas acontecem nessa faixa de renda. Então, é uma faixa de renda que concentra profissional liberal e declaração simplificada, que tem elasticidades, como a gente viu, mais altas. Né? Quando eu fiz a mesma estimação, não considerando os profissionais liberais, a elasticidade cai de praticamente 3 para 1 e de 2 para praticamente 0,6. Isso mostra que realmente os profissionais liberais estão criando alguma confusão ali na base
que eu estou atribuindo ao fato de você ter movimentação de renda entre pessoa física e pessoa jurídica. Então, está cada vez mais comum na questão do imposto de renda pessoa física a corrosão da base. Então, hoje em dia, todo mundo é PJ, quase ninguém é PF. Por quê? Porque na PJ você paga menos imposto. Isso é perfeitamente factível e normal. Né? Não tem nada de ilegal nisso. Agora, a pergunta que também a gente fez é: baixa renda tributável significa baixa renda total? E aí a gente fez as curvas de concentração, e elas mostraram um resultado bem interessante. A base, ela tem uma baixa renda tributável, mas ela não tem uma baixa renda total, justamente por conta dos rendimentos isentos e dos rendimentos com tributação exclusiva na fonte. Então, a gente vê que lá na primeira faixa de renda, quando você pega e faz uma curva de concentração dos rendimentos isentos com rendimento tributável, claramente a curva de concentração está acima da reta de igualdade perfeita. Isso mostra que quem está na base da declaração não necessariamente tem baixo rendimento, tem baixa renda. Tá? A mesma coisa acontece quando eu faço a curva de concentração de bens e direitos com renda tributável. Esse fato nos ajuda, quer dizer, nos traz uma certa confirmação dessa movimentação atípica na base do imposto de renda da pessoa física. Tá bom? Bom, aí partimos para a estimação das elasticidades das deduções. E o que a gente verificou? De fato, as deduções têm uma elasticidade muito mais baixa do que a de outros países. Então, essa estimação das elasticidades das deduções foi importante. Por quê? Para confirmar aquele resultado que eu falei para vocês, que era atípico das declarações simplificadas, tem elasticidade maior do que as declarações completas. Tá bom? Então, isso foi importante fazer essa estimação. A gente também calculou o custo de eficiência. Né? Eu não vou... Só lembrando a vocês que custo de eficiência, todo mercado que não consegue atingir naturalmente seu equilíbrio tem um custo de eficiência. Né? E a resposta comportamental dos indivíduos vai implicar em perda de arrecadação tributária. Bom, e aí a gente faz o cálculo dos custos de eficiência. Esse é o tipo de discussão que no Brasil a gente já não discute impacto em desigualdade, de tributação em desigualdade no Congresso. Nunca foi discutido. Custo de eficiência, então, o Feldstein já reclamava que o Congresso americano não discutia custo de eficiência. Imagina a gente. Né? Mas o fato é que custo de eficiência, em alguns casos aqui, eu não vou entrar em detalhe, porque o tempo já está esgotado, ele ultrapassa a própria arrecadação tributária. Então, se você quiser realmente criar alíquotas novas e tudo, e quiser levar o custo de eficiência em consideração, você vai ter que discutir isso junto à sociedade. Agora, o problema é fazer a sociedade compreender exatamente que raio é esse custo de eficiência. Né? Bom, então, finalizando, as estimações para toda a amostra foram condizentes com a literatura internacional. As deduções não possuem um papel tão relevante como para outros países. Os profissionais liberais têm elasticidades muito mais altas que os assalariados. As altas elasticidades na base provavelmente decorrem da existência de declaração simplificada e profissionais liberais transitando de PJ para PF na base, né, jogando renda de um lado para outro. Isso, para mim, é absolutamente claro. O Brasil, em termos tributários, não tem uma boa integração entre tributação da pessoa jurídica e tributação da pessoa física, e os custos de eficiência, se levados em consideração, podem suscitar discussões mais profundas pela sociedade. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Obrigado. Eu vou tomar uma água. A gente já passou o período de discussão,
já entrou no coffee break, mas assim, a gente está aqui, né? Se alguém quiser aproveitar a presença da Tiara, do Fábio, do Sérgio. Então, acho que é isso. Muito obrigado, amigo. Eu que agradeço. Acho que eu quero saber mais aí. É isso aí. Agradece pela apresentação. Estamos na luta, né? Lá no Congresso Nacional. Então, eu estava falando o seguinte, você falou aí você tem computador aqui, você passou o cara que eu chatei a pegada e ele planeja. Já apareceu a pegada e eu chateio ele, os dados. Eu sou aquela coisa do sapato. É que e aí eu preciso só pegar aqui no computador. Muito obrigado, hein? Qualquer coisa. Sabe se nós dele começar a se filmar? Porque nós aqui já acabamos de fazer, então não sei se é então, você está gravando assim, 3 fotos. Vai ser do que você fazer isso. Vai ficar com isso aqui, ó. Aí fica com a notificação. Fica passando aqui. Ele vai ficar aparecendo isso para Não, mas ela deve conhecer essa daí.
diferença dos Estados Unidos em 2 horas, né? Eu achei, Jorge. A gente vai formar mesa igual nos painéis? Sabe? Vai sair? Não vou fazer a primeira chave. Descobri que eu sou um tirar dessa mesa também. Você vai estar no segundo também? Já. Isso, chegou. Chegou, né? Então, como é que você formar a mesa? No chão? Não tá tendo os painéis aí. Quem vai participar já senta. Aí, se você quiser fazer um ritualzinho de dizer quem são as pessoas. Já vai passar agora? Acho que o pessoal foi comer, né? Eu só vou botar o computador aí, porque
O meu, no caso. Esse computador é de alguém ou é daqui? Esse aqui é daqui. Aí então o pessoal usa para pegar os slides, né? Isso, é. Eu estou enviando a live, na verdade. Mas ele vai passar pelo. Acho que é o slide. Esse aqui não dá para passar os slides? Não, mas tem passador de slides do lado ali. Ó. Eu vou ficar com o meu, eu fico com o meu de retorno. Faz sentido. A gente vai ter esses papéis também? Deve já ter, mas daí depende da organização. Né? Quer que eu solicite aqui? Eu peço para o lugar. Vamos em papel aqui, será que é algum? Eu acho que são outros dias. Outros dias? É. Já solicitei aqui o papel. E a já apresentou agora. E hoje, parece, André. Sérgio. Tá certo? Isso é só no. Ela cheia? Ela cheia. É. Acho que esse aqui tem que ficar para dar uma base. Aqui no programa tem mais 3 apresentações, né, o pessoal não apontou, eu acho. Tem o Pedro, o Braço, Felipe, Caiá e a minha. Deixa eu ver se está aqui no programa. Tem a do Pedro aqui.
A sensação. Sou Felipe? Sou, tudo bom? Prazer, cara. Atividade, cara, grande norte, sou da Paraíba. Você é da Paraíba? Tem um outro paraibano aqui também, né? E pelo menos trabalha no Ministério de Contas da Paraíba, Ele vai lançar o livro. Em tese, sim. Deve estar aí, cara. Tá aí. Tá. Mas você mora na Paraíba? Não. Só nasceu. Não, tem até 17 anos, né? Depois eu vim pra cá. E você mora aqui? Não, sou de Natal. Sou de lá mesmo, estou lá. Bom demais. É. Pressão. O problema é que o meu referencial teórico aqui, o pessoal descobrir, vai dar problema. Obrigado. Tem que perguntar se tem algum magistrado na plateia. É mesmo, é verdade. Se tiver, aí eu já mudo. Geralmente. Você me chama de outro nome. É, a parada de passar os slides. Então, já que você é marido, eu vou falar tudo do mesmo jeito, que aí se a aluno tem, né, vai ficar com informações privilegiadas. Beleza. Precisa fazer a presença. Minha prima, eu estou na escola para hospedar na casa dela. Ela é magistrada aqui no Justiça Federal. Aí, não tem problema, ela gosta de mim. Exato. É da família, pelo menos, né? Ela é uma família natural, de alguma forma. Exato. Porque aqui parece que eu queria assistir ela. Exatamente. Pedro, vai lançar também livro? Também vai lançar o livro? Sim. Vai ser o primeiro, né? Não, na hora da programação. Eu só vim para essa sessão, na verdade. Preparados para regular. Preparados para regular? Lições e desafios da regulação na América Latina e do Caribe. Vou deixar aqui, então. Eu assisti a palestra do senhor mais cedo. Eu assisti a palestra do senhor mais cedo. E teve um trabalho, um pôster, de uma amiga nossa também, bem cético com a regulação. Foi ontem. Foi interessante pelo contraponto, né? E a visão prática que viveu toda uma experiência. Você disse em relação ao que?
É o Estado regulador, a expansão da regulação. Aí você tem, por exemplo, na sua exposição você falou sobre sociedade, não necessariamente esse conceito, mas sociedade de risco, novas tecnologias, novos campos que a regulação vai se expandir, e aí tem uma resistência, né? Algumas pessoas entendem que tem que fluir. É difícil você imaginar que a regulação não siga acompanhando essas novas tendências, meio tecnológica. Mas é garantir que seja regulação de qualidade. Isso. Os benefícios são superiores aos custos. Isso. Aí os benefícios. Mas essa questão de regular bem. Sim. Os benefícios seriam dentro daqueles eixos que você apresentou. Mudanças climáticas, seria. Cada um desses temas afeta praticamente todo o setor. Tecnologia, a questão justamente de incorporar nas análises do processo decisório, das regulações, esses temas. Não deu tempo de fazer a discussão, né? Porque acabou que terminou o tempo. Mas eu queria provocar até essa dúvida sobre a regulação proveniente do Poder Judiciário, por exemplo. Obviamente que é uma regulação atípica, né? Mas eventual reconhecimento de direitos trabalhistas para aplicativos de transporte. Como é? Decisões judiciais, jurisprudência. Sim, sim. Por exemplo, para aplicativos de transporte, coisa do gênero. Porque aí você está impactando um setor que tem talvez centenas de milhares de trabalhadores diretos e, sem dúvida, um número imenso de pessoas que indiretamente operam em razão desse mercado que hoje é levemente regulado, né? Assim, tem legislação municipal, às vezes, estadual, mas algo mais que não diz respeito à própria interação, né? Tomador de serviço, as competências. Na interpretação e avançaram a questão de omissões, uma decisão que muitas vezes com caráter de Estado de Direito. Estados Unidos é avançado, porque eu vejo de legislar fundamentalmente. O pessoal está no banco, se não foi eleito para legislar, ele está legislando. Então, muitas vezes gera esse situação. Em vez de aumentar a segurança, que é o que o Judiciário quer fazer, fazer insegurança. Vocês preferem que eu chame um? A gente não. Então eu volto para lá. Vem lá. Quer que chame um ou você já vem para cá? Então, boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à sessão 20. Nessa sessão vamos falar sobre lançamentos de livros. Temos 5 livros aqui, temas bem diversos e interessantes, a maioria no direito, na junção de economia e direito. Vamos começar com o professor Pedro Farias, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Vai falar sobre o livro Preparados para Regular, Lições e Desafios da Regulação na América Latina e Caribe. Boa tarde. Vou estar aí projetando. Bom, a versão da... Boa tarde a todos. A versão que está projetada aí é em inglês, por caso de que algum participante tenha dificuldade para acompanhar português, mas como eu estou em casa aqui, eu vou tomar a liberdade de falar em português. Na verdade, estou em casa mesmo, porque é um prazer poder voltar ao INB, onde eu fiz meu mestrado, e para falar um pouco dessa publicação recente do BID, que agora nós estamos lançando a versão em português. Existe uma versão já em espanhol no site do BID, para que todos saibam, as publicações do BID são sempre gratuitas, estão disponíveis para download no nosso site, é só entrar lá iadb.org e entrar em publicações, vocês vão encontrar muitas publicações de muita qualidade. Esse é um trabalho conjunto de vários autores, né? Somos um total de 7 autores. Na equipe do BID,
além da minha contribuição, tem pelos colegas aí, Eliezer Olivares, Ana Maria Zarat, a consultora Délia Rodrigo, e também tivemos a colaboração de colegas da OCDE, que foram responsáveis por um capítulo, né? O Richard Alcorn, Daniel Trinca, que é o chefe adjunto da Divisão de Política Regulatória da OCDE, e o Manuel Gerardo Flores, que é coordenador da América Latina dos temas de política regulatória. E essa publicação, ela se divide em 3 capítulos. Tem uma introdução que busca nivelar um pouquinho o conhecimento, talvez para quem não está muito familiarizado com o tema de política regulatória, ou de melhoria regulatória, melhora regulatória, como são nos países espanhol, better regulation em inglês. Então, são 3 capítulos autônomos, mas complementares, e eles têm uma certa cronologia entre eles. Então, o primeiro capítulo, ele busca retratar a evolução desde a década passada da adoção de boas práticas regulatórias no Brasil. E isso com base em um conjunto de pesquisas, estou buscando a palavra em português, acho que é pesquisa mesmo, é um survey. Basicamente, a gente utilizou uma metodologia desenvolvida pela OCDE para elaborar um questionário que foi adaptado para a América Latina. Esse questionário foi enviado a 11 países. Esses dados foram comparados com dados de pesquisas anteriores. São dados que foram atualizados em 2021. Agora o banco vai estar lançando com a OCDE uma nova edição dessa publicação, que utiliza a metodologia da OCDE, desenvolvida pela OCDE e pelo BID, provavelmente em fevereiro, e um capítulo dessa publicação se refere à política e governança regulatória. Então, nós utilizamos os dados, fizemos uma atualização até 2021, e esse capítulo mostra alguns dados que evidenciam uma certa evolução na implementação dessas boas práticas regulatórias na região. Ele adota 4 eixos, que são os mesmos eixos que a OCDE utiliza na sua publicação no Government Guidelines, e mostra que, no que diz respeito aos órgãos de coordenação e supervisão regulatória, existem avanços importantes. Muitos países hoje já têm unidades. Eu me lembro a primeira vez que a gente fez essa pesquisa, era uma minoria dos países, agora é uma maioria dos países que possuem organismos de regulação, de coordenação de supervisão regulatória, embora muitos deles não executem plenamente as funções que lhes são atribuídas, né? E só 2 países, México e El Salvador, têm órgãos especializados nessa tarefa, né? É uma tarefa que, mais recentemente, pela nova estrutura de administração no Brasil, foi atribuída ao MIDIC. O MIDIC hoje, aqui no Brasil, tem uma secretaria, inclusive a diretora participou no painel conosco mais cedo, uma Secretaria de Política Regulatória. Então, esse é o primeiro tempo, mostra que há avanços, mas que ainda há um déficit de capacidades nessas entidades, nesses organismos coordenadores. O segundo tema é o tema de consultas públicas, da participação dos interessados no processo regulatório, onde tem havido também muitos avanços. Praticamente todos os países têm algum tipo de processo de consulta pública, algum portal, muitos anos envolvido portais, mas o que a gente vê é que ainda existem problemas, porque essa consulta se dá num estado muito avançado da regulação, do processo decisório. A recomendação a nível internacional é de que se faça no estágio inicial, inclusive, para poder analisar várias opções regulatórias, muitas vezes chegar à conclusão que não há necessidade de regular. Então, isso é uma característica na região, né? E também aí é uma discussão mais profunda sobre a representatividade desses processos participativos, né? Em geral, são muito subrepresentados grupos sociais e econômicos vulneráveis. Então, esse é um ponto ainda que tem que avançar muito na região. As análises de impacto regulatórios, que são também uma ferramenta, talvez a ferramenta mais conhecida de gestão regulatória a nível internacional, têm sido aplicadas crescentemente. No Brasil já fazem cerca de 3 anos, elas são obrigatórias, mas o que a gente percebe é que
com exceção também do México, poucos países aplicam realmente de forma integral essas ferramentas, né? Por várias razões, por falta de capacidade técnica, por falta de dados. Então, de novo, o México, que é o país que tem mais consolidada a gestão de processo, inclusive tem uma lei, a nível de lei complementar, que se aplica a todos os níveis de governo, que estabelece a obrigatoriedade do uso dessas ferramentas, é quem está mais avançado. E existe uma certa unanimidade em relação aos países quanto ao uso de ferramentas de administração, simplificação administrativa, que é o que no Brasil a gente conhece muito por desburocratização. É uma dimensão onde sim tem avançado muito na região em geral, embora as análises, as avaliações ex post dos efeitos das regulações seja muito incipiente ainda na região. Bom, eu vou tentar mover mais rápido aqui. O que a gente percebe é que, de um modo geral, existe um déficit em termos de apoio político para implementar essas ferramentas. Há uma necessidade de fortalecer a participação social, até para dar uma sustentabilidade em todos esses processos, e há uma necessidade muito grande de construir capacidades. Então, é um problema institucional, no final. O segundo capítulo da publicação, um capítulo elaborado pelos nossos colegas da OCDE, com base na experiência da OCDE com a gestão dos processos regulatórios dos países durante o período de crise, que lições geraram a gestão dos processos regulatórios durante a pandemia. E o que se percebeu é que muitos países modificaram bastante seus processos usuais de elaboração regulatória, deram prioridade, o que era natural, para as regulações emergenciais, pararam com o processo, descontinuaram algumas que já estavam em curso, e principalmente flexibilizaram muito a adoção de algumas ferramentas por conta da situação emergencial. Por exemplo, a análise de impacto regulatório que eu me referi, em alguns casos não foi feita por conta da emergência, são análises que muitas vezes tomam bastante tempo. Processos de consulta pública também não foram feitos, ou foram feitos de maneira simplificada, foram reduzidos os tempos. Então, de modo geral, houve uma série de medidas relacionadas a reduzir tempos, flexibilizar e permitir que se editassem com emergência essas regras durante o período da pandemia. Como lições, o que fica é a necessidade de que regulações emitidas em período de crise que não cumprem com os requisitos de análise prévia, de consulta pública, que sejam revisadas no futuro próximo, para garantir que elas estão cumprindo com a finalidade, que ainda tem sentido que estejam vigentes. Procurar estabelecer de forma mais consolidada mecanismos de consulta pública para situações de emergência. Há muitos países recorrendo, por exemplo, em vez de consulta pública, o público em geral, a trabalhar com comitês de especialistas. Então, são mecanismos que o ideal é que não tenham que ser exceções, mas que estejam previstas de forma institucionalizada para uso em situações de crise, e também a necessidade que os países desenvolvam mais estratégias para lidar com riscos e entender melhor os comportamentos durante essas situações de crise, além de estimular muito a cooperação regulatória internacional. A pandemia realmente mostrou a necessidade de buscar muitas soluções coletivas, porque o problema era transnacional e era muito difícil lidar com ele, com as limitações das regulações nacionais. Bom, eu falei então que o primeiro capítulo mostrava muito a situação onde chegou a região em termos de adoção dessas boas práticas regulatórias, o que aconteceu e que lições deixou a crise da pandemia. E o terceiro capítulo é um capítulo que olha para o futuro. Ele tem uma visão mais prospectiva e que se focaliza no que nós chamamos o duplo desafio dos reguladores em função de duas agendas que se sobrepõem aí na atualidade, principalmente nos países emergentes. Porque esses países, ao mesmo tempo, têm que consolidar a utilização e a adoção dessas práticas regulatórias durante todo o ciclo regulatório e tem que tratar com uma nova agenda, que são demandas de rever seus processos, buscar mais conhecimento, gerar novas práticas para uma série de temas que nós chamamos, vou passar rapidamente aqui o que eu estava dizendo do ciclo regulatório. Então, existe ainda a necessidade de consolidar a adoção dessas práticas tradicionais, essa agenda tradicional, mas
o que a gente identifica é que esses mesmos reguladores têm que, em paralelo, trabalhar com o que a gente chama da nova agenda. E essa nova agenda tem algumas questões que na publicação também nós chamamos de temas catalisadores. Nova agenda. São temas que afetam praticamente todos os setores da economia, da sociedade, e que têm que ser tomados em conta pelos reguladores no momento que eles tomam suas decisões. O primeiro desses temas catalisadores a gente identifica como o tema da inclusão social. E, em função da necessidade da sociedade, dos governos, oferecer respostas sobre a inclusão social, os reguladores têm incorporado cada vez mais mecanismos, tanto para aumentar a participação dos grupos sociais menos representados, mais vulneráveis no processo, como para identificar os efeitos redistributivos das suas decisões regulatórias. Tradicionalmente, as regulações sempre foram decididas com base em critérios de mercado, análises econômicas, custo-benefício, multicritério, custo-efetividade, e cada vez mais, inclusive isso faz parte de uma decisão que o governo dos Estados Unidos tomou desde seu primeiro dia, o governo atual, o presidente Biden, eles têm buscado incorporar essas análises sobre os efeitos redistributivos das regulações. O segundo tema catalisador é o que a gente chama das transformações tecnológicas, né? E aí é uma dimensão realmente que tem um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Nas interações sociais, nas interações econômicas. A grande questão é como mitigar os riscos que são gerados pelas transformações tecnológicas e assegurar que os benefícios delas sejam superiores aos seus custos e que sejam distribuídos de uma maneira justa, tá? Então, existe um problema muito sério nos reguladores em relação à construção de capacidades para se manter atualizados em relação à dinâmica dessas mudanças tecnológicas. Ao mesmo tempo, existe uma revisão de todas as fronteiras setoriais. A tecnologia começa a deixar menos nítidas essas fronteiras, principalmente quando a gente fala de setores, mas também quando a gente fala de fronteiras. E existe um novo conjunto de boas práticas regulatórias, que já não são as tradicionais, mas tem a ver com a questão de cadeia de suprimento, tem a ver com governança de dados, a questão do intercâmbio de dados entre países e pelos produtores e consumidores de bens e serviços, né? E todo um novo conjunto de ferramentas que se desenvolve no setor de fintech bastante adiante dos demais nesse sentido, ferramentas relacionadas à experimentação, sandbox, regulatórios e debates que são levados a cabo cada vez mais com o envolvimento da sociedade, da academia, relacionados a temas como inteligência artificial, que está muito em evidência ultimamente. O terceiro tema catalisador é o tema da mudança climática, que nós mencionamos, que também afeta praticamente todos os setores, né? Eu estou em Brasília desde quarta-feira e estamos sentindo na pele, literalmente, isso. Então, todos os países da região têm metas relacionadas à emissão de carbono, têm responsabilidades em relação a saber como suas decisões regulatórias nos seus respectivos setores estão afetando essas emissões. Então, é um tema que vai ser cada vez mais trabalhado na agenda e que deve afetar praticamente todos os setores. E o quarto tema catalisador, que a gente chama, se referindo à cooperação internacional, né? Se tem uma coisa que a pandemia mostrou, é justamente como existe necessidade de buscar soluções coletivas para problemas. Eu falei aqui da economia digital, os problemas são internacionais. Hoje, vocês estão comprando aqui, usando plataformas dos Estados Unidos, estão comprando de um fornecedor da China e estão recebendo no Brasil. E quais são as regras que se aplicam em todo esse tipo de comércio? E, embora o comércio seja a dimensão mais visível, tem muitas outras dimensões que não têm a ver com o comércio internacional, onde também são necessárias regulações. Eu mencionei a questão do acesso a dados. Quem tem um refrigerador em casa hoje tem acesso aos dados de vocês. A Alexa está escutando o que vocês fazem o dia inteiro. Como é que você regula tudo isso, né? Então, tem todo um conjunto de temas relacionados ao intercâmbio de dados, mas também em relação a requisitos de saúde, requisitos para a migração de pessoas, que vão demandar cada vez mais soluções compartilhadas, né? A tendência para reduzir os custos, principalmente das empresas, é que os países busquem acordos multilaterais, porque senão cada empresa vai ter que se adequar a regras de diversos países, a diversos fenômenos aí, que nós não temos tempo para aprofundar, mas tem, por exemplo, a Califórnia nos Estados Unidos, que se
tem uma tradição de adotar níveis de regulação bastante mais altos que os demais estados, os países que querem exportar para os Estados Unidos já se pautam pela Califórnia, porque sabe que se atender a Califórnia vão poder atender os demais. Então, tem uma série de temas aí que vão ter que ser cada vez mais desenvolvidos. E para fazer frente a esses desafios, essa nova agenda, os reguladores estão trabalhando em diversas dimensões, mudanças organizacionais, adequação de processos, desenvolvendo ferramentas para prospecção e identificação de riscos. Um tema fundamental, que é o acesso à informação para se manter atualizados, passa por muito de parcerias com universidades, comunidades de prática, cada vez mais procurando criar ambientes para favorecer a inovação, além do uso intensivo de tecnologias por parte dos reguladores, né? Não só para coletar dados, mas principalmente para instrumentos analíticos que permitem fazer uso desses dados para tomar melhores decisões. Então, basicamente, esse é o conteúdo da publicação, e eu convido vocês aí a acessar e baixar no site. Está disponível desde hoje de manhã, e espero que seja agrade a todos. Tá? Estou à disposição aí. Obrigado. Muito bem. Obrigado pela apresentação. Então, dando sequência aqui, vamos começar com o livro do juiz, professor, Investigação Psicológica sobre a Magistratura Particular, do Felipe Azevedo Rodrigues. Vou colocar aqui presente. Só pedir para a gente tomar cuidado com a questão do tempo, né? Não atrasar demais o nosso depois. Joia. Acho que só o passador. Então, só preciso do passador. Isso. Boa tarde. Primeiro, agradecer a oportunidade de lançar um livro que não é sobre análise econômica de direito. Então, eu vou começar a criar uma frustração, talvez, das minhas expectativas. Eu já escrevi, né, outras obras sobre o assunto, sobre análise econômica de direito penal, sobretudo, ao longo da minha trajetória, na área de direito penal econômico também. E, numa circunstância bem particular da minha vida, eu resolvi pesquisar na área de psicologia social, que tem como objeto de investigação a magistratura, mais especificamente os sujeitos da magistratura, que são os magistrados. O trabalho, vocês podem ver aí a capa, foi publicado há um ano aproximadamente, e por mais que trate de uma perspectiva nacional da magistratura e da formação de juízes no Brasil, e como isso impacta na atuação do Poder Judiciário, a parte empírica da pesquisa que está descrita no livro foi feita dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, de onde eu venho. Eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Departamento de Direito, mas essa pesquisa foi realizada dentro do doutoramento em educação, lá no Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na linha de pesquisa de Psicologia Social e Formação Docente, na área da teoria das representações sociais e Sérgio Moscovici. Bom, então, como o subtítulo já adianta, trata-se de uma investigação psicossociológica com essa abordagem econômica, embora, eventualmente, pode se tangenciar. Muito bem. O porquê que eu decidi pesquisar isso, né? Eu preciso me colocar na pesquisa. Eu estava trabalhando no ano 2017 a 2018 como coordenador da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. E nesse período foi um momento bem importante de transição dentro de uma política nacional de formação de magistrados. Eu tive que submeter uma série de formações como coordenador da Escola de Magistratura do Rio Grande do Norte, aqui em Brasília, na ENFAM, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. E o interessante dessa experiência foi porque eu pude perceber o que o Poder Judiciário estabelece como política para a formação dos seus juízes. E aí, diagnosticar mais ou menos qual o caminho, qual a orientação que é dada dentro do dia a dia da lei do juiz. Por exemplo, há um eixo formativo que diz respeito ao impacto socioeconômico das decisões judiciais. Então, o eixo formativo que eu tive que me aprofundar para conhecer, e uma vez como coordenador da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte, eu poderia construir certos cursos que
ou tivessem relação direta com esse eixo formativo necessário. Antes de avançar para o próximo slide, só queria deixar claro que dentro da magistratura brasileira é necessário o magistrado já empossado no cargo realizar o chamado curso de formação inicial, o programa de formação inicial. É um programa de mais de 480 horas, nas 480 horas é a carga horária mínima exigida pela INFAM, e dentro dessas 480 horas há um eixo de conteúdos a serem explorados com uma certa uniformidade em todas as escolas de magistratura do país, tanto na Justiça Estadual como na Justiça Federal, e esse eixo é definido aqui em Brasília pela INFAM. Então há uma intenção de criar uma unidade de pensamento dentro da magistratura naquilo que se entende como propósito do Poder Judiciário e a atuação dos juízes. Dito isso, eu fui investigar se havia alguma produção prévia sobre formação de magistrado no Brasil e encontrei um livro do ministro Salvo Figueiredo Teixeira, se não me engano já falecido, e se chama O Juiz, e é um livro basicamente destinado à formação dos juízes. O objetivo era esse. E o ministro Salvo é o nome da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que é uma homenagem a ele, porque ele sempre defendeu que houvesse essa criação de um programa de formação de magistrados no Brasil. Então, a contextualização que a gente pode trazer sobre esse trabalho é que a história da formação de juízes inicia com essa visão do ministro Salvo, de que somente com juízes bem recrutados, vocacionados, altamente qualificados e preparados, poderemos contar com um judiciário pelo qual todos nós sonhamos, hábil para responder aos reclamos do mundo em que vivemos e para viabilizar as expectativas do amanhã, de 1999. De 1999 para cá, há quem diga que essa ideia, essa visão do ministro Salvo, do ponto de vista se ela se concretizou ou não, é bastante controvertida. A origem das escolas judiciais, portanto, tem um marco, sobretudo com a emenda constitucional 45, que estabelece a criação da INFAM, dessa Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, sendo que antes, lá em 1951, a própria magistratura, como Associação de Magistrados Brasileiros, uma entidade fora do Estado, criou a ENM, que era a Escola Nacional da Magistratura. Mas, institucionalmente, só em 2004 se instituiu um órgão para esse fim específico. E, por outro lado, a Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte, como um órgão vinculado ao Poder Judiciário, já existia em 1988, o que era muito comum Brasil afora. Cada tribunal, a pioneira, se não me engano, foi a Escola de Minas Gerais, cada tribunal tinha sua escola de formação de magistrados, e só em 2004 houve a demanda, se concretizou de criar uma escola nacional. No prefácio do livro, eu vou até, se você puder passar para o pessoal aqui, se quiser dar uma olhada no folhear do livro, acho que é interessante. No prefácio do livro, o juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Grupo, foi muito generoso comigo, como de costume, e ele identificou talvez melhor do que eu mesmo qual foi o problema que me motivou a escrever. Eu vou pedir licença para ler esse trecho do prefácio, porque Bruno esclareceu a preocupação central do livro. Segundo ele, o problema identificado pelo Dr. Felipe é fundamental. As capacidades exigidas dos candidatos ao concurso da magistratura são insuficientes para enfrentamento adequado dos problemas concretos que se apresentam durante a judicatura. Desse modo, o aperfeiçoamento contínuo dos magistrados se revela essencial para que o judiciário seja mais eficiente e sensível às mudanças na sociedade ao longo do tempo. Mas Bruno não sabe que o que me motivou a escrever esse trabalho foi um choque que eu tive ao ler um documento da INFAM, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, onde a INFAM idealizou o magistrado desejado, que é a razão pela qual todas aquelas diretrizes pedagógicas são impostas de Brasilia para todos os estados, para as escolas de magistratura respectivas. E qual foi essa diretriz que me deixou motivado a escrever esse trabalho? Vejam, o juiz idealizado pela INFAM, o juiz do século XXI, ele deve ser um magistrado autônomo, criativo, crítico, cooperativo, solidário, fraterno e socialmente responsável.
mais integrado com as necessidades e impactos dos fenômenos sociais, políticos e econômicos que perpassam o dia a dia da sociedade brasileira. Eu vou ser muito honesto, a reação que eu tive quando eu li esse trecho do projeto pedagógico da Escola da Magistratura Nacional. Eu fiquei com a sensação de que a idealização do magistrado que a Infam pretende formar nada mais é do que um estereótipo visto no espelho pela própria magistratura brasileira. Algo, em princípio, inalcançável. São tantas qualidades que eu acredito que um indivíduo que se julga capaz de alcançá-las pode se frustrar seriamente pela dificuldade que seria, ou ele pode ter uma ilusão de que ele já conseguiu alcançá-las integralmente. Isso me preocupou bastante e eu resolvi buscar, dentro da pesquisa em ciências e humanidades, encontrar um método que me permitisse fazer uma investigação no campo da psicologia, uma pesquisa empírica com os magistrados do tribunal onde eu atuava como coordenador da Escola da Magistratura, para aí sim entender o que é que passa na cabeça deles e o quão distantes eles estão dessa visão idealizada. E o que é que eles acham, pensam a respeito dessa visão idealizada. Então, a metodologia está aqui descrita, né, no livro também, está bem expresso. Eu queria destacar só os dois instrumentos que eu utilizei para abordar os juízes do tribunal. O primeiro foi uma entrevista semi-estruturada, onde eu pergunto a respeito da formação de magistrados, o que é que eles entendem, quais os desafios da carreira deles. E o outro instrumento foi a famosa, dentro da psicologia, técnica de associação livre de palavras. Eu coloquei aqui o instrumento de aplicação da tal. Estou enrolado aqui, nos dois computadores. Mas eu coloquei aqui o formulário da tal e funciona de uma maneira muito curiosa. Vocês todos já devem ter ouvido falar ou visto o teste Rorschach. O teste Rorschach, você apresenta uma imagem borrada e a pessoa tem, de maneira imediata, que falar as primeiras coisas que vêm à cabeça, o que é que ela representa a partir daquelas imagens. A tal, ela segue a mesma premissa. No entanto, em vez de uma imagem, é uma palavra que o pesquisador induz para que o entrevistado reaja manifestando as três primeiras coisas que veio à cabeça naquele momento. Então, a palavra que eu utilizei como perguntor foi justamente formador de magistrados. Lembrando que os 18 magistrados que eu entrevistei, todos eles eram formadores de juízes colegas do próprio tribunal. Então, a minha amostra foi a totalidade do universo de formadores de magistrados lá no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Quando eu induzi formador de magistrados, as três respostas foram as mais variadas possíveis, né? Eles não tinham muito tempo para pensar, e se pensasse, eu tinha que descartar aquele formulário. Após esse momento de provocação, é dado ao entrevistado a possibilidade de que ele ranqueie essas três evocações feitas por ele. E aí, ele coloca a primeira, a segunda e a terceira naquilo que ele entende que faz mais juízo ao termo do todo. Depois desse momento, que é um momento mais reflexivo, ele vai me justificar, do ponto de vista qualitativo, o porquê daquele ranqueamento feito. A importância dessa fase justificativa é para fazer com que eu, como o pesquisador que vai catalogar essas informações, não cometa algum equívoco da semântica que foi empregada naquela expressão que ele estabeleceu. Então, obviamente, em caso de sinonímia, as palavras são agrupadas, por exemplo, se eu falasse cerâmica, o juiz A falou rocha, o juiz B falou pedra, eu vou entender que é a mesma coisa, vou escolher o termo mais recorrente e produzir esse sinônimo. Depois dessa etapa, eu faço o processo de catalogação e chego num sistema de pesos que funciona da seguinte forma. As palavras que foram sempre ranqueadas em primeiro lugar, eu atribuo o peso 9, as palavras ranqueadas em segundo lugar, eu atribuo o peso 3, e as palavras ranqueadas em terceiro lugar, eu atribuo o peso 1. E, dessa forma, eu consigo representar o que, para aquele grupo, daquela amostra que eu entrevistei, há em comum na ideia de formador de magistrado. Bom, antes de avançar nos resultados do trabalho, eu queria fazer um breve percurso nos capítulos para vocês entenderem como foi estruturada a obra. Então, o capítulo 2, uma introdução, o capítulo 2 trata da formação docente do Poder Judiciário, faz uma análise de todos os documentos pedagógicos da Escola da Magistratura, que é a Escola Nacional, faz essa provocação, né, que é no 2.3, que diz respeito à formação de juízes como a reiteração do juiz real, né, ou seja, aquele estereótipo criado pela própria magistratura do que é o juiz nada mais é do que uma idealização que eles fazem daquilo que eles já acham que são. Então, acaba que a formação deles é uma reiteração
das virtudes e dos vícios que hoje já existem dentro da magistratura. No capítulo 2, eu explico como funciona essa estrutura administrativa das escolas de formação de juízes, e como elas estão subordinadas à IFAM, né, e todos os cursos que são ministrados têm que seguir um script que vem de Brasília, e com professores autorizados por Brasília e formados em Brasília para poder lecionar para magistrados. Esse diagrama fica apresentado nisso no livro. Aqui eu apresento como essa estrutura desses cursos de formação de magistrados e também da formação dos juízes e professores. Então tem toda uma carga horária específica, uma série de encontros. Esses aqui são os eixos formativos que a Escola Nacional procura fechar todas as arestas, todas as janelas, para evitar que venha algum outsider, né, interferir na formação de juízes. Então, eles se preocupam, por exemplo, com a formação pedagógica específica, técnica e instrumental. Eles procuram controlar todos os coordenadores das escolas da magistratura também, dão formações específicas, procuram saber que curso nós estamos propondo, em quais termos, qual metodologia que é empregada nesses cursos. E também a pesquisa. Lembrando que essa pesquisa não passou pelo crivo da Escola Nacional, porque foi feita dentro da UFRN, e ele nunca deu um cartaz para ela. Talvez porque seja muito popular. Bom, o capítulo 3 fala da dinâmica das representações sociais. Esse capítulo ele é bastante filosófico, então quem gosta de filosofia, tem uma amiga que quer falar de filosofia, talvez possa interessar. Essa teoria é de onde surge aquela técnica que eu empreguei, tá? Então, ela parte de uma perspectiva filosófica, eu dialogo com a obra de Platão, depois parte para um estudo da análise do discurso, da análise do conteúdo, de linguagem, representações. Então, um capítulo que, para quem gosta de filosofia e entender tempo com pensamentos muito eruditos, é interessante. Aqui é um resumo das correntes teóricas exploradas nesse estudo da linguagem. Então, a gente tem EPRG, o conceito de hábitos, Jerome Bruner, o conceito de narrativas, e a obra que eu escolhi, que é de Sérgio Moscovici, sobre representação social. Rapidamente, para vocês entenderem o que é que eu entendo como representação social e o que é o resultado dessa pesquisa, ou seja, quando eu termino uma pesquisa dessa, aplico a TALP, eu extraio da amostra o que a gente chama da representação social do grupo a respeito daquele tema indutor. Então, basicamente, vou resumir com um exemplo. Se eu chegar para vocês e pedir para que vocês imaginem uma garrafa, cada um pode imaginar uma garrafa diferente. Garrafa de Coca-Cola, garrafa de uísque, garrafa de cerveja, garrafa de água. Mas a representação social é justamente o que é em comum nas imagens que vocês produziram mentalmente. Então, provavelmente vai ser um objeto cilíndrico, um recipiente para algum líquido, e vai ter um orifício na ponta mais afilado do que a base. Então, isso é a representação social. Isso que a gente procura extrair quando aplica uma técnica como essa. Então, essa representação gráfica aqui mostra isso. A representação social é justamente o que há no eixo da comunicação entre dois indivíduos interagindo a respeito de um objeto. Esse objeto pode ser, de fato, um objeto como uma garrafa, como pode ser um conceito, um formador mais claro. E aqui eu trago alguns elementos sobre a dinâmica das representações sociais, e aí mostra que o conceito de representação social ele está no dia a dia da gente, porque ele garante que eu interajo com as pessoas com previsibilidade. Então, por exemplo, eu quando estendo a mão para você, ali tem um signo, né, tem um símbolo e tem um significado, e aí eu não me preocupo com o fato de você não estender a mão. Então, isso tudo é porque a gente interage a partir de conhecimentos que estão tão alicerçados na psique que há em comum essa interseção na sociedade. O capítulo 4 já é o capítulo dos resultados, onde eu vou apresentar para vocês. Então, eu tenho aí os aspectos teóricos da formação do docente no judiciário e os aspectos metodológicos aplicados. Então, aqui eu também falo sobre esse curso que é ministrado para os juízes, né, do Brasil inteiro. Quais são as premissas desse curso, o que é que eles entendem, qual é a relação que o juiz-professor tem que ter com o juiz-aluno, os motivos da aprendizagem, a experiência do aluno tem que ser aproveitada de que forma, e as orientações de aprendizagem.
Para ficar bem claro, a perspectiva é bastante freiriana e é um sócio-interacionismo. A formação de magistrados, conforme a diretriz da Escola Nacional, é uma formação pensada numa perspectiva de esquerda, dentro do conceito de luta de classe e com a ideia de promover transformações sociais na sociedade brasileira. Bom, aí vocês tiram as conclusões, se vocês quiserem, sobre isso. Esse diagrama é como a gente apresenta os resultados. Então, o que é que eu tiro, né, desse conjunto de indivíduos a respeito do que eles entendem que é ser formador de magistrado, né? Qual é a responsabilidade que eles têm de ser um juiz que forma outro juiz. Então, o diagrama funciona da seguinte forma: tem o núcleo central, que seria o núcleo da representação, e os elementos que estiverem na periferia, nessas outras esferas, são elementos que dão significado para o núcleo central e podem eventualmente substituí-lo, a depender da sua relevância. Capítulo 5, então, traz alguns elementos fotográficos, alguns registros das entrevistas. E, finalmente, o tempo está acabando, vou cumprir, se Deus quiser, com perfeição. Os resultados, eu dividi o meu universo em 3 grupos. O grupo de juízes que estava fazendo o primeiro estágio dessa formação na IFAM, para poder ministrar aulas para os outros juízes. O segundo grupo que já tinham integralizado a carga horária básica, e o terceiro grupo já tinha feito a carga horária específica. Então, há uma comparação entre os grupos, né? Então, o primeiro grupo é aquele mais... só confirmar. É um grupo que tem uma visão mais idealizada. O segundo grupo, ele já pensa em entusiasmo, criatividade, vocação, porque essa é a linguagem da minha formação. Humanismo, ética, transformações sociais, justiça social. E está interessante como, na medida que eles vão avançando no curso, isso vai impregnando o discurso deles. Aí eu trago o terceiro grupo, e para finalizar, o diagrama geral, que traz, embora eles passem por esse processo quase, vou usar a expressão convencional, de lavagem cerebral, eles sempre voltam para a realidade depois de fazer o curso, e entendem que ser formador de magistrado é uma responsabilidade. Curioso é quando eu perguntava o que é ser magistrado, isso é uma responsabilidade. Então, é tanto uma questão de poder como de dever. Então, eles têm essa visão muito forte. E aí há outros vários elementos que a gente pode discutir, o livro vai ter uma discussão bem interessante e bem fácil sobre isso. A conclusão do trabalho, está aí, né, o último diagrama, perdão, uma responsabilidade bem no centro, bem recorrente. E a conclusão do trabalho, eu trago aqui duas frases, né, de magistrados que foram entrevistados. Eu pergunto para eles o que é esse magistrado idealizado, novo tipo na entrevista estruturada. É aquele que tem um envolvimento e responsabilidade social. Então, a responsabilidade tanto na semântica do trabalho, como a responsabilidade de promover mudanças na sociedade. Tanto no trato com os jurisdicionados, quanto na responsabilidade pelo alcance de suas decisões. O mesmo participante tem outra resposta interessante, ele disse que é um magistrado de um novo tipo, eles são magistrados de um novo tempo. Então, realmente, o objetivo da IFAM é empoderá-los como agentes de transformação social. Ele é alcançado conforme a minha pesquisa. Essa é a tese, o trabalho foi uma tese de doutorado no campo da psicologia social, e a tese pode estar resumida aí, né? Basicamente, é perceber as mudanças do magistrado professor com a formação docente é uma forma efetiva de fazer um prognóstico dos rumos do Poder Judiciário, instituição tão relevante para a garantia da cidadania e das liberdades. Interessante que liberdade nunca foi uma palavra colocada pelo juiz. Então, com isso, eu agradeço muito a oportunidade. Nesse QR Code, vocês podem ter acesso ao livro no formato digital do Kindle, tá? E também o impresso, caso prefiram, do que adquirir diretamente comigo, também se tiver interesse. A vantagem de adquirir comigo é que vem a dedicatória. Então, tem poucos exemplares, não vou trazer pelo limite da bagagem, mas qualquer coisa eu estou à disposição e querendo entrar em contato, vou ficar aqui após o evento. Obrigado. Muito obrigado, Felipe, pela apresentação. Agora vamos seguir com o Gradson também. Vamos seguir só para colocar para a discussão.
LAWLE. Vai falar sobre introdução à análise econômica do direito. Ele trabalha conceitos de jus econômicos, né? E apresenta isso. Estou tentando colocar ali a apresentação. Iniciando para não perder tempo, queria agradecer a organização do evento, a nossa professora Amanda, por disponibilizar esse espaço para apresentar livros. Vou falar com o nome da apresentação. É porque ele agora tem uma importância que está dando no biópsia do processo. Enfim, a apresentação do livro está em introdução à análise econômica do direito, escrito pela professora Brasilia. E por mais que sido escrito há 4 anos, mas já era amigo da professora Luciana e a especialidade pensando muito parecido. Ambos somos economistas e eu sou formado em direito também, ela trabalha na área jurídica também. Então, praticamente tudo foi escrito de modo bastante sinérgico. A própria dedicatória, cada um fez se dedicando pelos seus pais. Da mesma forma, muito parecido. As duas únicas coisas que aliás, a única coisa que ela fez questão de que eu fizesse uma causa da tese que tem sido opinião minha, era elogiando o capítulo que ela escreveu sobre desenvolvimento, uma matéria para o jurista um pouco mais difícil. Aí ela escreveu de modo primoroso. Então ela ficou achando que o elogio ao capítulo que ela escreveu poderia ser, se considerado, seria adequado para o processo nesse livro. E a outra foi, a gente tentou dar uma linguagem uniforme, com todo, mas eu tento sempre deixar as coisas mais leves, talvez não consigo, mas adoro piada e piadas muitas vezes sem graça. E aí no começo de cada um dos capítulos, eu coloquei uma anedota, uma piada, uma historinha, para tentar ilustrar um pouco dos temas que são tratados nos capítulos. Então, vamos lá, vou passar também por eles. No primeiro capítulo, a gente começa falando a introdução à análise econômica, e falando como a economia influencia o dia a dia. E eu vou contar a história do livro, contando as historinhas, contando essas anedotas, acho que para tentar ilustrar os temas que a gente tenta abordar diretamente. Nesse primeiro capítulo, a história foi de, certa vez, um economista chamado LAWLE. Assim, em boa parte dos personagens, algumas histórias aconteceram de verdade, outras não, mas os personagens pegamos entre amigos da área de análise econômica para tentar brincar. Então, certa vez, um economista chamado LAWLE foi uma lanchonete e perguntou: quanto é que custa o suco de limão? A vendedora respondeu: são R$10. E Cláudio perguntou: e quanto custa o açúcar? Aí ela disse: açúcar é de graça. Então me dê 2 quilos de açúcar. Já que é de graça, então aí demonstra que não existe nada de graça. Tudo tem algum custo. E nessa introdução, a gente analisa exatamente essa lógica inicial da economia. No segundo capítulo, se analisa as estruturas de mercado. E aí foi uma historinha que tem, inclusive, um vídeo, uma anedota, provavelmente uns galera de vídeo. Mas, enfim, colocou como a uma pequena cidade no interior que tem apenas uma banca de frutas. O dono da loja, Ivo, controlava o preço de todas as frutas e vendia um preço muito alto. Os habitantes da região não gostavam disso e não tinha opção. Era muito calor. Certo dia, um novo comerciante, Alexandre, chegou no município e abriu uma segunda banca de frutas. Ele começou a vender as frutas a um preço mais baixo que Ivo, então ele vendia mais. E rapidamente virou a adesão dos moradores dos habitantes do vilarejo. O antigo monopolista, Ivo, ele preocupado com a concorrência, decidiu comprar a loja de Alexandre.
por um preço justo, pagou o preço do mercado, o preço que cobrava. E aí, depois, quando ele levou a política, voltou a cobrar os preços que cobrava antes, preço mais alto. Tem um videozinho que conta, tem duas mulheres vendendo ovo, não sei se vocês já viram, que a que está vendendo ovo mais caro, ela vai comprar todos os ovos e aí passa a vender muito mais caro. Então, ela está mostrando como a estrutura de mercado influencia as visões de preço. O terceiro capítulo, a gente analisa as falhas de mercado como um todo e a justificativa para as regulações que ocorrem, desde a regulação do direito econômico à própria questão do direito consumidor. E aí, a anedota contada é um advogado chamado Leonardo que colocou seu cavalo à venda e chamou a atenção de vários compradores interessados. Eles perguntavam se o animal tem algum problema pelo preço. E Leonardo respondia: o problema está à vista. Os compradores olhavam a condição da deficiência e não viam nada. Então, o comprador decidiu comprar, não desconfiava de nada, olhou tudo. Aí, no dia seguinte, o comprador tentou montar o cavalo, mas descobriu que o cavalo andava sem direção certa, como se fosse muito doido. Finalmente, ele se deu conta que o cavalo era cego. Aí foi discutir com o advogado, o ditado devolveu o cavalo para o advogado, mas o vendedor recusou aceitar. Eu disse que tinha um problema na lista, mostra como as falhas do mercado desse caso de informação assimétrica geram sequelas para o mercado. O quarto capítulo a gente fala sobre a teoria dos jogos. Conta a parte histórica, os principais modelos de jogos. E aí a história contada é aquela famosa de Garrincha, que na Copa de 58, Feola foi dar uma orientação. O time antes do jogo contra a União Soviética. E aí disse: não, você dribla 2 jogadores, chuta cruzado e Babá faz o gol. E Garrincha, na sua ingenuidade, perguntou: e professor, você já combinou com os russos? É muito fácil você fazer um planejamento geral e sem supor que as outras pessoas vão adaptar seus comportamentos. E isso acontece dentro dos jogos de estudos de interação. No quinto capítulo, a gente estuda economia comportamental. E aí, tanto a história da economia comportamental, inclusive esse com outro capítulo que ensina todas as 3 vezes que a gente estava discutindo, a economia comportamental para os economistas tem toda uma discussão. Alguns acham que ela destruiu a microeconomia. E aí ela pode dizer: olha, você não pensa do mesmo jeito que você. A economia comportamental traz benefícios no nosso modo de vida. Traz acréscimos marginais à teoria microeconômica. Ela não desdiz nada, apenas com as situações pontuais ela consegue explicar algumas realidades bem interessantes. Mas, enfim, a história que a gente contou era um júri, um advogado criminalista chamado Felipe, com I e 2 L's, iniciou: prezados jurados, excelentíssimo senhor promotor de justiça, excelentíssimo senhor juiz de direito, peço a palavra. E o juiz disse: palavra de vossa excelência. E o advogado repete: mesma sentença, peço a palavra. O magistrado pode falar. E ele repetiu isso várias vezes, 4, 5 vezes, e o magistrado pode falar. Chegou uma hora que o juiz perdeu a paciência e só vou dissolver o júri, vou acabar com essa palhaçada. Aí o advogado lá para a mesa e diz: está vendo, se numa situação dessa o outro juiz é capaz de incorrer em um comportamento irracional, imagine o pobre réu que se via vítima, era chamado de cabeção durante sua vida toda. Então, todos os agentes nacionais estão sujeitos a esse tipo de violência, mas que, como eu disse, e é a minha opinião policial, não desdizem, não anulam a visão clássica da microeconomia. No capítulo 6, a gente estuda sobre a propriedade privada. Esse eu tive um pouco mais de dificuldade de contar um caso, eu terminei contando uma descrição clássica do direito de propriedade, que eu lembro depois, então não ficou uma coisa muito interessante. Se alguém tiver uma piada, uma anedota, uma história que envolva isso, por favor, vai ser muito bem-vindo trazer esse acréscimo. Mas a ideia é
mostrar a importância da definição do direito de propriedade e como Coase pode, o teorema do Coase. Inclusive, esse ponto do Senado, ela é super jeitosa para lugar, não sei se vocês já conhecem. Eu tinha colocado uma frase lá sobre Coase e eu cometi um erro que é muito comum. Que as pessoas supõem que Coase afirmou que o teorema do Coase, ele supõe transação zero. Só que isso é uma interpretação equivocada, que é muito comum na economia, por conta de uma interpretação errada de Stigler. E o Coase fala isso na introdução de uma coletânea que escreveu em 1990. E eu sabia dessa história, mas cometi esse erro tradicional. Lembro que o Senado toda cheia de dedos foi baixado, não, você está certíssimo, vamos corrigir aqui. Mas não, muita gente boa comete esse erro, assim, não, tranquilo. O sétimo capítulo é sobre teoria econômica dos contratos, que esse é fundamental, lógica econômica, e a anedota, a história do conto, um menino de 9 anos, e isso é verdade, isso aconteceu mesmo. Um menino de 9 anos, conhecido como Nick, morava no interior de uma pequena cidade. E seu pai, Pedro, mandou a criança comprar cabras na cidade vizinha. E ele ia comprar lá, negociava, fechava o valor do contrato da compra e voltava os 20 quilômetros para a cidade onde ele morava. E o vendedor, todo animado, achando que tinha fechado o negócio. Aí, quando chegava lá, o pai, ele dizia: não, ninguém comprou muito caro, ninguém comprou errado, só pago metade do preço. E aí o vendedor ficava numa situação super complicada, porque ele já tinha deslocado todo o produto, o que ele queria fazer? Levar de volta. Isso mostra a importância de ter contratos escritos para dar segurança do direito às partes. Esse tipo de relação do menino comprar na outra cidade pode perdurar de modo pontual, mas é muito prejudicial. Só reforça a importância de ter esses contratos escritos e minimamente complexos. No capítulo 8, a gente fala das responsabilidades extracontratuais. E a história das responsabilidades extracontratuais um estudante de economia chamado Cristiano Lunga, no interior do Nordeste, se configura mitológico, chamado Seu Lunga, que é um cara super grosso. Mas, enfim, esse estudante, Cristiano Lunga, ele chegou atrasado numa aula e na corrida bateu a porta e quebrou o vidro da entrada. Aí o coordenador que estava na sala disse que isso era um absurdo, que ele teria que pagar R$50 do valor do vidro. Aí o seu Lunga olhou assim para o bolso, viu o dinheiro, então bote 2, quebrou o outro vidro. Talvez aquele valor não fosse o suficiente para desestimular a conduta. O capítulo 9 é sobre direito penal. E aí, como a gente não tem uma anedota muito clara, e eu contei uma história que dizem que é verdade. Imagine um professor chamado Gary, e ele está atrasado para um evento importante para palestrar. E aí ele olha para todos os lados e todo o estacionamento lotado. Ele só vê uma possibilidade de parar numa vaga que é proibida. E aí ele pensa: poxa, será que eu vou parar no lugar proibido ou não? E se essa conduta fosse um crime, ao invés de ser só um regulador administrativo, será que eu deveria parar lá ou não? E esse é o caso que Gary Becker dizia que foi o que estimulou ele a pensar no comportamento do direito penal. A gente tem uma discordânciazinha, porque tem colocado mais detalhes, esse princípio de Chicago, porque a situação desse mentiroso, ele tem que colocar vários detalhes para parecer que é verdade, né? Assim, coloquei um monte de detalhes, que é um inferno rigoroso de Chicago e tal. Aí você vai dizer: mas eu acho que essa história foi em Nova York, eu sou isso. Desmentir um mentiroso é muito chato, né? Mas aí eu queria esses detalhes e coloquei só a história geral do Gary Becker, que é o que eu ele, falando das escolhas racionais, seja para o início administrativo, seja para o crime. No capítulo 10, a gente analisa o processo civil, principalmente, e, logicamente, ele está após o
capítulo que eu jogos fica mais fácil, por desenhar jogos e simplicidade de outros aprendizados. E a história que falou sobre a gestão do processo é uma anedota atribuída a um príncipe americano, que ele colocou como sendo professora, dizia Raquel, empresária de sucesso, chama seu secretário e disse que precisa do economista para aconselhá-la sobre ajuizar ou não uma demanda judicial contra o Estado. Aí o assistente contrata os melhores economistas estrangeiros para falar com a empreendedora. Depois de conversar com o terceiro economista, a empresária disse para o secretário que precisa, está cansada, e que precisa de um economista maneiro. Só que não. Por quê? Aí o assessor disse, não, porque é o tempo todo ele falando inglês, by one hand, é isso aqui, the other hand. Se alguém vai saber, eu ficar por um lado feliz, mas por outro aqui. E quando você vai decidir o processo, os caminhos do processo civil, tem exatamente esses custos e benefícios cada um lado, e aí realmente é difícil encontrar os economistas de maneira nessa situação. E, por fim, o último capítulo a gente pelo Felipe e Luciana, que fez a versão inicial. Todos os capítulos, cada um faz uma versão inicial e o outro depois faz as alterações que queria para dar uma harmonizada. Pois bem, mas no capítulo de geometria, que é a aplicação da estatística dentro do direito, assim como a econometria, a aplicação de estatística na economia, de modo bem simples. E a história tem 3 amigos, Marcos, que é físico, Rony, que é engenheiro, e Luciano, estatístico, e eles estão numa caçada. Eles avistam um ser enviado a 50 metros de distância. Aí Rony pega a mira telescópica, calcula a trajetória da bala, mira, atira, a bala passa 5 metros em cima do diabo. Aí Marcos faz seus cálculos, ajusta a mira, atira, a bala passa 5 metros abaixo. Aí Luciano, que é o estatístico, pula da direita e grita: em média nós acertamos. Mas só para ilustrar com brincadeira, mas a estatística, a análise de dados está presente na vida de todas as pessoas, não só do jurista, mas que a gente não perceba, mas conseguir entender minimamente a aplicação da estatística para o direito ajuda numa série de decisões. Pode ser de todo o livro, todos os capítulos, não é ser exauriente, é apenas com título e introdução, apenas apresentar as ideias iniciais da análise econômica para a maioria presente aqui, já conhecida, comum, mas a ideia é tentar apresentar, seguir de porta de entrada para esse mundo da análise econômica, tentando ver o possível dessa leveza e a brincadeira que deve permear não só o estudo, mas a própria vivência, o que torna um evento como esse extraordinário. Não é só a qualidade acadêmica, mas sim essa interação entre as pessoas, essa amizade que se cria, que eu acho que isso é muito importante para fortalecer as raízes da análise econômica. Enfim, é basicamente isso. Obrigado. Faltam 2 minutos ainda. Se quiser apresentar dando sequência aqui no nosso programa, nós vamos chamar a Tayara Castelo Branco, tá aí? Que vai apresentar o livro Aspectos Metodológicos da Pesquisa em Direito. Ficamos aqui nessa mesa excludente, machista, dessas coisas. Mas bonita, bem feminina. As tecnologias machistas. Tem um controle social aí. Temporal, professor? Tem de 20 minutos. Deixa eu botar aqui, porque
O controle social é opressor. É gentil, mas é rígido, é gentil. Bom, É só para a gente ter um break de ver. ok. Boa tarde, boa noite, né, já. Boa noite a todos e todas. Obrigada pelo convite. Quero agradecer muito o professor Maurício Garim, o professor Rafael Soares, que fizeram esse convite para palestrar aqui. Ontem nós estávamos aqui com uma mesa de Unieuro e Universidade Selma. Infelizmente não deu certo, porque a luz não permitiu. Então hoje eu fiquei sozinha, porque os meus companheiros foram embora, né? Meu companheiro do Maranhão, eu sou da Universidade Selma, hoje eu vim representando a Universidade Selma, teve que voltar. Então hoje eu fiquei sozinha. E como a gente não apresentou nada ontem, eu vou tentar aqui fazer um resumo e conectar um pouco com o que, de fato, a gente iria apresentar hoje, né? Vamos tentar aqui. Quero cumprimentar também os professores da mesa, muito obrigada, a mesa masculina, representando aqui as mulheres trans, o movimento LGBTQIA+, mulheres pretas, apesar de não ser, né, uma mulher preta por fora, mas sou de coração, as minhas veias são indígenas e mulheres pretas certamente, e europeus, e sei lá mais quem, porque isso eu orgulho muito dessa ancestralidade complexa e plural. E muito obrigada por estar aqui na território de vocês, aqui na UNB. Eu nunca tinha vindo aqui, nunca palestrei aqui, primeira vez. E eu venho lá da Ilha do Amor e a gente congrega pessoas, a gente acolhe pessoas, eu sinto muito acolhida aqui. Muito obrigada. Bom, o nosso mestrado, e eu vou falar do mestrado porque a gente vai apresentar essa obra, né? Essa obra, ela é a primeira obra do nosso mestrado, nós temos o prazer de inaugurar o primeiro mestrado em Direito, mestrado profissional em Direito do Estado do Maranhão. Isso nós temos 3 anos de existência na Universidade Selma, é um dos poucos do Brasil e eu acho que é o terceiro do Nordeste. E o mais próximo da gente é Ceará, e o nosso mestrado é o mestrado em Direito e Afirmação dos Vulneráveis. Por conta disso, por ser um mestrado profissional, enfrentamos temas extremamente complexos, né? O Maranhão e o nosso território nordestino e meio norte e nortista, nós enfrentamos muitos problemas de diversas frentes, territoriais, questões populacionais, econômicas e assim vai. Então, a ideia é que a gente possa desenvolver pesquisas que possam impactar em nossos territórios, que os nossos alunos eles possam efetivamente fazer uma diferença onde eles moram, onde eles trabalham. Então, esse é o nosso grande desafio, fazer com que o direito seja vivo. É muito fácil a gente desenvolver teorias e falar bonito num evento, e que isso não reverbere nos nossos territórios. Isso é o grande desafio hoje, eu penso o direito dessa forma. Eu, como uma professora de Ciências Criminais, Direitos Humanos e Criminologia, na minha formação básica, esse eu acho o nosso maior desafio e por isso nós temos um mestrado profissional. Ontem, o professor Diogo tentou iniciar um pouco sobre flexibilização das normas internacionais do Brasil, mesmo elas não sendo internacionalizadas, como uma forma de protecionismo de direitos humanos. É assim que nós entendemos, né? Eu ia falar disso ontem, mas não deu. Quem sofre violação de direitos humanos tem urgência, né? Não pode esperar. É quem sofre fome. Quem tem fome não vai para esperar. E a gente precisa construir mecanismos jurídicos de efetividade plena para isso. Então, fazer o mestrado profissional é um grande desafio. Primeiro, porque é estudante, porque a CAPES não entende, tem grandes dificuldades nisso. Os mestrados acadêmicos também não reconhecem como legítimos. Eu e todos os professores do programa somos formados em mestrados e doutorados acadêmicos. Eu venho da PUC do Rio Grande do Sul, do mestrado e doutorado em Ciências Criminais da PUC. Portanto, sei bem esse ambiente do mestrado acadêmico. Todos nós somos formados. E vir do mestrado acadêmico, construir um mestrado profissional é algo extremamente desafiador, porque não é o nosso lugar de fala, não é o nosso lugar de pesquisa. Então,
Essa urgência se dá porque nós tratamos como foco no nosso mestrado vulnerabilidades. Essas vulnerabilidades, a gente sabe que nós temos dimensões de vulnerabilidades, tanto materiais como imateriais. Nas materiais, a gente pode falar de vulnerabilidades com privações objetivas, de escolaridade, renda, saúde, alimentação, moradia, trabalho, etc. E na dimensão imaterial, questões sociais e psicossociais. Nisso, como a gente deve falar da sociedade de risco, a gente tem uma sociedade de risco, nós vivemos isso, acho que cada dia mais agudizada, e isso nos remete a vulnerabilidades diversas, e que, consequentemente, um sujeito em estado de vulnerabilidade, seja ele qual for, ele acaba perdendo a sua autonomia. Um indivíduo, por exemplo, que tem uma vulnerabilidade econômica, vou falar de econômico porque o nosso evento aqui trata de direito econômico, a pessoa que não tem um pingo de autonomia na vida, se ele não consegue comprar uma coisa para comer, ele não tem autonomia de nada. Ele tem que aceitar que tem que ter doado para ele se ele tem doação alimentar. Se ele passa por uma insegurança alimentar, né, a gente acaba tendo essa perda de autonomia desse indivíduo. Então, Brasia, esse contexto de vulnerabilidades, ele tem alguns pressupostos para isso, que estruturam esses contextos. Um deles, vou poder enumerar vários, vou falar aqui só alguns. A falta de tanto de conhecimento quanto de reconhecimento da pessoa como sujeito de direitos, uma pessoa como sujeito de direitos e garantias fundamentais no Brasil, é o primeiro ponto. O Brasil tem grande dificuldade de estabelecer e de garantir que as pessoas se reconheçam como sujeitos detentores de direitos e garantias fundamentais. Vou dar um exemplo. Uma pessoa em situação de prisão no Brasil, a primeira coisa que acontece quando ele vai para o sistema penitenciário é perder a sua condição de pessoa. Ele cometeu um crime, ele perde a sua... Isso o professor já falou, já fala isso há muitos anos, tem um livro dele chamado O Inimigo do Direito Penal, e ele diz isso. Ele não só cumpre a pena, vira um direito penal do autor ainda. Nós nunca nos eliminamos esse conceito de direito penal do autor, a gente nunca foi para o direito penal do fato. Então, a primeira coisa que acontece é essa perda de reconhecimento. Ele não só paga a pena, como ele perde a sua estrutura de ser humano. Vou falar um outro exemplo do sistema penal. Se o sujeito comete um crime e ele sofre de algum tipo de questões psíquicas, por exemplo, aí ele não presta para nada. Porque ele não serve nem como ser humano, porque ele é louco e criminoso. Ele também não serve para votar e ele não serve economicamente para o Estado para nada. Porque nem para trabalhar para o Estado ele presta. Desculpa a grosseria, mas eu estou falando assim para ser didático, porque é exatamente assim que a sociedade entende esse sujeito. Portanto, ele não serve para nada, ele só serve para gastar. E falando de forma monetária, econômica, que é o ponto aqui, ele não serve para muita coisa. Esse sujeito, ele jamais vai ser reconhecido como sujeito de direitos. Ele é um louco criminoso que precisa ser inoculado, ponto final. Por quê? Porque ele só gasta para o Estado. Esse tipo de complexidades, né, essa falta de políticas distributivas em Estado social, e todos esses contextos que levam a essa condição de vulnerável, gera um contexto de risco muito grande e, consequentemente, de violação dos direitos humanos e graves. Vejam que eu estou aqui tentando resumir o resumo com controle social aqui, temporal, violento, masculino, tenho medo disso, e ele olha com esse olho aí, dizendo, já tem 8 minutos, professora. Sério, eu falo rápido, porque eu sou nordestina, os colegas nordestinos me reconhecem bem nesse quesito, né? Eles são melhores do que eu, eles são melhores. Eles são maravilhosos, eles são paraibanos. Ele falou do Rio Grande do Norte, já ele, o senhor é paraibano. Então, não sou eu, professor, sou de onde? Eu estou em casa, eu sou maraúcha. Um pé na Paraíba e outro no Rio Grande do Norte, que eu amo esse pessoal aqui da Paraíba. Mas depois eu conto o pessoal da Paraíba. Eu sou maraúcha, porque eu morei 8 anos no Rio Grande do Sul, estou acostumada a falar bar, com sotaque gaúcho, você percebe, né? Esse sotaque bate é um negócio cantado, porque eu quis mandar uma coisa meio cantada. Mas, bom, esse contexto resumidamente complexo, porém não resumido, é o nosso lugar de pesquisa, né? Os nossos lugares. Vou dar 2 exemplos aqui rápidos de pesquisas para vocês, para chegar no livro, que senão eu não chego no livro, né? O
primeiro projeto que nós defendemos aí recentemente, orientado pelo INPA, o primeiro projeto do programa a ser defendido, foi de um aluno meu, ex-aluno, concessão de refúgio a venezuelanos, análise e acesso simplificado da plataforma Cisconária. Isso se deu porque nós temos um aumento significativo de pessoas em situação de rua vindos da Venezuela, da situação grave de vulnerabilidade, das diversas vulnerabilidades que eles enfrentam lá. Então, a vulnerabilidade extrema. E isso surgiu a questão grave de subnotificação desses venezuelanos na plataforma Cisconária, para que eles sejam reconhecidos como pessoas em situação de refúgio. Isso muda completamente a situação deles no Brasil. E o aluno detectou isso. Nós tivemos um grande desafio de fazer um produto em cima disso. E aí nós fizemos uma cartilha tanto impressa quanto digital, foi muito bem desenhada pelo meu aluno, com uma estética venezuelana, ele teve muito cuidado disso, uma multilingüe. Ela foi protocolada no Ministério da Justiça aqui e foi protocolada nos órgãos de governo, porque, na verdade, ela vai ser distribuída em secretarias, defensoria pública, promotorias, aeroportos, rodoviárias, onde essas pessoas possam ter acesso. Não basta a gente fazer só uma cartilha digital, porque as pessoas não sabem nem estar viva ou estar morta, que dirá no celular, para que eles possam ter acesso a uma internet 5G, né, e um celular Apple para que eles possam. Né? Essa é uma perspectiva que não funciona. Pois bem, então, por isso impressa, a gente tentou fechar o cerco para que eles possam ter esse acesso, e vem funcionando bem, mas essa pesquisa deu muito trabalho. Até porque nós juristas não sabemos pesquisar empiricamente, né? Nós temos muitas dificuldades, temos que aprender muito com a sociologia e antropologia nesse quesito. O outro pesquisador está em andamento, ele trata, nós temos uma pesquisa sobre educação inclusiva, e a gente tem uma parceria agora com o Instituto Baixada e o Instituto de Formação, que trabalham diretamente com territórios quilombolas no Maranhão. Nós somos o Estado brasileiro com mais territórios quilombolas reconhecidos, mais de 600 quilômetros no Maranhão já reconhecidos. E ele trabalha com a educação inclusiva no território nacional, em especial no Maranhão, problematizando, por enquanto, a gente ainda não fechou bem o problema dele, porque ele está em pesquisas ainda no território, da ausência de ensino de história afro nesses territórios quilombolas. Por que disso? Né? Vocês poderiam... A ausência de ensino de história afro brasileira na educação básica de crianças e adolescentes, a ideia é saber quais são os impactos que isso causa nessa população. A ausência dessa educação, o que isso faz, qual o impacto disso enquanto reconhecimento de identidades. Ele conversou com alguns quilombolas mais antigos da comunidade, os mais velhos diziam assim, essas crianças que não estudam direitos humanos não sabem da sua história afro, não se reconhecem como quilombolas, e não sabem brigar pelo seu território. Uma forma muito forte. E por conta disso, ele vai para a pesquisa empírica agora, só tem 7 meses de pesquisa. Essa pesquisa está ocorrendo, pessoal, num território quilombola chamado Cocazinho, no interior do interior. No interior do município de São Bento, Baixada Maranhense. Chega lá de barco, atravessa, mas não sei quantas horas de carro, e reza para chegar, para não atolar, para não morrer, enfim. Né? Então, um território extremamente difícil de acesso, como vários outros do estado do Maranhão. Essa pesquisa ela ainda está em andamento. Essa herança colonial, negligenciando a educação em direitos humanos e história afro no Maranhão, no Brasil, ela certamente perpetua a marginalização e o apagamento cultural das comunidades quilombolas. Essa herança colonial que nós temos lá, no Brasil inteiro, por falta de aplicação da legislação brasileira de educação, manifesta-se em várias dimensões, tanto na questão da estrutura das escolas, a formação de professores e formação de leis. Né? E aí a gente pergunta, né, a quem agrada isso? Né? A quem favorece essas ausências, essa falta de educação nesse sentido? Por conta dessas complexidades, a gente elaborou um livro que trata exatamente de aspectos metodológicos da pesquisa em direito. Todos os juristas, certamente,
em algum momento tem dificuldade de pesquisa, e aqui é um livro elaborado pelo nosso programa em Direito, em parceria com o PPG da Federal do Maranhão, e também o Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna em Portugal. Exatamente apresentado pelo professor Sérgio Ricardo Felgueiras, lá de Portugal. Esse livro é coordenado pelo nosso decano, o professor Cláudio Guimarães, olha aí, controle social, dizendo para mim, está tudo certo. O professor Cláudio Guimarães, o professor Márcio Leandro, e por mim. Esse livro tem a participação de diversos professores e pesquisadores, o ministro Reinaldo, o professor Rafael estão aqui. E essa obra é um levantamento, na verdade, de vários autores, dos diversos problemas e questões relacionadas a aspectos metodológicos da pesquisa em direito. É importante a gente salientar que qualquer ramo das ciências, como diria o professor Agostinho Ramalho Marques Neto, grande pesquisador maranhense, nos orgulha muito. O conhecimento ele é um fato que pode ter a sua validade, sua objetividade ou seu grau de precisão questionado, porém nunca a sua existência. Nós tivemos, e acho que nós passamos agora, estamos ainda em momento de transição paradigmática, não tenho dúvida disso, né? O professor Boaventura de Souza Santos fala muito isso. Nós passamos por um deslocamento de um paradigma positivista, desde o século XVII, XVIII, de ciência, que foi uma grande revolução, obviamente, vindo do medievo, e hoje nós estamos num deslocamento para visões pós-modernas, racionalismos de diversas nuances, com pluralidades, interdisciplinaridades e, obviamente, novas tecnologias. Nós temos trechos aqui tratando exatamente dos impactos das novas tecnologias em pesquisas em direito, as dificuldades de pesquisas empíricas nesse sentido, as questões de jurimetria, de avanços nesse sentido, de levantamento de dados, de pesquisas em territórios, quais são os impactos disso na efetividade do direito, e assim sucessivamente. É importante que esse deslocamento ele faz um rompimento com a epistemologia abstrata e o descontextualizada. É importante nós enfatizarmos isso. Muitos juristas ainda estão muito arraigados, com epistemologias simplesmente abstratas e obsoletas do direito, completamente desconectadas das realidades. Fica numa elaboração teórica danada, e a gente pergunta, mas qual é a aplicação prática disso na vida das pessoas? Eu perguntava muito isso aos meus colegas na PUC, os meus penalistas teóricos, muito teóricos, eu ficava um pouco intrigada e a gente tinha embates bem bacanas em relação a isso. E também a gente precisa romper, para finalizar, com o mito do método científico como a única via de fazer ciência. O professor Boaventura de Souza Santos é um clássico disso, não só ele, mas tantos outros professores falam isso há muitos anos. A gente tem tantos outros saberes que nós abolimos. O campo do direito é um campo excludente, e tantos outros saberes de conhecimento do dia a dia, de sabedorias ancestrais, povos originários, povos quilombolas, e assim vai. Tantos outros saberes que nós podemos admiti-los em pesquisas jurídicas de ponta, e talvez por inabilidade nesse quesito, nós não desenvolvamos tantas pesquisas importantes com esses saberes. E nós acabamos excluindo, achando que só o método científico com esse é um mito que acaba se criando ao longo dos anos. A gente também tem muita dificuldade de pesquisa empírica, além do que eu já falei, pesquisas desconectadas, mas também como método. O professor Paul Feyerabend tem um livro maravilhoso que se chama Contra o Método. Foi um livro de grande impacto, onde ele diz assim, precisamos quebrar esses mitos, desses mitos, trabalhando com outros métodos de pesquisa em direito. E uma das coisas que ele fala desse livro, que para mim foi fundamental na minha tese de doutorado, ele dizendo assim, bom, se você tem uma hipótese inicial, claro, fundamenta, é o ponto de partida da sua pesquisa, tem um problema, uma hipótese. Se você chega ao final da sua pesquisa e você não comprovou a sua hipótese, ótimo, aplausos. Até prova que a sua pesquisa ela é fantástica, e você realmente pesquisou. E a gente tem uma grande mania no direito de que nós temos a qualquer custo de comprovar a nossa hipótese, senão as nossas pesquisas estão invalidadas. Isso é um mito. Isso é um mito, isso tem que acabar. Isso é tão obsoleto
né? Tão arcaico. E o professor Paulo fala exatamente isso. Você não comprovar a sua hipótese significa que você pesquisou efetivamente e simplesmente você estava equivocado. Porque você foi a campo, porque você pesquisou nas suas referências bibliográficas outras que você encontrou. Foi exatamente o que aconteceu comigo na tese. E o que nós fazemos é uma picaretagem acadêmica, muitas das vezes. Vou dizer como. A gente tem um problema com a hipótese. Na hora que a gente vê que a gente não fixa a hipótese, a gente não comprova a hipótese, a gente muda o problema para dar uma encaixada, para publicar o texto no livro. É ou não é? Quem nunca? Quem nunca passou por isso? O seu orientando que chega, meus orientandos de TCC são maravilhosos. Professora, não consegui. Eu vou mudar agora, no final da entrega, vou mudar o problema, professor. E a hipótese, como assim, Brasil? Oi? Vai mudar o quê, querido? Não, professor, eu vou mudar. Então, eu costumo dizer que isso é uma picaretagem acadêmica, a gente tem que falar a linguagem brasileira bem nítida e botar os termos corretos, as práticas no direito corretas, né? Portanto, pessoal, era isso que eu tinha para falar, o controle social temporal, me disse que meu tempo acabou, fico feliz, obrigada. Eu tenho 2 exemplares somente, porque é muito pesado, e aí, quem quiser adquirir, a gente só tem 2, eu deixei um de presente para, na verdade, o nosso programa, não eu, para a OIB. Então, os alunos que tiverem interesse podem pesquisar, fiquem à vontade, permaneçam à disposição, professores. Muito obrigada. Bem, parabenizar pela apresentação, brilhante, muito engajante também. Até me inspirou, fiz a minha apresentação para falar em inglês e acho que seria um constrangimento desnecessário, todo mundo aqui falando português. Aquela pessoa que está lá do outro lado da telinha, me desculpa, mas a apresentação está em inglês, mas eu vou falar em português. Meu nome é Thiago Ramola, estudei aqui na UNB, fiz graduação em Relações Internacionais e Ciência Política, e depois mestrado e doutorado aqui também em Ciência Política. Fui convidado pelo professor Maurício Bugarin para apresentar isso aqui, e acho que o meu tema é bem de ciência política, não é muito nessa junção do direito e economia. Então, acho que falando em português, eu perco menos o interesse de vocês do que se for falar em inglês. Então, primeiramente, agradecer a todos pelo convite, por dar meu tempo também, para não ser rigoroso só com os demais. Cadê o português? Eu trabalho no Senado, na Consultoria de Orçamentos. Esse é o livro que a gente lançou agora, chama Citizens Under Compulsory Voting, Cidadãos sobre voto obrigatório. Foi escrito por mim, pela Ruth da Sonaville, o André Blair, os dois são da Universidade de Montreal, o Mathieu Turgeon, que foi professor aqui da UNB, foi meu orientador no doutorado, mas hoje está no Canadá, na Western University, e o Ian McAllister, que é professor na Universidade... desculpa. Obrigado. Está funcionando? Tá. Bem demais, desculpa, obrigado. Então, a primeira vez que eu estou apresentando esse livro inteiro, ele acabou de sair no finalzinho do mês passado, então espero que eu consiga fazer em 20 minutos. O voto obrigatório, hoje a gente tem 27 países com voto obrigatório no mundo, varia de países pequenininhos, como Liechtenstein, até países bem maiores, como o Brasil e México. Se espalha por vários lugares, África, Europa, América, Oceania, então está em todo lugar. E é um mecanismo que ele ajuda ele sozinho, basicamente, ele garante um turnout, que é um comparecimento às urnas elevado. Ele tem um efeito, assim, nenhum outro mecanismo é tão eficiente quanto ele isoladamente. A pesquisa corrente, né, nesse tema, ele tem algumas limitações. Normalmente, quase tudo que a gente sabe sobre voto obrigatório vem de grandes pesquisas comparativas, que quase sempre estão comparando países que têm voto obrigatório com países onde o voto não é obrigatório, e eles simplificam demais, por exemplo, assim, quando estão analisando os países onde o voto é obrigatório, se a forma de enforcement, eu pensei tanto em inglês que agora em português não veio. A correção, a forma de implementar isso, de fazer isso funcionar, se ela é forte, se ela é fraca, então ele acaba sendo uma pesquisa interessante, mas quase sempre muito, muito simples.
Então, aqui a gente tentou abordar algumas questões um pouco mais da dinâmica central dentro dos países, como é que os cidadãos respondem a essa instituição, não comparar os institutos em si. Então, por exemplo, a gente vai abordar questões, se os cidadãos dos países onde voto obrigatório, eles sabem as consequências de não votar, por exemplo, e eles preferiam que o voto não fosse obrigatório, e se não fosse obrigatório, eles ainda votariam? Então, a gente faz uma análise das dinâmicas internas do eleitorado. Então, a ideia é preencher esses vazios, essas lacunas na pesquisa, né, com essa análise um pouco mais profunda. Para isso, nós analisamos 3 países: a Austrália, a Bélgica e o Brasil. Foram escolhidos porque a Austrália é amplamente reconhecido como um caso de sucesso no voto obrigatório. A Bélgica também, e foi um dos primeiros países a adotar, e o Brasil por ser a maior democracia do mundo onde o voto é obrigatório. O fato de que a gente tem professores da Austrália, da Bélgica e do Brasil na equipe, talvez tenha ajudado também na escolha dos casos, mas oficialmente é essa a justificativa. Então, assim, passando aqui rapidinho, na Austrália foram 2.000 participantes, na Bélgica quase 2.000 também, 1.820, e no Brasil foram mais de 5.000. Foi uma pesquisa bem vultosa, pelo menos em termos de participantes. Todos os países, não só esses 3, Austrália, Brasil e Bélgica, mas a ideia de um país que adota o voto obrigatório, o objetivo é sempre aumentar o comparecimento às urnas, aumentar a participação popular, né? Mas, apesar desse objetivo que é comum a todos, há uma grande variação na forma como isso é implementado e na forma como nas sanções presentes para quem não vota. Então, passando rapidamente aqui, a Austrália adotou o voto obrigatório em 1924, causou um aumento imediato e gigantesco no comparecimento às urnas. A penalidade lá basicamente é multa, são $20 australianos, mas na prática quase toda justificativa é vaga. Se eu não votei por questões filosóficas, você não precisa pagar multa. Então, embora exista, minha religião é contra a volta, está tudo bem. É muito flexível. Então, quase não tem aplicação realmente de multa na prática. Aqui tem um gráfico mostrando isso é o comparecimento eleitoral, onde ensina 100%, né, e se percebe que nessa linha tracejada em 1924, quando foi adotado, desde então, praticamente 100 anos, eles continuam com um comparecimento de mais de 90%. Uma coisa realmente bem raro isso aí. A Bélgica foi um dos primeiros países a adotar o voto obrigatório, adotou em 1973. Basicamente também tem as punições são multas, variam de 40 a 80 euros, e se você não votar durante 10 anos, você pode ter o seu título de eleitor cancelado. O objetivo, como em todos, foi aumentar o comparecimento eleitoral, mas também tinha uma preocupação com barrar o crescimento de partidos radicais, principalmente religiosos, que tinham a capacidade melhor de alguém na igreja de levar todo o seu rebanho para votar, enquanto outros trabalhadores não faziam isso, isso poderia gerar uma certa distorção. E também para reduzir os custos de mobilização, né? Os partidos não precisavam mais gastar para levar as pessoas para votar, porque se você não é obrigado a votar, você ficava mais tranquilo para os partidos. Aqui a gente tem o gráfico também da evolução do comparecimento do turnout, bem semelhante ao que a gente observou na Austrália. E o Brasil, que adotou em 1932, junto com o Estado Novo, com a ideia de aumentar o comparecimento e também de legitimar o novo regime. Tem uma lista muito extensa de punições e sanções para quem não vota. Você não pode renovar o passaporte, você não pode fazer concurso público, você não pode se matricular na instituição de ensino público, você não pode pegar um empréstimo no banco público. Então, tem uma lista realmente muito grande.
Mas também no Brasil, quase todas as justificativas são aceitas. Então, na prática, nem todo mundo paga essa multa, e quem precisa pagar a multa, acho que é de R$3, R$3,14. Eu gosto de pagar. É barato. E aqui a gente tem o gráfico do Brasil. E aqui a comparação eleitoral no Brasil, né, de 1945 até 2020. Aquele buraquinho ali no meio é do nosso período de ditadura militar. A gente está vendo aqui a questão presidencial. Então, a gente tem essa mácula aí que não está na Bélgica e na Austrália. Essa tabelinha aqui resume o que eu falei, mas assim, está muito pequeno para ler, mas eu acredito que é um resumo do que eu falei. Então, a gente foi analisar uma outra questão, que é como é que os cidadãos percebem e entendem a lei eleitoral e as consequências para votar ou não votar. Então, a gente usou a mesma pergunta nos 3 países, né, para que os estados fossem comparáveis. Então, a gente perguntou, se você não votasse na eleição, você teria que preencher um formulário, ter que ir para um tribunal, se apresentar diante de um juiz, ou pagar uma multa. Ou você podia escolher 1, 2 ou 3 dessas opções. Nesse primeiro aqui, de ter que ir presencialmente a uma corte, os resultados pareceram muito com a realidade. Os cidadãos parecem mais ou menos bem informados. No Brasil, há uma taxa maior de resposta de comparecer, mas também há uma necessidade maior de comparecer também. Então, aqui é o não resultado, que não seria publicado. Mas preencher um formulário é interessante. Na Bélgica, por exemplo, se não está previsto na legislação, e 61% das pessoas acreditam que teriam que preencher um formulário se não votassem. Então, assim, é um número expressivo. E também pagar uma multa, 86% dos australianos acreditam que teriam que pagar uma multa, e mais de 60% dos belgas. E, na prática, também, menos de 1% efetivamente realmente paga. Então, transparece nesses dados, em outras pesquisas, uma questão assim, os cidadãos sabem que o voto é obrigatório, sabem que tem punições, mas eles desconhecem a especificidade dessas punições. Eles desconhecem, às vezes, absolutamente. Assim, né? Não sabem o que teriam que fazer se não votassem, e talvez isso aumente o comparecimento às urnas, porque o que a gente viu na pesquisa é que as pessoas exageram os custos ou as consequências de não votar. Pensa que vai ser muito mais complicado do que de fato é. Quando você vê isso no Brasil, você pensa, eu deixei de ser um cidadão. Quando você paga R$1, você volta a ser um cidadão. Então, é tranquilo. Né? Tem muitas consequências, mas é muito fácil de... tem a filha. É só se tiver véspera da televisão. Não pode pagar online? Na pandemia pode, né? Não sei como é que se manteve. Bem, então, o voto obrigatório é um sistema raro, na verdade. A gente está acostumado com ele, mas são poucos países no mundo que adotam. Né? E, nesse aspecto, ele pode ser visto como uma anomalia do sistema. Assim, ele é uma coisa, um outsider que está diminuindo. Vários países que adotavam o voto obrigatório estão migrando para o voto voluntário e menos estão fazendo o caminho oposto. Né? Então, essa anomalia democrática, ela precisa se basear no apoio público, né? Ela só pode existir se existir o apoio da população. E isso é uma coisa interessante. Na Austrália, aqui, esse primeiro dado ali é da Austrália, quase 75% das pessoas, dos eleitores, apoiam o sistema obrigatório. A Bélgica está dividida, mais ou menos 46% apoiam, e o Brasil é um apoio bem mais restrito. Apenas 30% são a favor do voto obrigatório. Mesmo sendo tão pouco obrigatório, né, na prática. Aqui a gente viu algumas questões demográficas, como é que isso influencia na percepção dos cidadãos. Em todos os 3 países, as mulheres são mais favoráveis ao voto obrigatório do que os homens. A idade tem uma coisa interessante, na Bélgica não tem nenhuma relação. Na Austrália é fracamente positivo, ou seja, quanto mais velhos, há uma tendência maior de ser favorável.
E no Brasil é fortemente negativo. Significa, na prática, que para cada 10 anos de aumento de idade, diminui 5% o apoio ao voto obrigatório. E o Brasil também está na contramão da Bélgica e da Austrália na questão da educação. Enquanto lá essa relação é positiva, quanto mais educação, maior suporte, maior apoio ao voto obrigatório. No Brasil, quanto mais educação, quanto mais anos de educação a pessoa tem, menos apoio ela tem ao voto obrigatório. Isso mostra que, apesar de ser o mesmo instituto, ele vai refletir, claro, as características e particularidades de cada população. Então, o voto obrigatório ele funciona e a gente quis investigar isso em um outro capítulo. E por quê? O objetivo, obviamente, é fazer as pessoas irem votar. Mas, claro que nem todo mundo vai poder votar, porque talvez precisam estar doentes, dificuldade de mobilidade, é uma questão. Então, nunca vai ser total, mas qual seria o efeito dessa obrigatoriedade de votar? Várias pesquisas apontam que a adoção do voto obrigatório aumenta em mais ou menos 15% a 20% o comportamento eleitoral, né? E isso dá para ver também em outros exemplos. Por exemplo, vendo do lado contrário. A Holanda abandonou o voto obrigatório em 1970 e na eleição seguinte teve uma diminuição de 15% do comparecimento eleitoral. E a Venezuela também abandonou em 93, na eleição seguinte diminuiu 20%. Então, tanto analisando os que adotaram quanto os que deixaram, ou mesmo no caso do Brasil, por exemplo, que você, a partir de 70 anos, não precisa mais votar. Então, quando você vê as pessoas digamos, que tem o voto optativo, né, também é uma diminuição. Então, deixa ser obrigatório mais ou menos nessa ordem entre 10% e 20%. Então, há duas explicações porque aqui ele funciona. Né? Uma seria simbólica, no aspecto do dever cívico, de você cumprir o seu dever como cidadão, de você participar da festa da democracia, ou também as sanções, né? As punições que você pode receber caso você não vote. E o que a gente concluiu na pesquisa é que as duas, na verdade, importam, porque as pessoas dizem que não iria votar se não tivesse sanções, mas a sanção é tão pequena que, na verdade, há um aspecto simbólico de você não querer ser aquele que não participa, aquele free rider, né? E, bem, aqui é a efetividade do voto obrigatório. A gente perguntou se quem não votaria, caso o voto, se amanhã o voto não fosse mais obrigatório, né? Se você deixaria de votar. E na Austrália e na Bélgica, o número a maioria das pessoas dizem que continuaria votando. No Brasil é um número um pouco menor, mas assim, seria uma queda entre 10% e 25% do comparecimento. Então, já concluindo aqui, eu não ser o único que não cumpriu o tempo, né? Nossos achados, né? Vimos que há uma grande quantidade de desinformação, de não informação entre os cidadãos, um desconhecimento do detalhe da lei, de como ela é efetivamente aplicada, geralmente tendendo a um exagero, assim, achando que a lei é mais rígida do que ela de fato é, que as punições são mais contundentes do que de fato são. A questão do apoio, o apoio realmente no Brasil ele é bem pequeno, e a gente também viu como seria essa questão do apoio isso pela população. A gente também pesquisou como isso funciona nas elites, se há propostas legislativas concretas para que o voto deixe de ser obrigatório. E é curioso, porque os partidos quase nunca se mobilizam para isso. Assim, a cada 2 anos alguém fala alguma coisa, faz um projeto, mas nunca chega à votação, e então, assim, parece haver um desinteresse das elites em mudar isso, embora a população aparentemente não seja favorável ao voto obrigatório. E os custos de abstenção, né, os custos de não votar, eles são, como eu falei, tem tanta questão simbólica de você se sentir um cidadão tipo B, de você achar que você não tem direito de reclamar, talvez porque você não votou, você não participou, e as sanções elas atuam ali também paralelamente a isso. As limitações dessa pesquisa, a gente usou dados de survey, né, que a gente sabe que são tendentes a um certo viés. Por exemplo, se eu perguntar aqui na plateia quem votou nas outras eleições, quem não votaria se não fosse obrigatório, provavelmente as pessoas diriam, quase todo mundo diria que votaria ou que votou, mas quando você vai conferir
os dados são... As pessoas dão uma inflada nisso, porque não querem se sentir um cidadão menos cidadão, né? Então, a gente também, obviamente, por ser um dado de serviço, não pode inferir uma causalidade, né? Você pode, né? Isso funcionou para esses países, nesse contexto, nessa pesquisa. E pesquisas futuras podem talvez pensar em algumas perguntas mais específicas para cada um dos contextos. A gente quis manter o mesmo tipo de pergunta para que elas fossem comparáveis, mas existem talvez especificidades nos países que valeria a pena até fazer essa pesquisa levando isso em consideração. O livro acabou de sair, então ainda não tenho saiu pela Universidade de Cambridge, né? Ele é daquela Cambridge Elements, que é uma linha das publicações mais didática, assim, mais introdutória. Eu não tenho o livro físico aqui, o livro está à venda lá por £22, mas se vocês tiverem interesse, a gente conversa aqui que eu tenho uma cópia dele digital. O e-book está. Então é isso. Então, só me procurar. Obrigado. Bem, acho que com isso a gente encerra essa mesa e a gente pode continuar essa conversa lá no Coffee Break. Muito obrigado a todos. Só pode ser lançado por rico? Muito obrigada. Obrigado. Brasia. É só mudar 100 quilômetros que bagunça.